princesa trouxe a certeza no seu olhar. Eu não sabia que um belo dia ia encontrar. E foi assim que tudo aconteceu. Em torno de mim tudo parou. Difícil até pra entender. Como uma explosão dentro deste coração. E agora eu só penso em querer você. Mas como você não está aqui, sorrindo pra me fazer feliz, a vida parece tão ruim. As ondas a me perguntar, minha paixão onde andará? Eu só tenho você dentro de mim. Eu canto é pra você saber. Minha princesa Juliette. Eu canto é pra você saber. Minha princesa Juliette. Mas como você não está aqui, sorrindo pra me fazer feliz, a vida parece tão ruim. As ondas a me perguntar, minha paixão onde andará? Eu só tenho você dentro de mim. Eu canto é pra você saber. Minha princesa Juliette. Eu canto é pra você saber. Minha princesa Juliette. Muito bem, meus amigos, estou aqui chegando com vocês e por vocês, tá? Gente, estamos aqui, a pauta hoje promete sobre ufologia, né? Eu espero ter... Eu espero que o pessoal apareça aqui hoje para discutir com a gente essas questões e vamos lá. Eu não queria contar minhas experiências agora, quando não tiver ninguém comigo no chat. Eu sei que já tem gente aqui, o pessoal já tá chegando aí, já tá deixando like, só que aqui na plataforma eu não estou conseguindo visualizar, né, quantas pessoas tem online e nem os likes que estão sendo guardados. Eu sei que já passou 4 ou 5 pessoas por aqui, nenhuma delas deu o like, mas eu quero pedir para vocês assim, de coração, tá? Não custa nada, o like é grátis e nunca é demais você ficar aqui para ver o que vai acontecer com a gente, o que a gente vai conversar aqui, qual vai ser o aproveitamento da nossa conversa aqui, tá? Por enquanto isso, eu fico aqui com o meu pedido de likes para vocês e que também, para quem não for inscrito no canal, para se inscrever no canal, ativar as notificações, tá? Ativar as notificações, que é importantíssimo para a gente, muito importante. Eu digo que todos são bem-vindos ao canal, tá bom? Bem-vindos ao canal e é isso que a gente tem para agora, para hoje, tá? Se você já está aí chegando no chat, por favor, dê uma força aí para nós no chat, que a gente tá aqui, que é como eu diria, estamos aqui empolgados, né, nesta nova missão que a gente tem aqui, que é esse novo canal, o Canal 10, um canal feito especialmente para a gente fazer esse, que a gente pode chamar aqui de livecast, né? É um podcast sem ser presencial, né? Um podcast a gente falando na tela. Então, quero dizer para vocês que são todos muito bem-vindos.
Enquanto eu espero vocês, eu vou rodar mais um videoclipe nosso chamado Princesa Juliet. Princesa Juliet, tá? Enquanto eu vou compartilhar aqui a live para os nossos inscritos. Sei que é tarde, a maioria dos inscritos estão dormindo, mas a gente conta com a bondade aí e a paciência do YouTube para recomendar a gente. Como o canal é novo, começou do zero, a gente não está sendo recomendado. Tá? A gente primeiro tem que provar que a gente é legal, o trabalho é legal e é sério, para o YouTube começar a recomendar a gente. Por isso eu peço muito, é muito importante o like de vocês. Quando se inscrever, ativar todas as notificações, tá? Todas as notificações, muito importante. Vamos ouvir o videoclipe Princesa Juliet. Bora! Dark Room, Dark Room. Oh, aliás, desculpe nossa falha. É o videoclipe Dark Room. Segue. Dark Room, 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 yeah. Uma menina manhosa demais, sempre querendo tirar minha paz. É demais o seu jogo, é feroz o seu fogo, e um menino bobo querendo sonhar, sonhar. Quando eu sinto que está tudo bem, olho pra esquina e vejo alguém com vestido vermelho, como a foto no espelho que ela uma noite mandou para mim. Dentro de um dark room, o futuro é nenhum. Só beijos na boca e abraços sem fim, sem fim. Dark room, dark room, dark room, dark room, dark room, dark room, dark room. Uma menina manhosa demais, sempre querendo tirar minha paz. É demais o seu jogo, é feroz o seu fogo, e eu menino bobo querendo sonhar, sonhar. Quando eu sinto que está tudo bem, olho pra esquina e vejo alguém de vestido vermelho, como a foto no espelho que ela uma noite mandou para mim. Dentro de um dark room, o futuro é nenhum. Só beijos na boca e abraços sem fim, sem fim. Dark room, dark room, dark room, dark room, dark room, dark room, dark room. Oh, aquela foto no espelho foi me deixando vermelho, e eu caí de joelhos com toda aquela moral. Ela trouxe no sorriso aquilo que eu mais preciso. Fui perdendo o juízo, ela me fez passar mal, mal. Dark room, dark room, dark room, dark room, dark room, dark room, dark room. Oh, dark room, 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 yeah. Dark room, 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 dark room.
Então é isso aí, pessoal. Essa aqui foi a música Dark Room. Continuo esperando vocês chegarem por aqui, né? Vamos lá. Ah, que legal. Opa. Valeu. Eu não sei, o meu chat não está aparecendo direito, mas tudo bem, tá? Agradecer a presença de quem está por aí. Não está aparecendo quem está aqui, mas estamos aqui, né? Só um pouquinho. Aí, ó, estamos indo junto aqui, ó, estamos aí, aqui e ali, tá? Bora, vamos lá, gente, quem é que tá chegando aqui comigo? Vou esperar, né? Vou esperar, já que eu não posso forçar ninguém a entrar aqui, vou esperar, porque o horário é tarde. Ontem eu tive um pouco de sorte, que fiquei até mais tarde, tá? Hoje... estamos aqui, hoje eu estou aqui e é o que tem para hoje. Bora lá, estamos aqui online. Enquanto não chega ninguém para debater o nosso assunto principal, que vai voltar à tona, o nosso assunto vai voltar à tona, eu vou cantar. O que eu vou fazer? Cantar uma música para vocês, né? Ou não? O que vocês me dizem? Conto a minha experiência. Eu não posso contar a minha experiência se não tem aqui para ouvir. Tem aqui para ouvir. Pedindo licença um pouquinho, que eu vou pegar a viola aqui atrás. Opa! Aqui já com a viola em mãos. Só falta botar o cable e botar o volume e rezar que funcione tudo bem. Bora, isso aqui não estava preparado para hoje, isso aqui. A questão de música não estava preparada para hoje, mas vamos lá. Eu só vou saber se você está aí se você me der um salve na tela, tá? Bora lá. Especial, tá aqui, ó. Tá aí. Eu tô com um pouquinho de delay. Para cantar eu vou ter que tirar o fone de ouvido. Até vou dar um grauzinho aqui no negócio. Aí. Ou não, pera aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixe-me verde. Aqui. Aqui é. Especial. Pronto. Aí, teste, bottom, violão, violões, opa. Fazer uma música aqui então, pessoal. Será que tá dando som? Agora eu não sei se tá... Aí, tá funcionando. Sem fone de ouvido é difícil. Vai ter que ser sem fone, por causa do delay. Não sei se vai ter delay também, eu sem eu ouvir, né? Eu ouvindo dá um delay, daí atrasa a minha batida na mão por causa do delay, sabe? Bora lá. Saying I love you is not two words I want to hear from you. It's not that I want to, not to say, but
essa música é muito bonitinha, essa música. Gosto muito dela e tal. Mas assim, tem um tempinho que a gente não canta, né? A gente meio que vai, esquece pequenas palavras. Se a gente esquece as palavras em português, imagina no outro idioma, né? Vamos lá. Esperando aqui vocês, ó. Vamos lá. Opa, deixa eu ver aqui. Quem é que tá aí? Ah, vai ser ruim hoje de bater papo. Comecei muito tarde, o pessoal não tá ligado. O pessoal não tá ligado que eu tô aqui, mas bora lá, vamos em frente porque atrás vem gente especial. Esse acorde aqui, ó, me lembrou aquela música. Não se vai, mas não, né? Não vou fazer não, bora lá. Sucesso autoral internacional. I know everything can happen. I know, oh, love will not die. I ask the sky, you and me, I will play, I see flowers to find you. Oh, oh. I don't know, I don't know, you say goodbye. I keep you, your love, you and me. I will ask the sky, you and me. I will play, I see first to find you. Oh, oh. You say goodbye and I say hello. You say goodbye and I say hello. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Muito boa música, eu gostei demais. Gostei muito, muito, muito demais. Música boa, né? Para mim, eu achei excelente. Excelente. O som tá bom. Bora ali. Então, mas o papo hoje não era música, né, pessoal? O papo não era música hoje. O papo era esperar vocês aqui para bater aquele papo sobre essa pauta, que é uma pauta muito polêmica. Cada um diz uma coisa sobre a pauta, né? Mas fazer o quê? Cada um diz uma coisa sobre a pauta e o que, que a gente vai fazer? Vamos em cima das pautas. Vamos lá. Ninguém para entrar aqui hoje comigo. Peraí, vamos ver. Peraí. Parará, por 8 pessoas. Ah, tá. Meu Deus, agora. Vamos lá. Bom. Deixa eu ver aqui um negócio. Espera aí. Foram apagadas as minhas mensagens no grupo do meu amigo lá.
bora. Vamos ver aqui. Aham. Isso. Quem é que está aí? Tem alguém chegando aí? Ainda não, mas não tem problema. Nós temos every time of the world. Temos todo o tempo do mundo e bora, vamos lá. Não vou. Bora lá, gente. Opa! O Vitor. Boa noite, Vitor. Boa noite. É o Vitor, por nick assim, FT6176. É o Vitor? Boa noite. Obrigado por estar aqui, tá? Hoje, não sei se você pode ficar mesmo, não pode, porque é muito tarde, né? Tarde, comecei tarde hoje, porque ontem eu fui até, hoje amanheci, né? Às 6 quase 7 horas da manhã. Tinha gente aqui, mas hoje eu acho que eles ficaram cansados, foram dormir, entendeu? Daí não tive muita sorte. Eu comecei muito tarde hoje, de repente até uma experiência, né? Vou começar mais cedo essa live. Só não comecei mais cedo porque eu estava dormindo, tá? Estava dormindo, eu tenho que parar com essa mania de dormir, de não dormir durante o dia e dormir lá por 3 horas da tarde e querer acordar às 6 para fazer conteúdo. Eu tenho que parar de perder essa mania. Então vou ter que me fazer um esforço, ir para a cama mais cedo, dormir, tá? Para poder fazer também um conteúdo mais cedo, porque faz uns 3, 4 dias que eu estou indo dormir às 3 da tarde. Aí não tenho como, né? Não tem como fazer. Valeu, obrigado pelo toque aqui, já foi top. Hoje a pauta, claro que não vai render, mas eu volto com esse assunto aí sim. Volto com esse assunto aí mais vezes aí. Já volto na próxima live, eu já volto com esse assunto aí sim. Até quem esteve aqui comigo tarde da noite não tá mais. Gente interessada, inclusive o rapaz que me apresentou esse software aqui, que eu achei mais fácil de trabalhar, que é o Restream, tá? Bem mais fácil que o StreamYard. É ele que me incentivou, ele que estava aqui, ele estava começando também, mas ele, pô, gostei dele, vi ele fazendo, fui pesquisar, vi que ele fazia, apareceu na tela que ele fazia aqui ó, no Restream, aí eu fui procurar e experimentei, estou gostando muito, é rápido para tu botar as coisas aqui, tu não precisa linkar, no YouTube tu não precisa linkar com
chave de transmissão, essas coisas, não precisa. Eu acredito que nem no... Todo mundo fala que põe chave de transmissão, não sei o quê. Acho que não precisa não, dá para colocar, linkar ele também no... Assim, né? Qualquer plataforma de vídeo. Inclusive eu vou fazer em 2 plataformas. Eu vou começar a fazer também lá no Face, sei lá, em algum outro lugar. Acho que no Face é mais fácil para mim. Tem mais gente no Face, então faço em 2, unifico o chat e marcha no progresso, né? Pauta promete, a pauta prometia, só que quem não prometeu foi o pessoal, né? Então, enquanto isso, eu vou fazendo uma musiquinha aqui, para ninguém ficar no vácuo. Pedir para quem por acaso estiver passando por aqui, já compartilhar, né? Fazer um compartilhamento aí, fazer um esquartejamento aí na live, aí, um compartilhamento. Eu comecei errado, 2 vezes live privada. Isso aí também mata um pouquinho a intenção do algoritmo, né? Tu entrou 2 vezes com a mesma live, o algoritmo já, opa, essa live já entrou, não dá a atenção que deve dar, entendeu? Mas é isso aí, bora lá. Quem está chegando aí, muito obrigado por estar comigo aí e tal. Quem quiser deixar a live rodando e ir dormir, pode também, que ajuda também. Sabe? É verdade. Não, tô brincando, mas se puder ficar aqui, obrigado. Se não puder também, não é uma ideia também. Bora, bora lá. Nunca mais eu começo à meia-noite, nunca mais. Vou fazer uma música aqui agora para aliviar um pouco a tensão de ter começado tarde demais. Como é que é uma coisa? Espera um pouquinho. Você não quis me ouvir, você não quis saber, desfez do meu amor, que pena. Hoje é você quem está sofrendo, amor, um dia vai te chamar de volta. Hoje sou eu quem não te quer, vai ser tarde. O meu coração já tem um novo amor, ainda não. Você pode fazer o que quiser, agora sim, você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei. Isto não se faz, você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão. É tarde demais, que pena, amor, que pena, amor, que pena. Que pena, amor, ô louco. Gente, meus amigos, minha gente, o que a gente vai fazer? Hã? O que a gente vai fazer? Vamos... Opa! Eu quero pedir para vocês que estão chegando aí, me dá um salve aí na live e me dê para mim também dê para mim um like, não custa nada, gente. Vocês podem... A pauta é sobre extraterrestre. Quem quiser falar, a gente fala, tá? Como ninguém está dando a resposta no chat, eu estou aqui cantando uma música. Se vocês preferirem, eu também posso cantar uma música. E entre uma música e outra, entre um papo e outro, alguém pode fazer uma pergunta sobre extraterrestres, sobre OVNIs, contar a sua experiência, tá? Pode contar a sua experiência aqui, vai ser massa, tá? Então eu quero que vocês sintam-se à vontade aqui. Quem já conhece o canal, muito obrigado. Quem não conhece,
Seja bem-vindo, tá? Inscreva-se no canal, tá? Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like, seja muito bem-vindo, tá bom? Ó, o que eu quero dizer para você é o seguinte, eu não consigo ver quantas pessoas estão online comigo, mas isso é um bug que deu aqui, sempre tem buguinho, sempre tem bugzinho, mas não vamos reclamar não. Então, se quiser fazer alguma pergunta ou pedir alguma música, eu sou todo ouvidos aqui, tá? Eu sou todo ouvidos com vocês, e se vocês quiserem, puderem compartilhar a live, muito obrigado. Quando ninguém diz nada, gente, tá? Sobre aqui sobre o nosso tema, que nem eu falei, vocês podem tanto pedir uma música quanto fazer uma pergunta, contar uma experiência sobre ufologia, tá? Quando ninguém faz isso, eu vou cantando uma música aqui que eu mesmo escolho. Desculpa que eu estou bem rouco hoje. Eu sou rouco, mas hoje eu estou mais. Hoje eu estou daquele jeito de rouco mesmo. Tá? Deve ser uma mudança de tempo que vem por aí. Tá esfriando um pouquinho. Eu acho que esse inverno vai ser um inverno que eu gosto, aquele seco, aquele inverno que não chove direto, que é frio, mas não chove. Chove só, é um inverno com chuva de verão. Chove pouco, no outro dia já para de chover e o frio continua, entendeu? Esse inverno que eu gosto, inverno que a minha infância foi toda com esse inverno. Então quero dizer, pessoal, pode dar o like para mim e eu vou cantar uma música aqui, tá? Beleza, não leva a mal, vou cantar uma música. Deixa eu ver se estão me ouvindo aí, então. Eu vou cantar uma música, tá? Enquanto eu espero uma pergunta sobre ufologia ou um pedido musical, tá, gente? Bora lá. Opa, Felipe, querido. Nossa, Felipe, olha quem é que tá aí, ó. Meu querido amigo Felipe. Tu não tá aparecendo para mim no canal lá, Felipe. No canal não. Você não está aparecendo no... Ah, agora apareceu. Opa, boa noite. Pera, vamos lá. Boa noite, Jack. Extraterrestre em pauta. Eles estão chegando agora ao vivo. Exatamente, Felipe. Felipe de Cataguás, Minas, no debate geral. Querido, obrigado por estar aqui comigo, tá? Cara, eu nem sei se você fez live hoje, sabe por quê? Porque eu dormi, cara. Eu tô com uma mania já há uns 3, 4 dias, mais até, de ficar acordado, cara. De manhã eu vejo o sol, que eu amo a noite, mas eu gosto do dia também, né? Eu vejo o sol, as minhas janelas aqui são de vidro, eu vejo a claridade do sol, e aí eu perco o sono com aquela claridade ali, aí eu não vou pra cama. E aí vou pra cama lá por 2, 3 horas da tarde. E aí tá dando nisso, mas eu vou começar a dormir pelo menos 6 horas da manhã quando eu paro a live, né? Tipo assim, entendeu? Vou dormir, né? Ô Felipe, vem pra tela, Filipinho, vem pra tela, vem pra tela, bom te ver aqui, cara. Ô, tu passou a ser especial pra mim, por quê? Porque eu gostei desse software aqui que eu não conhecia, eu não fazia live aqui, eu tinha, né, a gente tem mania de não estudar as coisas. Eu via ali Restream, não sei o que, eu via, mas não dava bola. Ele é muito melhor do que... É muito melhor. Ele é muito melhor porque que ele é melhor. Deixa eu ver aqui. Ai, o que eu fiz? Ah, isso aqui. Sejam todos bem-vindos. Entende, ô Felipe? Ele é bem melhor do que aquele StreamYard, aquele. Não tô fazendo, né? Até cabe uma propagandinha, porque a gente usa ele, né? Então é o seguinte, ô Felipe, quer entrar na tela comigo ou quer me pedir uma música? Fala comigo. Hã? Quer entrar na tela para entrar na pauta? Vamos lá. Eu vou fazer uma música enquanto o Felipe não me responde, enquanto ninguém me diz nada aqui, né? Eu sei que tem... Pessoal, vocês estão aí, dá o likezinho para mim, tá? Aqui tem 5, 6 pessoas, já tivemos 7 agora. Para quem está começando, um canal né, do nada, um nicho novo, 7 pessoas já é muito, só que eu ganhei só um like até agora, beleza? Ganhei só um like. O like ajuda também, querendo ou não, indiretamente ele ajuda bastante o like. Deixa eu ver, cadê o que o Felipe... Aí, tá aqui de novo. Eu vou botar essa tua mensagem na tela para o pessoal ver sobre o que a gente tá falando aí, porque tem gente que entra e não lê o título, tá? Opa! O Felipe falou. Então, Felipe falou aí, pede uma música. Então pode pedir. Tu quer pedir a música, Felipe? Você pode pedir. Ou entrar na pauta e discutir comigo as tuas experiências,
Se você não teve ainda, eu te conto uma que eu tive. Na verdade, eu tive duas experiências. Tá? Eu tive duas experiências, eu não vou contar agora para não dar spoiler, só quando tiver alguém na tela comigo, aí eu conto. Deixa eu botar o link, eu vou botar o link no chat. Dormir na praça, beleza, deixa comigo, já mando. Deixa eu botar o chat aqui, eu vou botar o link na tela para se surgir alguém aí que queira entrar. Na tela não, vou botar aqui e vou botar ele fixado também, tá? Botei ele fixado para quem quiser entrar, tá? Eu tenho duas experiências, aliás, tenho duas experiências com extraterrestre, duas. Uma presencial, assim que eu fui, e outra em sonho. Mas as duas é muito parecidas uma com a outra. E cada uma está separada pela outra por mais de 30 anos de distância. A presencial eu tive há 30 anos, e a que me levou de volta a essa presencial eu tive agora há pouco tempo. Um pouquinho antes da pandemia, 2019 ali, por ali, eu tive a outra experiência, que ela foi um sonho, que eu me senti naquela outra experiência, mais de 40 anos atrás, e quando eu acordei eu me senti que eu não foi apenas um sonho, que eu estive lá mesmo. Então eu queria que vocês talvez eu fui abduzido, entendeu? Talvez eu fui abduzido, não sei. Então, mas isso aí eu só posso conversar profundamente se alguém entra na tela comigo, tá, pessoal? Vamos lá então, dormindo na praça? Como é que é? Não lembro mais do começo. Do começo que eu digo é do toque. Aí, aconteceu o seguinte, essa música aí é do ano de 99 para 2000, não sei. Se alguém puder me dizer aí, me pesquisar, eu acho que essa música é do ano de 99, tá? No verão 99 e 2000. E aí ela fez muito sucesso. Eu lembro, né, que todo mundo cantava essa música, e eu tocava no Sabor Brasil, em Balneário Camboriú, só que eu não gostava muito, eu nunca gostei muito do que tá na moda, sabe? É moda, eu não gosto, eu gosto das coisas clássicas, né? E eu não gostava dessa música, porque tinha todo mundo cantando, aí eu pensava assim, ó, pô, eu também vou cantar isso aí, ter todo mundo cantando. Você passava atrás de um quiosque, de noite você passava nos bares da orla, estava todo mundo cantando a música. Você passava de dia, de manhã, de tarde, na areia da praia, a cada 100 metros tinha um carinha debaixo do guarda-sol com a música. Ninguém sozinho. Aí aquilo me encheu o saco, assim, né? Eu não cantava ela. Depois, quando passou a onda, que ninguém mais cantava, comecei a cantar. Eu sou assim, se tu me pedir uma música de agora, assim, se ela não for muito boa, eu não vou cantar. Ou então, se todo mundo estiver cantando, tudo quanto é música estiver cantando, aí eu estou fazendo a mesma coisa deles. Porque eu gosto de fazer coisas que eles não fazem, tipo música mais clássica, que eles pensam que a moda agora é que é outra. Não. Eu gosto de cantar aquela música que te traz alguma lembrança e toca o coração. Como é que é? Vamos ver uma coisa. Vamos fazer uma musiquinha aqui, ó. Parece que ela é brega. É Roberto Carlos. Coisa boa. Tipo assim, ó. Como vai você? Vem que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber. Ei, como é que você vai, mulher? Como vai você? Como vai você? Ó, gosto de cantar coisas assim. É clássica, mas é coisa que não vai ser esquecida jamais.
Ninguém vai esquecer essa música tão cedo. Ele faz essa música tem 50 anos. Essa música é mais velha que o Pato Donald, sabe? Tipo assim, né? Modo de dizer, mas é por aí. É por aí. Então gosto de coisas assim. Agora, se tem coisa nova que é boa, daí não tem como, aí eu canto. Só que ultimamente eu confesso para você que o que é sucesso está muito dividido, né? Pauta nem é música, a pauta ela é ufologia, mas só quando tiver alguém na tela. Você está aí ainda, Felipe? Se você está aí ainda, me diz uma coisa, Felipe. Quantas horas você já tem? Quantas horas você conseguiu já com o teu conteúdo? Eu tinha há duas lives atrás, eu tinha 242 lives. 2 lives atrás, o Felipe. Agora eu tô com 500 e poucas, 536 eu acho. Por isso que eu queria saber quantas horas você tem, porque é o seguinte, Felipe, eu não sei se você está aqui ainda, porque provavelmente não, né? Mas eu vou dizer isso, também, se você rever, você vai ver. Eu queria entrar no teu chat lá, na tua live, queria entrar, nem sei se você fez hoje, acho que não, porque eu não recebi notificação, né? Não recebi notificações. Deixa eu até vou olhar aqui, ó. Não recebi, você não deve ter feito. Deixa eu ver uma coisa, pera aí. Vou trocar de canal aqui para ver se eu vejo. Deixa eu dar uma olhadinha. Quero ver se eu não recebi notificação, Felipe. De repente você não fez uma live, né? Porque eu queria entrar na tua live, eu preciso te ajudar também. Deixa eu ver aqui, ó. Bom, se você fez live, eu não recebi. Não recebi a tua notificação. Mesmo se eu tivesse recebido, eu já expliquei que eu estava dormindo, né? Mas nem a notificação veio. Para mim chegar lá e dar pelo menos um comentário depois. Gabriel Diniz, tudo bem? Boa noite, Gabriel. Poxa, que bom ter tu aqui. Gabriel, tô aí, tô no esforço aqui, sabe? Hoje eu comecei essa live, Gabriel, muito tarde, Gabriel. Te dar boa noite aqui na tela também, ó. Hoje eu comecei essa live muito tarde porque eu tô indisciplinado. Eu tô ficando indisciplinado, Gabriel. Eu fui dormir 3 e pouca da tarde. Aí acordei agora perto das 11. Então ficou difícil, daí eu fiz peguei 11, não vou mentir, acordei 11 e pouca. Aí fiz a live, comecei meia-noite 15. E aí, cara, então eu tô meio indisciplinado, eu vou tentar fazer esse conteúdo mais cedo. Ontem, por exemplo, eu comecei 10 da noite, 10 e um pouquinho, 10 e 10, eu acho que eu comecei, se não me engano. Pô, eu tive gente aqui na tela comigo, Gabriel, até de manhã, Gabriel Diniz. Tive gente até 6:30 da manhã, eu fechei a live. E aí, em vez de dormir, eu fiquei aqui, né? Tu vai ver como é que ficou a live, você vai editar, cortar alguma coisa da live que não tenha tido, porque ontem era a primeira vez que eu fiz live nesse aplicativo, foi ontem, e aí ele deu muito problema de som, ruído e tal, e eu fiquei cortando umas partes aqui da live que deu errado, né, editando e tal, e aí, porque direitos autorais não dá, né, eu só corto porque deu errado, mas algumas partes erradas, onde não funcionou o som, onde não funcionou a câmera dos amigos lá, dos que estavam na tela comigo, eu fiquei com gente na tela até quase 7 horas da manhã. Então, eu quero, se você quiser vir para a tela comigo aí, não sei se você está em casa ou no trabalho, o Gabriel, tu é colorado, né, Gabriel? 1909, não, 1990, achei que era 1909, falhei, 1909 é o aniversário do meu time. Assim, ó, se você quiser entrar na tela, o link está aí, ó. Tá aqui no comentário fixado, tá o link aí na tela aí. Se quiser entrar aqui, discutir a pauta, a hora que tiver alguém na tela aí a gente discute a questão extraterrestre, né? Eu vi, eu também assisti. Eu comentei lá, ele arrumou o carro, trocou a correia dentada, ele trocou acho que bomba de água, ele trocou bastante coisa. Com bastante coisa no carro. Trocou aquela... Você é flamenguista? Eu também gosto do Flamengo. Trocou aquele recipiente da água ali, né? Aquele recipiente da água, ele trocou. Eu estava ali até a hora que ele pediu o recipiente da água, eu estava ali.
tá? Eu tava ali, não, eu olhei, não é que eu olhei, pra tu ver, aquela hora eu não tinha ido dormir ainda, aquela hora que ele tava ali mexendo no carro, que ele pediu o recipiente da água, ligou lá pro cara da loja, mandar o mototáxi entregar as coisas ali, o motoboy entregar ali, até aquela hora eu não tinha dormido. Ainda olhei um tempão a live dele, dei comentário lá, não sei se você viu lá eu dando comentário. Só que ele estava do Canadá, ele me deu só ele só comentou uma coisa que eu escrevi lá que foi lá sobre o preço das coisas. Eu comentei lá sobre que paulada, daí ele comentou e deu risada também, né? Aí, mas ele lá não podia responder muito o chat, né? Mal ele consegue responder o superchat, né? Que daí ele estava ali na atividade. Às vezes, ele trocou a mangueira sozinho. Trocou a mangueira, mas não hoje, né? A mangueira ele trocou outro dia, trocou hoje também? Trocou hoje? Não sabia. Eu tava ali até a hora que ele comprou, a hora que o cara tirou o parafuso lá de baixo do... Eu até achei que ele estava mexendo nos pivôs, quando eu cheguei na laje, achei que ele estava mexendo na ponta de eixo ali, nos pivôs ali, nos negócios ali, na barra de direção ali. Eu até pensei, depois eu vi que ele tinha tirado a correia dentada, a correia da correia, né, deitada. Aí eu vi que ele chamou, pediu depois. Hoje ele trocou sozinho, hoje? Ah, então tá. Pois é, o Guilherme, o Gabriel. Então, né, o Renan é gente fina. Aí o seguinte, o Renan, às vezes, não aconteceu nesse canal ainda, mas ele manda o pessoal do chat para cá, quando termina. E, infelizmente, hoje, quando eu comecei a live, ele já tinha terminado. Ele está indo ali por 11, 11h30, e eu não tinha começado ainda, porque eu dormia até as 11h30. Então, quando eu cheguei aqui, ele já tinha terminado a live. Se não, era fácil dele redicionar o povo para cá. O povo gosta de vir para cá, a maioria do povo que está lá no Renan gosta de mim também, porque nós somos amigos, daí o povo gosta de mim também. Muitos inscritos eu mandei para ele, sabia? Eu tinha um outro canal que era maior, aí foi hackeado, mas antes de hackear o canal meu, eu mandei muita gente para lá. Sim, e ele sabe, ele fala na live toda hora, o Jack me ajudou, não sei o quê. E hoje ele me ajuda também. Esse canal aqui, por exemplo, eu estou precisando de uma ajuda top nesse canal. Sabe? E ele já mandou outro dia, nesse canal aqui, ele mandou já, por exemplo, a primeira vez que ele já redicionou 2 vezes, uma vez da live dele e outra vez da live da Loiva, se não me engano. Aí, eu estava com 970 inscritos. Ele mandou para cá, eu passei para 1.000, na mesma live eu passei para 1.040, 1.030 e poucos. Hoje eu estou com 1.040 aqui, né? E por quê? O pessoal veio de lá e se inscreve, entendeu? E aqui o que eu tenho para hoje é manter a live aqui e tal, e manter principalmente essa parceria dele que está me dando essa força aqui, até eu me engrenar um pouco com meus próprios pés, porque o YouTube mesmo ele não entende. O YouTube ele tem um algoritmo, que ele é uma lógica, né? Opa! É uma lógica, né? Uma máquina, então não é humano. O algoritmo não é humano, então não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, a gente tem que contar com o algoritmo, a gente tem que contar com um pouquinho de sorte. Você que está chegando agora na nossa live, gente, tem no comentário fixado, tem o nosso primeiro... Deixa eu ver se está no fixado mesmo. Não está, é diferente aqui. Não, deixa eu ver. Eu vou ter que fixar o comentário aqui, eu acho, espera aí. Eu não fixei o comentário no YouTube, fixou aqui. Tá, agora eu fixei lá, ó. Agora ficou fixado lá no primeiro comentário. No primeiro comentário. Não está aparecendo muito para mim, mas eu fixei. Deixa eu ver aqui. Tá fixado. Para vocês deve estar aparecendo fixado aí, tá? O comentário. E aí o seguinte, é um comentário que tem o link dessa live. Quem quiser entrar na tela comigo, clica nesse link que eu coloco vocês na live, tá? Coloco vocês na tela comigo. É só clicar no link, a hora que você estiver pronto, eu te coloco na tela para você debater comigo. Ontem eu fiquei com pessoas debatendo comigo até 6h30 da manhã.
o amanhecer para hoje, tá? Então, vem que é bacana, é muito bacana. Ó, aí como ninguém entrou na tela, esses assuntos assim das pautas eu só debato quando tem alguém na tela. Hoje não entrou ninguém, mas ontem entrou legal, entrou bacana, entrou gente pra chuchu ontem. Foi maravilhoso. Hoje, lógico, essas pessoas que ficaram comigo até 6 da manhã, alguns deles estão dormindo porque não estão acostumados, né? Eu não entrei, eles foram dormir cedo, porque o sono deve ter batido. Ficaram a noite toda comigo, que foi o Nicolas, a Adri, o Felipe ficou um pouco. Ô, o Felipe tá aqui ainda, Felipe? Opa, o Felipe tá aí, ó. Ô, Felipe, então me responde, Felipe. Responde a pergunta que eu te fiz, querido. Eu queria saber quantas horas tu já conseguiu, cara. Que eu quero entrar na tua live para ficar assistindo, compartilhando tua live. Quero saber quantas horas tu já fez. Eu, em 2 lives, eu consegui 200 e poucas horas já. Eu tinha 332, estou com 500 e poucas já. Então, em 2 lives. Então, eu queria que você me dissesse se você já atingiu as... Agora são 3.000 horas, né? Depende do número de inscritos que tu tem, cai para 3.000 horas a exigência, né? Se tu chegar aos 3.000 e a 500 inscritos, ó, se tu chegar a 3.000 horas com 500 inscritos, tu já é monetizado. Entendeu? Agora, se tu chegar com 500 inscritos e não tiver 3.000 horas, tu vai ter que ir a 4. Tá? Até chegar o... Ô Felipe, entra aí, Felipe. Conversa comigo sobre extraterrestre, cara. Tu já tá na cama? É? Aí, ó. Olha ali, a saudação do meu amigo ali, ó. Do Gabriel. Gabriel e Felipe. O Felipe já pediu uma música aqui, já que ninguém quer entrar. Não tem ninguém para bater a pauta, é muito tarde, né? O pessoal às vezes está na cama já, eu compreendo. Eu bobeei, eu comecei tarde demais. Então eu vou voltar amanhã com essa mesma pauta aí. Tá? Eu vou trocar o título para não ser o mesmo para o algoritmo, eu vou trocar a capa. E aí eu volto com esse mesmo tema amanhã, porque tem que ser debatido os temas, né? Eu não posso sair daqui sem debater o tema. E eu só debato o tema com alguém que está na tela, eu não posso debater só com o chat. Então eu já dou a oportunidade para todo mundo que quiser entrar na tela comigo, qualquer pessoa pode entrar. A única coisa que eu peço é que se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal e, se possível, ative as notificações. Ó. Eu subi de novo aqui, ó, o link. O link está aqui embaixo aqui, ó. Opa, tu já viu o disco voador? Ah, então tá, pois então, cara, é isso aí que eu ia debater aqui na tela com alguém, mas eu também já vi, mas me conta a tua experiência, já que tu não quer entrar, conta no chat mesmo a tua experiência, que daí eu vou contar a minha. Pode contar a tua experiência calmamente, que eu vou, enquanto tu vai digitando, porque é ruim ficar digitando, né? Por isso que eu peço para as pessoas entrarem na tela, que daí fala, é mais fácil. Se você quiser contar aqui a tua experiência no chat, bem detalhada, vai dar trabalho, porque tem que estar digitando, né? Por isso que eu prefiro quando a pessoa entra. Mas se tu quiser dizer alguma coisa, pode falar aí. Pode falar o quanto tu está disposto a digitar, pode contar que eu vou comentando aqui com o pessoal. Ó, o Felipe já viu o disco voador. Até vou botar na tela isso aí para o pessoal saber que a gente está com a pauta em dia. Ó, eu já vi disco voador. Já vi, foi disco voador, diz ele. Ah, ele não se lembra claramente por ter 3 anos de idade na época. Legal, eu também me lembro quando eu era novinho, pequenininho, eu me lembro. A gente não, na verdade, todo mundo lembra alguma coisa. Não podem lembrar tudo, mas alguma coisa a memória guarda. Eu me lembro da minha mãe eu não me lembro tudo, né? Mas eu me lembro de eu no berço, a minha mãe lavando roupa do lado. Eu me lembro de eu no berço, enchendo o saco, chorando, e a minha mãe lavando roupa. E o radinho tocando música numa rádio lá, o locutor falando. Eu me lembro de tudo isso. Entendeu? Quando eu tinha, acho que não tinha 1 ano ainda, porque eu estava no berço. Entendeu? Que loucura, né, cara? Se todo mundo procurar, é que ninguém faz. É que nem todo mundo não acredita em extraterrestre, mas não olha para o céu. Todo mundo, não me lembro da minha... Se você procurar, você vai achar um momento, nem que seja um momentinho, quando você tinha menos de 1 ano de idade. Você vai achar na tua memória.
Ó, o Felipe já mostrou aqui uma memória de 3 anos de idade. Se o Felipe se esforçar, ele vai achar uma memória dele no berço, ou na cama, ou aprendendo a andar. Pode ter certeza, todo mundo aprende isso. Todo mundo. Uma lembrança, pelo menos, tu leva para o resto da tua vida, daquela fase tua de infância. Coisa de Deus, né? Eu me lembro de eu num carrinho, não sei se eu estava num carrinho, numa caixinha, não sei onde que eu estava. Estava em cima de 2 cadeiras com um travesseiro, não sei. Mas quero acreditar que era um carrinho, né? Que era um carrinho de bebê, assim, desse que ele dorme, um bercinho de bebê. A minha mãe do lado dele lavar roupa e eu ali chorando. E de quando eu não chorava, mas eu me lembro que eu chorava ali, entendeu? E o rádiozinho, ó, todo vapor. E então, que pena que você não se lembra direito, né, Felipe? Mas assim, ó, se você falou alguma coisa, você lembra. Ah, deu curiosidade agora de saber pelo menos um detalhezinho que você lembra da tua idade de 3 anos, do que você viu. Não precisa lembrar claramente. Lembra do que tu lembra, fala do que tu lembra, do que te levou a pensar que tu lembra, entendeu? Fala assim que ó, tá vendo? Tá vendo que incrível? Interessante? Interessantíssimo, hein? Só o fato de você ter 3 anos de idade ali já é um fato assim doido, sabe? Pô, o Felipe não me falou como é que ele conseguiu lá, quantas está o canal dele. A quantas está o canal dele? O meu tá esse aqui tá com 500 horas já. Deixa eu ver uma coisa, esse canal eu tenho quantas lives eu tenho nesse canal? Vou ver. Eu estou feliz com esse meu pouco tempo aqui, porque eu estou muito feliz com essas horas que eu estou conseguindo, sabe por quê? Porque, cara, eu sei o quanto é difícil conseguir horas e inscritos, é difícil demais. Mas por que as pessoas conseguem? Porque elas não desistem. Ah, o cara lá tem 1 milhão, 2 milhões de inscritos. Tá lá, quando ele começou, ele foi muito... Ó, pera aí um pouquinho. No meu caso é que tinha uns 3 anos, beleza. E levava uma babá. E vimos um disco voador. Ah, os relatos da tua mãe. Tu mesmo não lembra. Ah, a tua mãe também viu, então. A tua mãe viu. Ah, tua mãe, tá. Tá, não foi... Tu mesmo não lembra. Mas a tua mãe te contou. Uhum. Cara, então será que eu sou um privilegiado? Que eu me lembro de eu no berço, meu. Eu me lembro de eu no berço. Eu me lembro. Não me lembro tudo, mas me lembro de eu no berço. Menos um dia eu me lembro. Menos uns minutos ali eu me lembro quando eu não tinha 1 ano de idade, eu me lembro. Se bobear, eu tenho outras passagens da minha tenra infância, eu lembro ainda algumas coisas. Mas aí são coisas que não são tão importantes, né? Mas essa coisa de eu estar no berço e a minha mãe lavando roupa e tal, é marcante. Essa eu me lembro. Outras coisas, assim, eu até me lembro também, mas não são tão marcantes. Me lembro de eu no dia a dia, assim, mas não tem detalhes, né? Eu só sei que eu me lembro daquilo ali. Eu já era mais crescidinho, lógico, né? Já caminhava e tal. Já, né? A fase de gatinhar eu não me lembro, mas eu lembro quando eu era muito novo, eu tinha o que os caras chamam de paralisia do sono. Eles não conseguiram dar um nome melhor para esse fenômeno, porque é quando você fica na cama, você não consegue se mexer e você vê entidades. Você não consegue se mexer e nem falar. Eles deram o nome de paralisia do sono, por não ter um nome científico, porque o fato ele é bem profundo, né? Ah, vamos chamar de paralisia do sono, para não cravar fundo, porque isso é espiritualidade, cara. Isso é alguma coisa, isso é a transição, sabe? É uma transição de um mundo carnal pro... tem um contato, uma coisa aconteceu ali. E eles chamam de... Tem coisas que eu não... Por isso que eu não gosto muitas vezes do pessoal muito técnico, porque todo mundo chama de quê? Paralisia do sono, quer dizer, preguiça de estudar o negócio certo. Ah, não, mas eu fiquei paralisado e apareceu tal coisa.
Aí eles acharam o mais importante é a paralisia, não a coisa que apareceu, entendeu? É o medo de estudar, medo eu diria medo de estudar, né? Medo de esclarecer, de ficar esclarecido e esclarecer. Ó, peraí, vamos lá então. Vamos ver aqui, ó. Ó, a Copa de 94 eu também tenho lampejos, como o gol de falta do Branco. Opa! E o Baggio perdendo o pênalti. É, isso aí. Quantos anos você tinha, Gabriel, nessa época? Nessa época, quantos anos você tinha? Daí quantos anos você tem agora? Porque nessa época aí, em 94, é logo ali, né? Ah, mas tu é de 1990? Tá, tu é novinho. Tu é de 1990, né? Pô, já é uma lembrança importante, cara. Esse aí que tu falou, né? Nós que somos mais velhos, lembramos todos. Mas se tu é de 94, tu é de 90, tu tinha 4 anos, 4 aninhos. Te lembra? Já é é 3 para 4. Já é um dado importante esse aí. Já é um dado importante. Tu te lembrou bem do gol de falta e do Baggio perdendo aquele gol. O Baggio deu o chute para a lua. Aí tem as teorias das conspirações, né? O Baggio chutou aquela bola muito para cima. E ele sabia bater muito bem na bola. Aí vem as teorias das conspirações, né? Que daqui do Brasil não deu, mas lá na França eu sei que deu. Lá na Itália eu sei que deu. Tipo, pô, ele ganhou para botar essa bola fora. Foi vendido, estava combinado isso aí. Lá aconteceu isso com certeza. Nós aqui não ficamos sabendo. Como aconteceu no Brasil, né? Aquela vez que tiraram o Neymar da Copa, que o colombiano aquele, né, pegou e veio por trás dele assim, deu uma joelhada nas costas dele, ele ficou um monte de tempo se machucou, saiu de campo. Aí no outro dia ele aí saiu de cadeira de roda, não sei o quê, né? Aí no outro dia ele estava sorrindo e brincando e até batendo bola no CT, não sei onde é que foi essa Copa de 94, não lembro bem. Foi na Alemanha essa Copa? Não me lembro. Para lembranças assim, eu não me lembro de nada. Tipo, onde foi os lugares, ano de Copa, eu não me lembro, entendeu? Eu não sei separar a Copa do ano, não sei, entendeu? Não sei. Mas eu tenho memória boa para outras coisas, para letra de música. Eu tenho péssima... Eu não guardo fisionomias, entendeu? Que é coisa que quem faz... tinha 3 para 4 anos, isso aí. Então... Isso aí que tu falou do gol do perdido do Baggio e do gol de falta do Branco, que o Branco chorou na hora que a bola entrou, então ele chorou. Ele estava no máximo da pilha de querer ganhar aquela Copa do Mundo. Ele foi para se classificar, né? O Brasil ia perder ia sair fora, né? E ele deu um chute de falta lá do meio da rua, que se não me engano foi o Bebeto que botou assim a barriga para frente e a bola passou pelo Bebeto e entrou no gol. Se o Bebeto não tira as costas fora da bola, não teria sido gol. Ó. O Baggio estava com um problema no joelho. Aí tem as teorias, né, cara? Ele acabou com o jogo naquele jogo. Ele acabou com o jogo. E se não me engano, ele jogou 90 minutos. Aí tá, né? Ou se falaram que ele estava com problema no joelho depois que ele errou o gol, entendeu? Vamos ser franco, ele acabou com o jogo. Tu te lembra ainda? Tu te lembra? Lampejos, tu falou, né? Não, foi exatamente isso que aconteceu. Só que eu vi aquele jogo. Ele acabou com o jogo, pai. Quem tá com o joelho machucado não acaba com o jogo. Agora, depois que a imprensa fala, o que a imprensa diz, é o que fica. Infelizmente, a imprensa, o jornalismo é o quarto poder, porque ele tem o poder da informação, ele manipula a tripulação, entendeu? Dessa nave chamada Terra, o jornalismo. Eles se chamam de o quarto poder, e se tu for notar, eles são o quarto poder mesmo, porque a gente depende deles para a informação, né? E aí já era, o que eles falam é lei, entendeu? Mas assim, ó, eu vou falar para tu, tá? Eu nunca tinha visto essa teoria do joelho. Mas fala pra tu, ele acabou com aquele jogo. Jogou muito, mas muito. O homem jogou muito. Deixaram, ele era o craque da Itália. Ele era o craque do mundo na hora. Eu acho que ele foi o melhor jogador do mundo, tá? Acho que ele foi o melhor jogador do mundo.
se não me engano. E ele estava no top do top do top. O que tu faz quando está no top do top do top? Tu empurra a batata quente para a mão do top. Era o último pênalti, ele errou. Se ele errasse, a Itália saia fora. O que ele fez? Errou o pênalti. Entendeu? A de 98, tu lembra? Uma coisa eu vou te garantir, viu, Gabriel? Uma coisa eu vou te garantir, você entende mais de Copas do que eu. Você entende mais de Copa do que eu. Deixa eu botar um recado aqui para não ficar... Vou botar um recado na tela aqui, ó. Aí. Tu viu o jogo? Peraí. Tu viu o jogo na íntegra? Foi comprado o jogo de 98? Que o Brasil perdeu a Copa, perdeu a Copa para a França? Foi 98, né? Eu não me lembro. Foi 98 ou foi no. O Felipe? Caramba! Cadê o Felipe? Cadê o Felipe? 98 foi comprado? Pode ser. Eu acho que foi por isso que eles começaram a fazer a Copa por causa disso aí. Ô Felipe, o Gabriel, eu vou falar uma coisa pra você, ó. Eu acho que tu tem razão, sabe por quê? Tu tens razão. Tá aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Vou botar esse recado aí, ó. Tu deve ter razão, sabe por quê, o Gabriel? Porque logo eles começaram a fazer a Copa em vários países, em 2 ou 3 países. Esse ano vai ser em 3. Eu acho que é para dificultar a manipulação, né? Se eles quiserem, eles manipulam igual, mas eu acho que é para dar uma dificultada, né? Em 1998 contra a França. Sim, sim. A França levou o caneco, né? Pois é, deram ali que o Ronaldo tinha tomado, como é que chama? Tomado remédio, não sei o que, tal, e estava mal, não sei o que, que ele tinha desmaiado, desmaiado e tido convulsões no vestiário. Só que foi só naquele jogo, ele nunca mais teve convulsões, ele nunca mais nunca mais. Levaram para o médico da seleção francesa? Pois então, cara. Então, por que isso? Não tinha médico no Brasil? Do Brasil lá? A CBF não tem médico? É que o médico é o seguinte, ó. O médico, eu trabalhei em hospital, tenho amigos médicos. Aqui no meu WhatsApp eu tenho amigos médicos. Tenho diretor de hospital aqui no meu coincidentemente. Médico, cara, a autoridade dele ela é máxima em todo mundo. Tanto é médico e até depois abaixo, não querendo, né? Não querendo denegrir, não, mas até abaixo um pouquinho, enfermeiro também. Tem toda a autonomia mundial quando o caso é saúde. Se tu fala assim, ó, tu chega num país para entrar, se tu diz assim, olha, eu sou enfermeiro, entendeu? Está aqui meu passaporte, tal. Qual é a tua profissão? Eu sou enfermeiro, trabalho no socorro, pá, eu trabalho no hospital tal, ou trabalho no socorro, eu sou um socorrista enfermeiro. Ou médico, tanto faz. Aquele país lá que tu está entrando e tal, já te olha com outros olhos. Entendeu? É um cara que tem uma profissão que ela tem um patamar elevado na proteção da humanidade, é um médico.
é um enfermeiro. Esse pessoal ele tem o respaldo da autoridade, entendeu? Então por que que levaram para o médico da França, que eu, como eu trabalhei em hospital e sei dos poderes dos caras, é uma coisa que eu estou sabendo agora disso aí, e eu gosto mais da bola rolando dentro do campo, então os extra-campo eu não me ligo muito, sabe? Mas estou sabendo agora, essa história do médico, o médico era outro. Na minha cabeça isso, estou sabendo agora, mas na minha cabeça isso aí não entraria na época. Se eu soubesse na época, eu ia criticar até hoje, entendeu? Porque o médico, só se o médico brasileiro estava doente, coisa parecida, tinha também sofrido alguma coisa, né? Relatos do Edmundo que viu o Ronaldo Koeman. Pode ser, então pode ser que deram um remédio errado para ele lá e ele, né? O Edmundo é um cara que ele teve um pouco de azar na vida, né? O Edmundo, apesar de até hoje ele ser rico, eu acho, mas ele teve um pouco de azar. Ele foi, eu acho que hoje em dia ele é um cara tranquilo, rico, porque ele está bem financeiramente, inclusive, e não é escrachado. Ele teve um pouco de azar, ele teve um acidente uma vez que tinha um pessoal, até umas meninas de menor no carro dele, uma delas morreu, ele também se machucou, tem ainda uma sequela no rosto, até hoje, se tu olhar bem ele. E aí ele foi tido como Edmundo, o animal, não sei o que, o mau caráter. E eu acho que ele sofreu muito com isso. Eu não conheço ele, nunca falei com ele, não tenho nenhuma proximidade com ele, né? Nós não vivemos nem no mesmo convívio, assim, né? De vida, mas eu acho que ele foi uma pessoa eu acho que ele teve uma certa injustiça pro lado dele, sabe? Porque ele era considerado um dos melhores e sempre teve outros paralelos a ele que também eram melhores, só que trabalhavam com os mais poderosos. Então ele foi muito. Tu tá com 980 horas, é isso? Ô Felipe, isso quer dizer 980 horas? Por quê? Porque 89 também é 8.9. Tu disse que tu tá com 980 horas, cara? Se tu tá com 980 horas, parabéns. Logo, logo vai chegar. Eu tô com 500 horas, com 4 lives. Oba! Coisa boa, né? Ah, por isso ele foi jogar E olha, então, o Gabriel, por isso ele foi jogar na Itália, né? Mas vou falar para você, tá? Mesmo por isso ele ter ido jogar na Itália, que é uma grande saída, lá tu vai ganhar em lá. Qual é o dinheiro italiano, hein? Como é que chama Como é que se chama o dinheiro italiano? Não sei. Mesmo ele indo ganhar numa moeda mais valorizada, cara, isso demonstra uma saída enorme, não é fácil. Tu ir jogar num lugar melhor catalogado como a Itália, primeiro mundo, paga bem, trata bem os seus atletas, os seus colaboradores, tendo a fama de mau caráter, de animal, de bater o carro, matar a menina, entendeu? Tu ter essa fama aí pra lá, cara, eu acho que ele deu um nó em pingo d'água, cara, porque geralmente quando todo mundo quer derrubar o cara assim, claro que ele bateu o carro, claro que a menina morreu e tal, mas aproveitaram para dizer, o cara não presta, é o animal, não sei, entendeu? Pô, fica difícil, sabe? Eu acho que ele deu uma volta por cima e tanto. E tu vê ele falando, conversando e tal, tu sente uma pessoa boa, tu sente um cara comum, normal. Quando ele deu alguma declaração mais ríspida, é porque também tu não pode ser bonzinho o tempo todo, né? Senão o pessoal sobe nas tuas costas, pai. Então é isso aí, mas eu sinto nele hoje, assim, se eu for olhar, né, né, a gente via as notícias assim, se a notícia dele, dessas coisas dele, chegava com tanta força aqui no Sul, imagina o que ele sofria no Rio, no centro do país, no Rio,
Acho que até por São Paulo ainda conseguiu, né? Conseguiu jogar em São Paulo ainda, né? Ele teve no Corinthians, né? Foi? É, cara, a vida não é mole pra ninguém, cara. Por isso, quando alguém quiser pisar na tua cabeça, cara, não esquenta. Relaxa, respira, pede a sabedoria para Deus, que ela vem, tá? Eu não estou defendendo ele, não. Só que assim, daqui de fora a gente observa, sabe? Entendeu? Tu começa a ver com coisas que também tu viu que tentaram fazer contigo. Aí tu olha assim pro cara, tu meio que te reconhece, tu consegue enxergar ele, além daquele animal que os caras falam. Resumo, últimos 28 dias, visualizações. Tá. Beleza, Felipe? Beleza? Ô, Felipe, beleza. Sempre que eu puder, viu, Felipe? Sempre que eu puder, eu vou entrar no teu canal, vou entrar na tua live, né? Sempre que eu puder, eu vou entrar na tua live, beleza? Não te preocupa. Eu vou criar vergonha nessa minha cara e vou ir dormir pelo menos 6 horas da manhã, entende? Não vou mais ficar o dia todo, não vou mais ir dormir às 4, que daí eu, pô. Mas me diz uma coisa, 96, 97, 98, 96 Corinthians, 97, 98 Florentino. Que bom, ali ele conseguiu esparecer a cabeça, jogar um bom futebol, né? Ninguém fala muito. Ó, tu é bem informado, Gabriel. Esse canal aqui era de futebol, cara. Eu paguei todos os vídeos. Paguei todos os vídeos, tudo, por causa que é difícil arrumar parceiros do futebol. Então, aqui eu estou tendo mais parceiro do que lá, ó, vocês estão conversando comigo. Lá eu ficava fazendo react da partida ao vivo e discutindo, né, o máximo que eu consegui lá, acho que foi 20 pessoas num flash, e aí as pessoas também já num flash, né? Então, é o seguinte, ó, futebol é muito difícil arrumar parceiros, porque o pessoal é apaixonado por futebol, mas parece que bem no fundo não querem se envolver, né? Não querem se envolver quando tiver que lidar mesmo forte, dar opinião e tal. Tem gente que também muita gente que não sabe dar opinião sobre futebol, ofende, sabe? Ofende. Eles demonstram que aquilo está no... sabe que eles estão com... parece que pelo futebol eles põem até o ódio dentro do coração, entendeu? Aí eu preferi parar, é melhor parar do que ficar assim, né? Melhor parar, que é melhor. Não preciso sim de ninguém para brigar comigo, para discutir e tal, tá, entendeu? Então eu te peguei assim, peraí. Outra eu pensei assim, Felipe, o futebol tem muita concorrência. Não tem muita concorrência. Olha só eu tentando fazer live de react só no dia do jogo. Se os canais de futebol põem 4 vídeos por dia, 3, 4 vídeos por dia, lives à noite, ou horários assim, de 7 horas da noite, 6 é live, de todos eles, e todos eles põem 3, 4 vídeos por dia, e mais os canais que estão correndo por fora com vídeo de react da fala deles, só da fala deles, faz nem react de futebol, e eu era o único que fazia react de futebol ao vivo. Então eu pensei assim, é loucura, é arriscado, eu podia me dar bem, podia. Eu podia ser o único que faz react do futebol ao vivo, dando a cara a tapa ali, pá, tá? Podia dar muito certo, podia. Mas depois eu vi que não compensa por causa de quem aparecia, polemizava muito às vezes, né? Tem gente que vivia jurando que ia aparecer e não aparecia. Não, eu vou e não vou, não vou. Não, eu vou narrar jogo, eu vou narrar o jogo. Pô, olha que top que seria. O cara prometeu até narrar o jogo pra mim. A gente ia dividir a tela, ele ia narrar e eu ia comentar ali com ele, ia ser top. O cara deu pra trás depois, que não veio mais. Nunca falou que não vinha, mas daí não veio mais mesmo, sabe? Ah não, ô velho, tu vai. Hoje tem. O que tu acha? Depois de 15 dias, né, o cara não tá. Ô, o que tu acha? Hoje tem. Tipo assim, tem Grenal hoje, o que tu acha? Ah não, beleza, depois eu tô lá e não aparecia. Entendeu? Aí eu vi que não adianta, eu era. Não sei se os caras têm medo de crescer, porque o canal ia crescer. Se eu tivesse 2 parceiros, toda live comigo, o canal ia crescer. Não tenha dúvida.
Que o único que faz, era o único cara que tem, o único que que teria react do jogo ao vivo sem mostrar o jogo. Um cara narrando, tá louco, papai. Entendeu? O futebol é complicado mesmo, cara. Futebol é complications. Futebol é super complicado. Mas ele é complicado, mas ele não é impossível. É só arrumar 3 caras, um narrador e mais um cara para deu, é sucesso. Sucesso, porque um cara narrando e 2, 3 olhando, só comentando, isso vocês têm também, isso os grandes têm. Eu ia fazer a mesma coisa, a chance de eu crescer seria grande, mas não sei se eles tiveram medo de crescer, medo de crescer e tal, não sei, alguma coisa aconteceu com o pessoal todo. Teve gente que veio para a tela comigo algumas vezes, mas depois não aguentou, não veio mais, depois não vinha mais e tal, entendeu? Não, eu tenho que arrumar alguém com compromisso com o futebol, tá? Com compromisso, sim, que queira, entendeu? Mas isso aí eu acho que tem que primeiro arrumar a pessoa por fora, fazer todas as tratativas e depois chegar. Eu comecei sozinho, no canal já pronto. Talvez eu consiga fazer, talvez eu faça outro canal de futebol depois, que o conteúdo é muito bom. React do futebol ao vivo, com um narrador do lado. Tá louco, papai, tá louco. O conteúdo seria muito bom. Não que seria bom demais, vai ser bom igual o deles, só que o deles é grande e o meu ia começar do zero, mas ia começar igual, dependendo da performance do narrador e das minhas reações, o canal ia bombar. Ah, Copa 98, tu chorou, pai? Chorou na Copa de 98? Foi decepcionante, cara. Eu não vou dizer que ô Felipe, eu não chorei, mas teve muita gente que não chorou, mas vontade deu, tá, Felipe? Vontade, esquece, vontade deu de chorar sim. Tem cara que até hoje fica pensando, por que eu não chorei, meu? Por que eu não chorei? Porque dava pra chorar, entendeu? Era mole chorar ali. Teve gente que segurou, não chorou, mas até hoje não. Até hoje não entende, ficou com aquela coisa guardada ali, mas a vontade de chorar era grande. E a França dizia assim, ó, vontade de chorar, mas vontade de rir é bem melhor, bem maior. Eles falaram assim com certeza. Estão me ouvindo bem? Então, tá todo mundo me ouvindo. Hoje a minha voz tá clara, tá boa, tá, né? Eu dei uma mudadinha, não faz diferença nenhuma. Eu tenho um microfone genérico aqui, e o outro, hoje eu não estou usando microfone de câmera, tá, gente? Ontem ele não funcionou, da câmera, o meu telefone não funcionou, não sabia por quê, e tal, né? Não funcionou, e foi até que eu botei o da câmera e consegui com o da câmera. Ficou bom, com o da câmera ficou excelente também. Só que o certo não é tu trabalhar com o microfone da câmera. O certo é você trabalhar com um microfone normal, não o da câmera. O da câmera geralmente força muito a câmera e começa até a prejudicar a imagem. Porque o microfone da câmera é ligado na mesma plaquinha que vai o software de imagem da câmera, o software de imagem da câmera. Então o microfone da câmera ele pode forçar muito ali e a imagem deixar a desejar. Então é sempre bom usar um componente, microfone de fora, não da câmera. Como é que é? Tipo, tapeamos os palhaços. Ah, tá. Tapeamos os palhaços, coisa mal contada, né? Coisa mal contada. Uma coisa que eu digo para você, o Gabriel, que não foi bom para nós brasileiros, não foi bonito para nós brasileiros, foi o 2014, né? Não, o 7-1 não foi nada bom para nós. Não foi nada bom para nós. Não lembro o número da Copa, mas é 2014, né?
Eu sou péssimo para número de Copa do Mundo e coisa, parece que eu quero esquecer aquilo ali, sabe? É que eu me lembro da Copa de 70, tá? Eu me lembro de eu assistindo a Copa de 70 preto e branco, né? Que a gente já existia TV colorida já, se não me engano, mas a gente tinha TV preto e branca. Minha mãe tinha preto e branca, TV preto e branca. E tem algumas coisas que só a gente faz, né? É, mas ele tá desabilitado agora, ô Felipe. Ele tá desabilitado, porque senão pode dar dupla voz também, delay numa delas. 2014, tá. Aquilo ali, boa, você falou do 2014, eu falei 2014, né, mas, e você tem a lembrança melhor que eu ainda, eu vou falar para tu, vou botar aqui na tela para todo mundo, para não precisar forçar muito as vistas, os teus comentários, todos vão para a tela, ó. Aqui. Sim, foi a Copa no Brasil, com certeza. Aí é o seguinte, ó, o 7-1, vou falar para tu. O que acontece é o seguinte, meu irmão. Não é que eles entregaram o jogo, não é que eles fizeram corpo mole e não é que foi comprado. Não, não é. Eu joguei bastante bola, sabe? Hoje eu sou um velhote que não joga mais, mas eu joguei muita bola em quantidade. E se eu jogava em quantidade, em vários times da várzea e de empresas, é porque eu jogava alguma coisa. Não sei se eu era bom, só que eu joguei muito. Ninguém me recusava eu no time, entendeu? E o que eu posso te dizer daquele 7-1, pelo que eu já vi nos campos de várzea e tal, porque já é ser humano igual. O cara lá que é da seleção brasileira não é melhor do que o cara que joga bem ou mal na várzea. Aquele craque da várzea não é diferente o psicológico dele, a humanidade dele não é diferente do cara que está lá na seleção. E isso que aconteceu na Copa, o Gabriel, não foi culpa deles, não foi vendido. Isso acontece, cara. Isso acontece. O Felipe, às vezes eu falo, eu vejo um jogo do time, eu vejo um jogo de um time, do meu time, já vou botar o meu time na pauta já. Eu vejo um jogo do Colorado, do meu time, e aí nada dá certo, pelo menos. Tá? Primeiro nada dá certo. Aí depois os caras erram passes, os caras não conseguem disputar uma bola, perdem sempre um pé de ferro. A bola é chutada num relâmpago, assim, que ela sai, que ela não é de ninguém, sobra sempre para o adversário, entendeu? Nada dá certo, sempre sobra para o adversário, sempre, nunca. O que acontece? O que eu chamo? Eu falo isso e tem gente que não vê eu falar, mas não entende o que eu quero falar. Os caras estão desconectados, tá? O que é desconectado? É o contrário do entrosamento. O primeiro entrosamento que tem é o psicológico. Tá? Tem vezes que eu sou esperto. Não sou esperto. É que eu vivi futebol. Sou velhinho já e já vivi o futebol. Não foi profissional, mas foi futebol. Eu vi dentro do campo o mesmo que acontece lá. Não, claro. Aí assim, ó, deixa eu concluir aqui, ó. O melhor sempre vence, mas tem um detalhe. E como é que é o melhor? Aquele que está mais treinado, aqueles que quando ele pega a bola aqui, ele sabe onde é que o parceiro dele está. O parceiro dele que está com a bola, ele sabe onde é que ele tem que ficar para receber bola. Conexão, a rede, está todo mundo ligado com um fiozinho, entendeu? Assim a Alemanha estava. E o Brasil não. O Brasil, em 2014, o Brasil estava muito na individualidade, entendeu? No momento que tu começa a pensar que tu tá cheio de craque, tu não tem time nenhum. O momento que tu diz assim, ó, para ser craque eu preciso daquele cara. Eu preciso dele, eu preciso saber onde é que ele está, eu preciso saber o que ele está pensando. Quando a bola vem vindo lá de cabeça, eu preciso saber o que ele vai pensar. Quando tu souber o que o cara vai fazer, antes da bola estar aí tu está conectado. Entendeu? Aí tu está conectado. E então, às vezes, eu vejo assim, ó, o cara lança uma bola lá, uma bola assim, mais para cima do que para frente. O cara dá um balão da sorte lá para dentro da área. O cara está na frente da área, ele resolve levantar a bola lá.
Não é, ele já levanta para os caras disputar. E aí um deles, ou o atacante ou defesa, vai estar prestando extrema atenção na bola. E o outro vai estar 2 metros, 3 metros longe dele e não vai conseguir chegar nele. Sabe por quê? Porque ele esquece do princípio que a bola no ar não é de ninguém. Ele esquece, no ar não é de ninguém, vai que ela pode ser tua. Eles não vão. Entendeu? Deixa a bola chegar inteirinha pro cara que estava mais perto. Então tem muita coisa que eu vou ficar aqui falando aqui, ó. Até isso aqui não é o debate, não era futebol, mas já que nós estamos nessa aqui, é gostoso também falar. Sabe, cara, é incrível. Eu fico pensando qual é onde é que esses treinadores estudaram, deixa eu botar aqui, eles estudaram para deixar o jogador, que nem vou citar nome do jogador, depois tu olha de novo o jogo do Inter, o replay dos melhores momentos, vai dar os melhores momentos, não os piores, mas tu estuda, pode ser que tu ache, um nosso jogador chamado Vitinho, que já tem o nome emprestado de um outro que jogava mais ou menos, eu evitaria esse nome, mesmo que o nome dele fosse Vitor, evitaria esse nome. Tipo assim, já tem um Vitinho no Flamengo, que teve no Inter também, depois foi pro Flamengo, que jogava mais ou menos, não era ruim, jogava mais ou menos. Aí surge um outro guri com o nome de Vitor, resolve usar o nome de Vitinho também, não, foge, eu fugiria desse nome. É falta de orientação, né? Vitinho, ele é em casa pro pai dele, pros irmãos dele, vem cá Vitinho, entendeu? Tem que botar um nome social, um nome que identifique ele como jogador. Aí começa pelo nome, por isso que tem aquele negócio de troca de nome, né? Começa pelo nome que ele já não consegue sair do Vitinho de casa para dentro do convívio dele social, do profissional. Desculpa, como o nosso papo é cabeça, né? Mas é verdade. É uma coisa que é extremamente verdade. E entende? O que acontece com esse Vitinho? Eu ia dar uma comentada sobre esse Vitinho aí. Falta de treino, de confiança e falta do treinador. O treinador, né? O treinador precisa... O que eu queria dizer? Eu estava falando do treinador. Por que eu ia falar do treinador? Como é que um jogador tá ali no lado da área, ele tá na evidência de driblar o cara, ele ameaça que vai driblar, mas ele não sabe driblar. Mas ele ameaça que vai driblar, ele sabe que ele não sabe driblar. Quem sabe se ele fosse para cima e tentasse driblar, ele passasse e começasse a aprender a driblar, né? Mas o cara vai lá, ameaça que vai driblar, aí pega, bota a bola pro cara que tá mais atrás. Entendeu? Onde é que está o treinador numa hora dessa, Felipe? O Gabriel? Onde é que está o treinador numa hora dessa? Aí o cara que recebeu a bola dele, tá ali, não tem ninguém marcando, mas tem um ali a 3 metros dele, aí ele pega e passa para aquele que está a 3 metros dele. Entendeu? Onde é que está o treinador numa hora dessa? Eu não acredito que os caras não pegam os lances da partida do primeiro tempo, que foi errado, bota na tela e diz, aqui, cara, ó, tá vendo? Não é por nada, cara. Mas isso aqui tu devia de ter, pelo menos, ter botado na área. Nós temos que ser ofensivo, pai. Entendeu? Tu ameaçou que vai driblar, tu não tem confiança, não sabe driblar, mas tenta, cacete, tenta. Tu é homem ou tu é o quê? Falta um treinador que diga, mas os caras ficam trazendo os argentinos que não conhecem brasileiro, não conhecem treinadores brasileiros, ficam naquele futebol ruim da Argentina que só tem River e Boca, tá? Beleza? O resto eu estou me baseando aqui pelo Rio Grande do Sul, né? O resto é Juventude e Caxias, entendeu? É Juventude e 15 de Jaú lá, tá? Aí esses caras aí vai lá, já vai pro time um pouquinho melhor, que dá que um dos grandes, o Boca River, rateia na tabela, ele consegue ganhar um campeonato ou um vice. Pronto, o Inter já vai lá e traz aquele nó cego que não é um treinador de verdade. Entendeu? Isso não vale só para o Colorado, não. A gente está vendo aí estrangeiro chegar aí, tudo aí, ó, com moral e tal. E aí os próprios jogadores, né, que estão aqui no Brasil, eles pensam, o cara veio de fora. Grande porcaria que ele veio de fora. Não sabe treinar? Ó, vamos ver aqui, vamos lá. Nossa resenha tá bonita. Ó, jogou amador dos 7 aos 15? Ah, machucou o joelho, né? Ah, sim. Legal.
Eu digo infelizmente, eu só consegui jogar na base do Aimoré. Conhece o Aimoré? Já viu falar do Aimoré, Gabriel? Clube Esportivo Aimoré, já viu falar? Diz aí pra mim se você já viu falar. Clube Esportivo Aimoré. Eu consegui jogar só consegui jogar no sub-17 do Aimoré. Depois eu perdi a paciência, porque é pobre, tem que trabalhar, não pode treinar todo dia. Os caras às vezes marcavam o treino para as 19 horas, eu trabalhava às 18, até eu chegar lá não dava, já era... Marcava o treino para as 18, no verão, marcava para 18 horas, porque uns estudavam, mas os que só estudavam eram filhinhos de papai, podiam estar lá. Eu não, tinha que trabalhar, daí eu não conseguia. Até eu chegar lá dava 1h30 de trajeto. Aí não dava, né? Para no ponto para esperar o ônibus não vem, tá, entendeu? Então eu não conseguia, eu desisti, né? Até no campo isso se refletia, porque só jogava os bonitinhos, os filhinhos de papai. Tinha uns que nem jogavam nada. Uns jogavam alguma coisa, mas tem uns que não jogavam nada. Só que daí eles escolhiam aquele carinha que era amigo do treinador, que fazia as resenhas com churrasco com o treinador, que ia nas partidas, o treinador era o convidado especial para o churrasco deles, nas partidas, quando as partidas eram de tarde, chegava meio-dia já no campo, que nem acontece em todos os gramados aí, todos os estádios aí, entendeu? Aqueles ali eram que jogavam. E aquele que chegava sozinho, sem pai, sem mãe, sem nada, sem chuteira, às vezes, chuteira faltando 3, 4 travas na chuteira, porra, tendo que trabalhar e estudar muitas vezes. Não, para mim não deu, eu aprendi a apanhar lá no... Lá eu aprendi a apanhar da vida no futebol também. Mas é um aprendizado também, né? É um aprendizado. Ó, o Felipe foi embora. Mas daí do nada o Felipe diz, eu tô aqui. Felipe foi embora. Ó. Nossa, apareceu uma mensagem aqui que eu não botei. Foi sozinha. O link para o pessoal entrar na live entrou sozinho aqui. Eu nem coloquei, ele entrou sozinho aqui. Ó. Como é que pode isso? Não, mas isso aí foi lá no... É que tem um delay lá no YouTube, por isso. Não foi não. Não foi não. Será que o som tá bom aí, ô Gabriel? O som tá bom? Viu, Gabriel? Tá maravilhoso. Hoje a live tá maravilhosa. Ontem eu sofri bastante aqui. Agora não, agora só vai. Eu tô com um probleminha na câmera, porque essa câmera, ela é... Probleminha que eu digo é, não na câmera, é de colocação dela, entendeu? Ela é aquelas que tu põe em cima do monitor, lá ela ali, mas ela já vem torta de fábrica, o ajuste nunca dá certo. Tu bota ela retinha e a imagem fica apontando pro outro lado. Tem que mandar... Não se faz, né? Mas o certo é abrir e botar a lente dela bem retinha. Daí dá boa. Senão eu tenho que estar com ela atravessada para mim poder aparecer aqui no meio da coisa. Que eu tenho que sentar bem descompensado aqui. Vamos lá. Inclusive me lembro de um caso de ter ido treinar com uma chuteira da Total 90 azul, igual a do Ronaldo. Tomei uma baita sermão do treinador pela chuteira colorida. O treinador ficou com ciúme, ele nunca teve uma igual, bobão. Tá ótimo, né? Não, tô vendo, hoje tá... Ontem eu sofri, mas hoje tá top. Às vezes a gente, nessas idas e vindas de câmera, assim, às vezes a câmera da pessoa não tá boa, sabe? A internet da pessoa não tá boa. Aí dá uns probleminhas assim, mas se manter a imagem boa, a live fica top. O que o YouTube quer também é uma imagem que ele possa mostrar, né? Isso tudo entra no algoritmo.
Eles têm lá um software de medida lá da imagem lá. Se tiver dando aqueles pixels, aquelas coisas que dá quando a internet está fraca, aí para de recomendar na hora. Daí dá um tempo, volta ali, vamos mandar de novo. Assim vai. Por isso que tem que estar sempre a milhões. Mas depois que você cresce um canal, o Gabriel, pô, daí não tem para ninguém, cara. Você cresce o canal, daí você né, o próprio algoritmo te enxerga, né? Ele te enxerga melhor, ele te dá mais oportunidade, aí você está realmente sendo um parceiro do YouTube. Ele não quer parceiros ruins de jogo, ele quer parceiros que tenham qualidade. E é isso que a gente sempre busca aqui. Se a gente não tem qualidade de dinheiro para enfiar ali equipamento e tal, e aí fica difícil, né? Eu tenho 2 câmeras, cara, aqui. Além dessa aqui, eu tenho 2 câmeras Sony que dariam uma imagem maravilhosa. Inclusive, elas têm compensação de luz, né? Elas têm compensação. A imagem fica bem mais firme, bem mais parelha com ela, né? Essa que eu uso aqui é uma webcam Logitech. Ela não é tão ruim, ela aguenta 1080p, ela aguenta, né? Tá bom já. As minhas Sony também 1080p, um pouquinho mais, né? Mas a imagem delas é maravilhosa. Puta, tem uma que eu tenho um zoom de 50 vezes, tem uma delas. Uma tem um zoom de 20 vezes, a outra tem um de 50. A de 50, meu irmão, a de 50 eu fiz umas fotos da lua, botei no tripé. Eu tenho dois tripés, animal. Esse aqui é o meu tripézinho que eu. Deixa eu ver se eu consigo botar. Esse aqui é o tripézinho que eu uso, tranquilo. Um tripé legal já. Um tripé bom, né? Tripé devidamente bom esse aqui. Mas eu tenho um outro Profissa de televisão, o outro é de alumínio e tal, fica do tamanho do teto, se precisar, entendeu? E aí eu botei a minha câmera naquele ali, firmei bem direitinho para não tremer, né? Pontei ela para a lua e meti o zoom, metendo o zoom, botei o enquadramento certo, clareei o foco, ajustei o foco e tal. Meu querido, eu tirei uma foto da lua que, se tu, algumas fotos da lua, né, que se tu notar assim, parece que tu tá a 2 metros, a 10 metros do chão, tipo assim, nitidez estrogonófica, estrondosa, sabe? Mas aí é ruim de tu manter a mão para dar o clique. Eu bati várias e algumas ficaram boas. Tá? E aí eu já perdi essas fotos, tá? Mas eu gostei muito do que eu fiz. Uma foto boa para tu fazer uma capa, para tu usar numa thumbnail, né? Show de bola. Quem é que tá aqui com a gente ainda, Felipe? Opa, tem mais uma pessoa aí. Ô Gabriel, quem é que será que está aí? Diga o seu nome. Como eu sempre falo, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Por falar, viu, Gabriel, em futebol e música, tu conhece uma música do Moacir Franco que ele fez pro Garrincha? Você já escutou uma música uma antiga que o Moacir Franco fez pro Garrincha? Aquela música ali, se bobear, tu escuta ela e chora, sabe? Também. Eu não cheguei a ver o Garrincha jogando, né? Eu acho que em 70 o Garrincha não estava na Copa, não estava nem no banco, né? Se não me engano, o Garrincha não estava nem no banco, não foi mais para a Copa, porque ele bebia muito, daí cortaram, né? Né? Em 70, eu me lembro da Copa de 70, mas não me lembro do Garrincha, não. Me lembro do Pelé, todos eu me lembro. Me lembro do Félix Ado Félix Ado, Luiz Pereira, quem me lembra? Tostão, aí Rivelino, Jair, Pelé, na direita tinha, putz, Gril. Quem é que tinha na direita, meu pessoal? Quem é que tinha na direita?
Pelé, Tostão, Rivelino, a lateral, Clodoaldo, também lá mais na lateral esquerda. Rivelino, Tostão e Pelé. Não tô lembrando do ataque do Brasil, cara. Edu. Tá, faltou dois, cara. Faltou dois. Mas me diz uma coisa pra mim, se não me engano, esse time que eu joguei, o Felipe, você não me respondeu, você já ouviu falar do Aimoré? Clube Esportivo Aimoré? Você já viu falar do Clube Esportivo Aimoré? Fala comigo. Que eu quero te contar alguns detalhes que tu que tem tanta lembrança do futebol, vou te mostrar um detalhe. Você viu falar daquela, eu acho que foi 58? 58, né? Eu acho. Peraí. 58, 62. Peraí. Eu não estou lembrado agora qual é a Copa que foi. Foi a Copa antes de 70. Antes de 70, né? Foi 66, se não me engano. A Copa de 66, acho que o Pelé já tinha sido convocado, né? Se não me engano. A minha memória, eu já falei que é péssima, tá? Agora, até alguns casos que o pessoal nunca fala, que a informação lá do passado fica difícil para mim. Mas se eu ouvir falar de uma galera chamada... O Zagallo jogava, meu. O Zagallo jogava, era Zagallo, Coutinho e Mengalvio. Lembra do Mengalvio? Você já viu falar desse nome? Mengalvio jogou no Aimoré, jogou no time que eu jogava na base. Mengalvio jogou no Aimoré. Então, porque... mas um time lá do... Não é do interior, é aqui da Grande Porto Alegre, né? O Aimoré é aqui da Grande Porto Alegre. Então, o Mengalvio, o Aimoré participou de um torneio internacional pela América Latina, que eles jogaram no México, jogaram na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, jogaram. O Aimoré jogou esse torneio internacional aí, e o Santos também. E nesse entreveiro eles conheceram, né? Se conheceram, lógico. E aí o Santos comprou o Mengalvio. Resultado, Mengalvio na seleção. Eu vi falar Coutinho, Pelé, Mengalvio. O Mengalvio era um volante. Mengalvio, Coutinho, Zagallo, Pelé, Coutinho, Mengalvio e Zagallo, uma coisa assim, era um quarteto mágico ali. Eu tive um colega, posso dizer assim, não era da mesma época, um colega que teve na seleção. Já pensou se sou eu? Bota valor no vem aqui, bota valor. Vamos lá. Tem saudade do meu apelido de criança. Meu apelido de criança, o pessoal queria me elogiar, né, e tal. Você me chama, meu apelido era Pelé. Que engraçado, né? Pô, já tive apelido de Pelé, pai. Que louco. Aqui nessa vila aqui, onde é que eu moro hoje? Nessa vila aqui onde eu moro, onde eu me criei. Hoje eu moro aqui de novo. Bora lá então. Ninguém pediu música, ninguém quis entrar na tela. Ninguém quis entrar na tela para debater nossa pauta extraterréstrica. Vou botar aqui de novo na tela. Vamos botar na tela a pauta. Ó, o pessoal vê aí na tela aí, ó. Entre na tela. Botou na tela, botei tudo junto na tela. Eu vou editar isso aqui. Agora que eu vi que na tela tava junto. Tava junto com na tela. Pera aí. Não dá pra editar. Não, dá sim. Não dá pra editar aqui, mas dá sim. Pera aí, vamos editar esse trem aí. Não dá, não dá pra editar. É comentário. Mas vai lá. Pensa que não é no tela, tá, gente? É na tela.
tá bom? Não é Nutella não. Na espaço tela. Bora lá. Fala comigo aí, o Gabriel. Fala comigo, Gabriel. O que tá ventes? O que tá rolantes? Diz que Mussum chegou numa festa um dia lá e tal. Tava animada a festa, o cara falou. Chegou na porta assim, abriu assim. Aliás, era uma festa, uma casa enorme. Tinha uma sala que tinha uma cortina grossa assim, né? E o Mussum tava lá dormindo bêbado. O Mussum acordou e viu uma gritaria, uma gemessão e tal. Chegou louco. Abriu a cortina assim, todo mundo entreverado lá. O que tá rolando? Bora lá então. Vamos ver, vou abrir um. Ah, tá. Peraí. Só um pouquinho. Eita. Bora lá. Vamos ver aqui, eu vou escutar um áudio aqui. Talvez vocês... Não, vocês não vão escutar, eu acho. Eu vou escutar um áudio aqui. Qualquer coisa, desculpem nossa falha. Ah, pelo amor de Deus. Não, a musiquinha é feita por IA. Musiquinha de propaganda que o cara me mandou aqui. Mas é bom para o comércio. Bom para o comércio. Valeu, vamos lá. Bora, vamos lá, vamos lá. Pronto, pronto, pronto. Eu pensei que ele tinha mandado um áudio para mim conversar comigo, ele mandou uma música. Acho que vocês não ouviram aí, né? Bora lá. Ô Felipe, você tá aí ainda, Felipe? Fala comigo. Fala comigo, Felipe. Senão eu vou cantar, olha a minha ameaça. Senão eu vou cantar uma música. Não, gente, eu vou colocar aqui para nós escutar agora o Felipe. Não sei se você deve gostar de música um pouco. Quem tá aí comigo aí, né, curtindo aí são... Gente, eu queria pedir para vocês o like, tá? Eu quero agradecer para quem deu o like, mas para quem vai dar também, muito obrigado, tá? Eu vou rodar agora uma música de minha autoria. Vou botar uma música minha, não sei se quem conhece, talvez alguém já conheça, chamada Princesa Juliet, tá? E aí depois da música, se alguém digitar alguma coisa, a gente vê aqui no debate, tá? Bora. Seguindo. Princesa Juliet. Segue. Uma princesa trouxe a certeza no seu olhar, e eu nem sabia que um belo dia ia encontrar. Foi assim que tudo aconteceu, em torno de mim tudo parou, difícil até pra entender, como uma explosão dentro do meu coração. E agora eu só penso em querer você, mas como você não está aqui, sorrindo pra me fazer feliz, a vida parece tão ruim. Quando você me perguntar minha paixão onde andará, eu só tenho você dentro de mim.
Nunca pra você saber. Minha princesa Juliette. Eu canto pra você saber. Minha princesa Juliette. Você não está aqui, sorrindo pra me fazer feliz. A vida parece tão ruim. A sua sombra me perguntar, minha paixão de amar. Eu só tenho você dentro de mim. Tudo é pra você saber. Minha princesa Juliette. Tudo é pra você saber. Minha princesa Juliette. Especial. Muito legal, legal. Bacana, hein? Gostei. Gostei e adorei. Gostei e deixa eu botar na tela isso aí. Tá interessante. Gotta write the classics. Gotta write in the attic. Yeah. Baby, my attic now. And the attic front of love. I was a street boy. You were my best toy. From the west to another way, different from your rest, and the loves of romance. Now listen to my say. If you change to another way, do different make it. Classics, if you send it right away. Now I'm living my life, day after time. See loses your love, you've been losing my mind. No more can't you see, features so clear, yeah. And it's not the right mean, like it is not the right sin. I just keep living for dreams. Gotta write the classics. Gotta write in the attic. Yeah, baby, I'm a attic now. I'm a attic from her love. I was a street boy, and you was the best toy. If you change to another way, ooh, if you make it, will be classics. If you send it right away. Now I'm living my life, day after time. See loses your love, you've been losing my mind. No more can't you see, the features so clear. And it's not what I mean it's not what it seems. I just keep living for dreams. Gotta write the classics, yeah. Gotta write in the attic. Ooh, baby, I'm
isso aí. Como diria o poeta, é isso aí. Yeah. É isso aí. Legal, legal. Gostei. Eu gostei e adorei. Então é isso aí, gente. Tá todo mundo com sueño aí no chat? Fala comigo. Isso aí. Eu gostaria de saber quem está aí comigo agora. O Felipe foi, já foi, Felipe? Foi sem se despedir? E assim, Felipe se foi. Como é que é? Lá vai a chalana, bem longe se vai, cortando o remanso do rio Paraguai. Ó, chalana sem querer, boa né? Não vou cantar toda, é boa demais. É boa demais para ser cantada, sem ninguém pedir. Bora! Não vamos desperdiçar, gastar a música se ninguém está pedindo. Ah, inclusive vamos até largar essa viola aqui, porque se bem que a música é a música é tão aconchegante que dá vontade às vezes de cantar o dia inteiro e a noite toda. Então é isso aí, na tela, na tela, na tela, na tela. Será que eu consigo compartilhar a live de novo? Será que alguém consegue compartilhar a live para mim? Ou não? O que vocês acham? Acho que para uma segunda-feira tá de bom, né? Tá de boa o debate, né? Então vamos encerrar por aqui o debate, né, pessoal? Vamos encerrar por aqui. Hoje não foi possível. O pessoal não veio debater e aí eu até vou mudar a capa desse negócio aqui que não vou mudar a capa aqui para não causar nenhum BO aqui. Tipo assim. Tipo assim, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu dar primeiro antes de se eu não encerrar, gente, deixa eu só me dar um minuto aí. Especial. Opa. Peraí. Ah, que pena.
Opa, pera aí um pouquinho. Ah, disco voador do Raul, desculpa. É que, como você não estava aí respondendo, eu pensei que você tinha saído. Então vamos fazer então o disco voador do Raul, bora? Pera aí. Tá, beleza? Vou esperar você contar o desfecho da chuteira colorida do Ronaldo. Bora lá, manda lá. Pode sim. Tô esperando você contar aí então. Manda ver aí. Manda ver aí. Eu até ia fechar a live, eu acho. Porque eu sei que você não estava aqui comigo mais. Eu, por mim, não fecho nunca. Por mim, eu vou até 6 horas da manhã com a live, tá? E aí sim, eu vou dormir mais cedo. Vou dormir logo que acabar a live, eu vou dormir. Para poder começar a live mais cedo amanhã, porque ontem eu comecei às 10, ainda deu boa a live, tá? Mas hoje eu comecei meia-noite e 15, mais ou menos, meia-noite e 5, eu acho. Aí não deu, aí vai ficar ruim, né? Manda aí a história aí. Manda a história aí pra nós aí, pai. A história do Ronaldo, fenômeno. Feliômeno. Manda a história pra nós do Ronaldo aí, pai. Da chuteira colorida do Ronaldão. Pode mandar, tô esperando. Estamos esperando. Enquanto tu conta, eu vou fazer um. Só que eu não posso fazer. Boa, né? Eu também adoro. Vamos lá. Pode contar, manda o desfecho do Ronaldo aí. Manda o desfecho da história do homem. Do Ronaldo, fenômeno. Bora lá, vamos lá. Vamos lá. Tinha jogador lá que para ele jogar tinha que levar chuteira de casa escondido. Ah, não podia levar chuteira? Tinha jogador lá que para ele jogar tinha que levar chuteira de casa escondido. Como assim? Fala aí. Não deixava, o homem não deixava jogar. Não deixava? Agora me surpreendi, hein? Como é que o pessoal jogava lá? Jogava que jeito? Se não podia levar chuteira. No meu tempo lá eu jogava como queria, né? Ou eles vendiam chuteira lá e tinha que jogar com a chuteira deles, era isso? Quem não tinha chuteira não jogava. Sim, eu não tinha grana para comprar, né? Não tinha comprado, não tinha grana para comprar e daí? Mas por que ele te xingou quando tu levou uma chuteira? Ah, porque ela era colorida.
Eles queriam chuteira preta, né? É. Tem. Hoje em dia, até hoje em dia no futebol tem alguns. Não tem mais, mas assim, ó, eles só deixam o cara jogar com chuteira colorida se ele apresentar o contrato com a marca, daí eles deixam. Tipo assim, né? Tipo assim, o empresário vai lá vender o jogador. Ó, eu quero esse jogador. Ah, o empresário meu é tal, fala com ele. O empresário vai lá jogar com ele. Vai lá falar com a direção. Ou a direção vem atrás falar com o empresário do jogador para levar o jogador para o clube. Aí o empresário tem as suas exigências também, né? Ó, a Nike patrocina ele, ele vai jogar só com chuteira da Nike. Beleza? Não quero. Então nós vamos ter que ir para outro time, porque eu não vou largar o patrocinador para jogar no teu time. Tipo assim, né? Agora, quem não tem patrocinador, quem não faz essa exigência porque não tem patrocinador, tem que jogar com a chuteira que eles querem. Não pode jogar com chuteira de marca, entendeu? Porque as marcas não estão pagando nada pro time. Elas só aceitam por cara poder jogar no time. Senão a marca não deixa o cara vir pro time. O cara não vai perder ali 50 mil por mês para, entendeu? Para jogar para não apresentar a marca dele. Não, então fica em casa, faça meus vídeos na internet, mostrando a chuteira todo dia, jogando com a chuteira todo dia e ganho meus 50 conto em casa, sem jogar para vocês. Pera aí. Ah, desfez. Tu teve que pintar a chuteira de preto? Ah, cara. Pô, aí foi sacanagem, né, cara? Aí foi sacanagem, cara. Isso sim que eu chamo de sacanagem. Sacanagem pura. Feito tirar uma chuteira do. Era para esse treinador lá levar um processo da marca. Entendeu? Da marca. Mas, outra, porque tu comprou. É que hoje em dia é diferente, né? Tu comprou com o teu dinheiro. Ninguém pode. Teria que, né, te impedir de jogar, né? O dinheiro é teu. Tu comprou porque tu quis. Ninguém te obrigou. Agora o cara que não queria deixar você jogar com a chuteira. Ah, isso aí eu achei sacanagem, cara. Achei sacanagem. Que time era esse? Que time era esse aí, Gabriel? Já fiquei bolado com esse time aí, já. Já fiquei boladão com esse time aí, hein? Esse time já entrou pra minha lista, hein? Esse time aí já entrou pra minha lista bege. Quando ele entrar com a minha lista negra, ele tá ferrado. Ah, o comentário fica fixado embaixo aqui, não em cima. Ah, o comentário fica fixado logo embaixo. Dá até para botar na tela, ó. Comentário do... Não dá para botar não. Fica... Bah, não entendi. No YouTube o comentário ficou fixado embaixo. Não é mais em cima, é embaixo, será? Caraca. Como muda as coisas, hein? Eu fixei um comentário, sempre fica em cima. Para mim ficou embaixo, comentário fixado. Então, que time era esse aí, Gabriel? Que time era esse? Pera aí. Aí, em um certo aniversário do menino, que era teu vizinho, acabou dando chuteira 0 para ele. Tu deu uma chuteira 0 para ele? Que legal, deu uma chuteira nova pro Piá, daí ele conseguiu jogar. Que legal. Bonito se ele tivesse virado um craque daí, virado um jogador profissional. Vamos ver.
Bom Sucesso de Ubá, Minas Gerais. O treinador era bem rígido, sempre driblávamos a arrogância dele. Não, treinador assim é chato, cara, é chato. Porque em vez de construir um jogador, ele destrói. Em vez de construir ali, dar força para um talento renascer, eles destroem. Para o surgimento de alguém, eles destroem o sonho do sonho dos meninos, cara. Geralmente esses treinadores às vezes são um jogador frustrado que não conseguiu, daí eles começam a agir assim, entendeu? Ele nem sonha em querer ser um treinador mais acima, né? Que ele é pequeno de espírito, daí acontece, não vai subir. Agora aquele cara que é legal com os seus próprios discípulos ali, os seus próprios alunos, seus próprios subordinados, o cara que é bacana, ele leva isso adiante. O jogador sai dali, sai falando bem dele. O jogador cresce, continua falando bem dele. Ao falar bem dele, alguém pode chamar ele para uma coisa melhor. Tá? Bom Sucesso de Ubá, Minas Gerais. Ubá. Isso fica no norte de Minas, Ubá. Você morou lá em Ubá? É. Deixa eu ver. Vou ver onde é que fica Ubá, Minas Gerais, aqui no Google. Pera aí. Vou ver aqui, tá? Para mim conhecer. Ó, vou puxar aqui onde é que fica. Tem o bar lá em. Existe o bar também em. Deixa eu ver uma coisa. Cadê o bar, pô? Ah, tá. Caramba, é longe. O bar, cadê o bar? O bar tá aqui. O bar Terra do Fubá, será? Como é que é o nome? Deixa eu... Onde é que ficaria o campo? Será que tem ainda esse campo? Eu estava procurando aqui. Papão Lanches. Braunas Grill. Magazine Luiza, no centro de Ubá. Legal, tô conhecendo o Ubá já, ó. A resenha é boa de Ubá, hein? Gostei. Só não tô achando o campo aqui. Pera aí. Ah, vou demorar para achar o campo. Vou demorar para achar o campo um pouquinho, eu acho. Não sei se tinha campo, mas... Assim, ligeiro, não dá para achar o campo. Só se eu digitasse, né? O Bom Sucesso, mas não digitei. Ah, pera aí. Zona da Mata. Zona da Mata Mineira. Polo Moveleiro. Preciso de móveis. Já pensou? Trazer os móveis tudo de Ubá. O time existe ainda? Pera aí, deixa eu procurar melhor, então. Bom Sucesso... O nome é Clube Bom Sucesso? Como é que é o nome lá do lugar, do time? Esporte Clube Bom Sucesso? Para poder achar aqui, né? Não, eu vou achar, vou botar isso mesmo. Se tiver que achar. Ou Bom Sucesso Futebol Clube, melhor. Espera aí. Achei. Achei aqui. Pô, tem um morrinho lá, né?
Tem um morro lá, ele fica abaixo de um morro que eu tô vendo aqui. Na foto tem um morro, um morrinho. Tem futebol lá. Legal. Cadê o Bom Sucesso? Tá escrito aqui Móveis Dom Pedro, Móveis Madenova Móveis. Tá cheio de lojas de móveis aqui. Eu já consegui. Tá certo, é polo moveleiro mesmo. Tem as lojas de móveis. A primeira coisa que eu vi foi. Cadê o campo, cara? Peraí, cadê? Ah, tá aqui, achei. Peraí, vou achar o campo agora, hein? Legal, é na rua... Como é o nome dessa rua? Teixeira de Abreu. Rua Francisco Teixeira de Abreu. Pá, como é que pode, né? É na rua Francisco Teixeira de Abreu. Só não diz o número, né? Mas aí... Ó, Estádio Bom Sucesso Futebol Clube. Ah, acertei, é Bom Sucesso Futebol Clube mesmo. Eu tinha botado, eu vou botar Bom Sucesso Futebol Clube. E deu e acertei, é certinho. Bom Sucesso Futebol Clube, tá aqui. Só tem uma foto? Não, tem uma, duas. A sede deles, espera aí, meu Deus. Deixa eu ver a sede do Bom Sucesso. Tá aqui. É a sede deles, bem legalzinha a sede dele. Sedezinha. Ele é fardamento vermelho. É vermelho, né? Vermelho e branco. Cores do meu time, do Inter. Arquibancada, pessoal lá. Opa! Levantando uma taça ali. Cara, gostei do teu time lá, ô... Ei! Gostei do teu time, cara. Não, eu já olhei o campo aqui. Eu já olhei o campo. Tu mora no bairro lá em Bom Sucesso, até hoje lá? Tu mora lá? Que legal, cara. Eu já vi direitinho aqui, tá? Eu vi ali, vi a sede deles, eu gostei. É um clubezinho pequeno, mas eu gostei. Gostei que é vermelho e branco, cor do meu time. Gostei geral. É vermelho e branco, cor do Inter. Tá lá. Ó, que legal. Você mora no campo até hoje. Legal, em Ubá, Minas Gerais. Poxa, até vou dar uma olhada melhor nessa cidade. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar aqui ó, no YouTube. Vou ficar imagens aéreas de Ubá, Minas Gerais. Nossa, vamos ficar nós dois aqui na resenha aqui, porque imagens aéreas de Ubá, vamos ver. Ubá visto de cima, tá escrito aqui. Quantos minutos? Pô, 8 minutos, cara. Beleza. Pô, que massa, tô vendo. Já tem uma praça bonita lá. Ó, vou dizer aqui, ó. Ubá tem uma praça bonita, que eu tô vendo de cima. Cidade aqui, os prédios aqui, tô vendo. Tem até um prédio azul espelhado assim, de vidro azul, lá perto do morrinho que tem uma antena. Fala se é esse o lugar mesmo. Ó, mora perto do... Tu mora no bairro de Palma? Tô olhando aqui, peraí, tô olhando o vídeo. Eu vou narrando para ti. Aí tem uma rodovia, parece a rodoviária, parece. Tem um córrego, um riozinho que corta a cidade. Que passa por aqui, não sei se corta a cidade, tem uma pontezinha, bastante árvores, a praça que tem um Cristo de braços abertos também, cara, bem legal a tua cidade, cara, bem massa a tua cidade, cara, massa pra caramba, hein, gostei da tua cidade, cara, tua cidade é top. Aí tem os campos, né? Tá mostrando os campos aqui. Tá mostrando os campos de Ubá. Tem um rio ali, que não é um rio muito grande, mas é um rio que não é tão grande assim, acho que não é nem dá para atravessar a pé, eu acho.
Aí tem os morros lá, provavelmente já plantaram nesse morro, pelo que eu estou vendo. Bastante campo. O Ubá é top, bastante campo tem. Deve ter. Praça do Cristo é Praça Central. O teu bairro é Palmeiras. Ah, tá. Nossa, top essa cidade. Tô gostando, tá? Gostando bastante de Ubá. Muito, tô gostando, legal, hein? Ubá é top, cara. Porra. Um condomínio aqui, que vai subindo um morro assim. Esse riozinho aqui corta a cidade. Tá bem baixo a água. Aí tem apartamentos, prédios. Tem umas indústrias lá, né? Que é moveleira, né? O polo. Uma empresa cheia de energia solar em cima. Cheia de placas. Peraí. Deixa eu comentar contigo aqui também. Botar o comentário. Vamos lá. Exatamente. Branco com listas vermelhas. É o time, né? É isso aí. Vamos ver aqui. Bairro Palmeiras. Teve uma enchente muito forte em fevereiro, é? Nossa. Exatamente. Fevereiro agora? Meu Deus. Palmeiras é o teu bairro. Praça Cristo é Praça Central, né? Praça do Cristo, vamos ver. Rio Ubá. Ah, tá. Ele tá bem baixinho, tá? Ele tá bem. Aqui nessas imagens ele tá quase encostando no chão, o rio. Ah, ele que dá o nome à cidade, Ubá. Ubá. Vamos seguir. Aí, energia solar numa empresa lá, bastante. São pavilhões grandes, né? Deve ser tudo fábrica de móveis. Pavilhões grandes, né? Tudo moveleira, realmente deve ser. Bastante grande, tá? As lojas lá são bastante. As fábricas Bianchi, deve ter bastante transportadora lá e imóveis, né? Nossa, tem um lance aqui, ó. Tem uma casa ali, cara. Deixa eu te explicar aqui, ó. Tem uma casa aqui que ela é no meio de uma área verde. Tem umas palmeiras, uma casa antiga, tem uma piscina. De quem será aquela casa? Tipo um sítio, assim, uma... Caramba, ela é bem... Tem árvores, palmeiras, e no fundo tem uma... No caso tem duas casas ali. No fundo tem uma piscina com gramado. O top das galíxias. Ó. Palmeiras, árvores. Na verdade, tem uma casa, duas. Tem uma que parece uma igreja até. Tem uma igrejinha e uma casa grande e uma menor. E uma piscina no fundo. O que parece que é uma igreja, né? Que tem ali. Eu vou te mandar. Vou botar o link aqui. Espera aí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Puxar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver que tu falasse aqui. Arrebentou a cidade inteira. Depois da tromba d'água. Fazenda das Palmeiras é um sítio de aluguel. Ah! Fazenda das Palmeiras. Mas tem até uma igreja lá dentro, pai. Tem até uma igreja lá. Tem até uma igrejinha, pelo que eu vi. Tem uma. É uma casa antiga. Com construção antiga. Aí tem aqui. Aqui deve ser a prefeitura, será? Não. Tem uma coisa aqui em construção, aqui, ó. Deixa eu mostrar para ti. Vou falar para você.
Tem um negócio lá que está meio em construçãozinho ainda, está pronto. Ela tem duas rampas assim, ó, até chegar. É azul e branca. Azul e branca, azul forte e azul fraco. Tem assim duas rampas que sobem e tem mais uma entrada embaixo ali. Tô querendo, não tem nada escrito em cima, mas é um lugar que poderia ser a prefeitura. Aí tu deve saber o lugar que eu estou falando. Ele é todo azul forte e azul fraco. Azul forte e azul fraco. Um prédio lá, sabe? Deve ser tem que ver onde é que é. Para mim é a prefeitura aquilo ali. Tem pinta de prefeitura esse lugar ali. Tem pinta de prefeitura. Bora lá. Sim, aquela... Ah, tá, tu diz lá o Palmeiras lá. Eu tô olhando agora uma outra casa que fica longe de lá, fica fora de lá daquelas árvores todas. E tem a menos que tem uma vila, numa vila assim, né? Uma casa muito bonita, que ela é um prédio muito bonito. Ele é azul forte e azul calcinha, fraco. Muito legal. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, é a nova prefeitura de Ubá? Sim, é nova, mas o prédio parece que não é, ele não é novo, ele é renovado. Ele é renovado, esse prédio. Não está escrito ainda. Nessa fase que fizeram o vídeo, não está escrito prefeitura em cima ainda. É 6 anos atrás esse vídeo. Esse é um vídeo de drone. É 6 anos atrás. Já deve estar escrito prefeitura ali em cima e tudo. Bora lá, segue, vamos lá. Achei muito bonito aquele prédio ali, tá? Achei top, 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 top. Top das galáxias. Como é que tá? Tá aí. Pô, não consigo ver quantas pessoas tem no chat aqui. Não sei por que eu não consigo ver. Ontem eu via. Hoje eu não vi. Tem uma praça. Meu, essa cidade é legal, cara. Viu? Por nada não, tá? Não tô puxando o saco, não. Mas eu gostei muito dessa cidade. Ah, não é um grande centro. É top essa cidade. Olha, eu moraria aqui, tá? Moraria aqui fácil, fácil. Moraria aqui muito fácil. Ubá, Minas Gerais. É bom que eu não conheço quase nada de Minas. Essa aqui é uma primeira cidade que eu estou olhando, estou vendo ela pela internet. De Minas Gerais é a primeira cidade que eu estou vendo aqui. Estou gamadão nessa cidade. Hã? Cara, eu posso te mandar o link depois para tu ver. É que tu tá aqui no chat não dá para ver. Eu acho que tá, só me diz uma coisa. Que cor é a nova prefeitura daí? Ali pode ser uma outra coisa, um museu, um centro de cultura, porque ela tem essa pinta. Que cor é a prefeitura de Ubá? Fala comigo. Deve aparecer aqui ainda, então. Tem a igreja matriz, é rosinha e tem um relógio. Tem a igreja aqui que deve ser a matriz, matriz. Tem um relógio na frente da igreja. Aí tem acho que o cemitério de Ubá, eu acho, que é bem grandinho também. Lá eles enterram as pessoas de verdade. Aqui os cemitérios nunca aumentam de tamanho. Bora lá. Lá eles enterram e não estão desenterrando ainda. Aqui eles enterram acho por um tempo, depois tiram dali, que família nunca mais vai ver, né? Eles tiram a pessoa dali, os parentes não vão mais ver, eles retiram. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha.
Tem uma escola filmada de cima, tem até uma bandeira do Brasil no chão, pintada no chão. O Ubá Tênis Clube. Aqui tem letreiro ainda. Tô aqui no... Ah, é branca só? Beleza, então não é. Essa aqui... Se não trocaram a cor, não é essa aqui, a prefeitura. Tá. Vamos lá. Ó, tô no Tênis Clube, Ubá Tênis Clube. A galera gosta de tênis lá, hein? A praça, tem mais uma praça bonita, só que não é a da, não é a Praça do Cristo. Uma outra praça bonita, tem umas praças show aqui, hein? Árvore pra caramba na praça. Ó. Meu Deus, que cidade top, cara. Que cidade. Essa cidade foi bem cuidada pelos prefeitos lá, hein, que estão lá, hein? Cidadezinha top, cara. Top, top. Como é que é o clima de Ubá? É seco ou é úmido? É árido ou é tranquilo? Tem uma praça que tem um pianista, assim, uma estátua de um pianista. Deve ser algum famoso de Ubá, que era um pianista, né? Deve ser alguém famoso. Que nem aqui em Porto Alegre tem aqui tem várias estátuas, tem Elis Regina, tem João Goulart, tem Érico Veríssimo. Érico Veríssimo não, é... Ai, o outro lá, o nosso poetinho aqui. O que fez o... Érico Veríssimo também é daqui do Sul, né? Esse aqui é o... Ah, esse aqui de Porto Alegre eu me esqueci. Mário Quintana. Isso aí, 2 anos atrás. Ah, eu tava vendo aqui, ó. Por isso que eu falei, ó. O tênis clube foi abandonado, é? Tá abandonado? Ah, então tá. Eu perguntei porque eu achei que era uma cidade bem seca. Só que ao mesmo tempo tem bastante árvores verdinhas. Árvores verdinha, verdinha, verdinha. Vamos ver aqui, ó. Praça, gente sentada, mulher bonita sentada na praça, pipoqueiro, cama elástica para gurizada andar. Maravilha, que cidadezinha bonitinha. Tá louco. Campo de futebol. Será que aqui esse aqui mostrou uma sede ali. Não sei se era do Ubá, acho que não é do Ubá. Não é aquela que tu fez, não é o Bom Sucesso, acho. Mostraram ali, mas não ficaram muito em cima do campo de futebol. Ali tem o que parece uma escola com formato do CIEP, aquele formato redondo, né? Teto redondo. Vamos lá. Ari Barroso. O que é Praça Ari Barroso, é isso? Espera aí. É praça? Tinha um cara tocando piano ali. Será que é o Ari Barroso? Aqui tem o que pode... O terminal rodoviário. Lembra até aquela frente ali com... cheia de táxi. A frente baixa, né? Não em cima, a frente baixa. Lembra até um pouquinho a rodoviária de Porto Alegre, que ela é, se não me engano, ela era azul também. Ela é azul. E fica cheio de táxi. Aí tem mais de 200 táxis ali, 300 táxis em Porto Alegre. Os táxis, só que os táxis aqui são vermelhos. Ah, peraí, Ari Barroso é de Ubá? Oh, não sabia, cara. Ari Barroso é de Ubá, legal. Ah, Aimorés, Industrial e Bom Sucesso.
Eu joguei. Quanto? Tu podia pesquisar para mim o Aimorés, de quanto tempo é? Eu joguei no Aimoré, aqui da Grande Porto Alegre. Clube Esportivo Aimoré. Dá uma olhada aí. Eu não sabia que existia outro time chamado Aimorés. Aqui é o Aimoré. Aqui nos anos 80 o Aimoré fez 40 anos, eu lembro. 40 anos. 80... O Aimoré está perto dos... Ele era um quarentão, tinha até uma propaganda dele. Aimoré, o quarentão simpático, uma coisa assim. Mas eu acho que ele não deve ter 100 anos, né? Mas está perto. Uns 90 por aí, o Aimoré aqui já tem. Bora. O Aimoré foi vice-campeão. O nosso Aimoré aqui, ele foi vice-campeão gaúcho em 1945, né? Eu nem era nascido. Ele foi vice-campeão gaúcho em 45 e botou um jogador na seleção brasileira. Não direto, né? O cara foi vendido para o Santos. Aí lá teve visibilidade e foi para a seleção. Jogou uma Copa. O cara chama-se Mengalvio. Esse jogou com o Garrincha. E veio do Aimoré aqui. O Aimoré é um time legal, tá? Mas vou falar pra ti, tá? Eu gostei muito do Ubanense, o Bom Sucesso. É bem organizado. Dá pra ver que é bem organizado. Essa cidade aí, ela é organizada, cara. Ela é organizada, essa cidade. Poucas cidades no Brasil são organizadas. Como é que é o nome desse clube aqui? Peraí, tem um clube aqui que tem piscina aqui. Deixa eu ver o nome. Vai ser... é o SESI. O SESI. Mas o primeiro lugar que eu vi que o SESI tem o letreiro vermelho. Eu acho que é SESC, eu acho. Eu li meio rápido. Não, acho que é SESC, não é SESI, é SESC. Essa cidade aqui, cara... Pô, peraí. Aimorés é antigo. Tem o Bandeirantes também. Ah, legal. Bandeirantes também. Tem 4 times em Ubá. Aqui, tipo, por exemplo, o Aimoré fica na Grande Porto Alegre. Tem vários times aqui em Porto Alegre, assim, mas aqui na Grande Porto Alegre, no caso aqui em São Leopoldo, tem vários times, mas profissional, assim, que joga Campeonato Gaúcho e outros campeonatos e tal. Copa do Brasil, já jogou também. É o Aimoré, só tem o Aimoré. O resto é tudo várzea, né? Várzea, não é time... Não é tudo amador, varziano é amador. Não é time que disputaria o Campeonato Gaúcho, não. Aí tem, na própria Porto Alegre, que aqui é Porto Alegre, aqui tem o Inter, o Grêmio. Aqui no Porto Alegre tem o Inter, o Grêmio, o São José, o Monson e o Cruzeiro. Cruzeiro, até empresta o nome do Cruzeiro de Minas Gerais, né? É o Cruzeiro de Porto Alegre, São José, Grêmio, Monson e Internacional. Esse Monson tá aí na Copa do Brasil aí jogando agora. Que ele foi, acho que terceiro colocado no campeonato, o quarto colocado no campeonato gaúcho. Ele tá jogando a Copa do Brasil aí. Monson. É um time que não existia há 3, 4 anos atrás. E tu vai olhar, o time joga bem. O time é bom. Lá é o SESI. Tem o letreiro vermelho. O único lugar que o SESI tem o letreiro vermelho é aí. Peraí.
O Aimorés jogou a série de acesso do Mineiro. Então vai continuar jogando. Uma hora dessa ele sobe, hein? Sobe, daí fica campeão mineiro, já pensou? A cidade tem potencial, tá? Para manter esse time aí. Eu te diria, viu? Te diria que esses políticos aí da cidade, eles têm uma veia organizada aí, porque a cidade é organizada. A cidade é bem... Ó, o rio Ubá ali, ó, esse rio Ubá, é esse rio que passa ali na cidade, né? Tem um trecho que ele tem palmeiras dos dois lados. Tem palmeiras altas dos dois lados. Isso não é por acaso. É assim que o pessoal da prefeitura se importa com a cidade, deixar a cidade bonita, atraente, tá? É até qualidade para turismo, só para visitar. Beleza é qualidade de turismo, tá? E o Ubá eu acho que não se apegou muito à arquitetura histórica, porque aqui as coisas que eu vi aqui que são antigas em Ubá é só igreja, aquele negócio azul lá que eu falei que estava em reforma há 6 anos, muito bonito, mas dá para ver que ele é antigo. E do modo geral, o Ubá não se apegou na preservação histórica. Aqui, por exemplo, na Grande Porto Alegre, em São Leopoldo, aqui, está perdendo com a força do tempo essa preservação, mas eles são muito conservadores aqui. Muito prédio histórico que já está descaracterizado já, que daí eles alugam para as lojas põem fachada, acabou a história, aí continua outra parte da história. Qual é? Ah, não pode construir prédio alto, entendeu? Para manter a história, entendeu? Mas um dia esse plano diretor vai acabar mudando, vão acabar construindo prédios maiores, porque no centro mesmo aqui, ele tem a população de um bairro. Por quê? Porque não tem prédios altos, tem meia dúzia de prédios altos no centro. Prédios tem nos bairros, mas os bairros não interessam. O que interessa para mim é o centro, entendeu? O centro onde é que estão as lojas, onde é que estão os shoppings, estão ali, né? Só que prédio alto não pode fazer. Eu acho isso muito... A história, cara, é bonita, mas passou. Bora demolir, bora construir arranha-céus, entendeu? Isso é matéria de eu fazer um vídeo sobre isso aí. Opa, o segundo maior SESI de Minas Gerais. É isso aí. Vamos lá? Eu acho que a cidade gosta da cor vermelha, hein? Por causa do time. Vamos lá, bom sucesso. Avenida Beira Rio, mas atualmente não está assim, tão bem cuidado. O atual prefeito é preguiçoso. Então tá, é uma questão de votar, né? Às vezes um cara desse se elege porque a pessoa ficou com preguiça de ir lá e votar. Entendeu? Aí ele é safado, injeta dinheiro, paga pro cara ir votar, o cara vai. Então se você não vai, não tá ganhando nada, eleitor, levanta esse poupança da cadeira e vai lá e vota. Teu voto é de graça, mas é teu, é valioso. Se você ficar sentado, um safado pode ganhar, safado que tem dinheiro para comprar voto, pode ganhar uma eleição. E é assim que funciona. Vamos lá, Ubá, Avenida Beira Rio, pô, mas tá bonita. Aquelas palmeiras deixam muito bonita, hein? Se o prefeito não tirou as palmeiras, tá show de bola. Ó, aí tem o que aqui? Fagoc. O que é isso? O que é a Fagoc? Conta pra mim. Fala pra mim o que é a Fagoc que tem lá. É um clube de tiro? Porque tem tem um negócio que parece um alvo. Fagoc. Ou é um braço do exército, alguma coisa. Hã?
dá para ver direito. Deixa eu ver melhor aqui. Deixa eu tocar o vídeo para frente. Fagoc. Tem uma guarita, tem as bandeiras de Minas Gerais, de Ubá e uma outra ali que deve ser da própria Fagop essa. A Aquarela do Brasil, Ari Barroso, Amilson Godoy e Orquestra Arte Viva. Legal, acabou esse vídeo aqui, hein? Acabou o vídeo, mas gostei da cidade, tá? Ah, Fagoc é uma faculdade. Você estudou lá? Legal. Fechou. Já assisti todo o vídeo. Acabou o vídeo. Show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, peraí. Ah, tá. Tem vários vídeos, tá? O Bá tem hoje em dia na internet, né? Viu? Hoje em dia a internet é tudo de bom, né? Agora, eu vou dar uma olhada na enchente de Ubá aqui agora. Tem um vídeo aqui da enchente, tá? Nossa, meu Deus. Caraca. É que desceu a água dos morros, né? Meu, desceu o barro, tudo. Quebrou telhado, quebrou casa. Meu Deus. Devastação, hein? Tem teto solar lá, tem bastante teto solar lá, que foi de energia solar que foi quebrado também. Tô olhando aqui, tô olhando. Encheu a cidade de lama. Puta. O rio transbordou mesmo, acho. Deixou foi muita lama. Tô assistindo aqui agora, ó. Então, eu tô vendo aqui, meu. E desceu lama dos morros, né? Desceu terra dos morros. Ficou tudo cheio de... O que era asfalto virou terra. Meu, as casas que são na encosta do morro, cara, receberam todo aquele impacto daquela... Tem casa que fechou a porta de tanta lama que entrou. Nossa, e tem uma encosta ali, eu estou olhando aqui na imagem, tá, ela chegou a se separar para cair, mas não caiu. Meu Deus. E passa uma rua, e de um dos lados da rua tem a encosta do morro. Do morro na cidade, não é que nem no Rio, que é favela, não. Casas normais, encostadas no morro. Meu Deus, tá. Imagina o tamanho de muro de contenção que tem que fazer ali. O rio encheu de barro também. O rio assoreou com barro também, tá? Tinha que fazer uma limpeza nesse rio para tirar a terra de dentro do rio. Mas é um trabalho de formiguinha. Caraca! Então, lama tóxica. Então. Imagina o que a cidade fica... O que todo mundo pensa, cara? Todo mundo pensa o quê? E agora? Isso ali imagina quanta gente chorando porque perdeu tudo, porque não pode andar na rua, porque está cheio de lama a rua, onde era asfalto, hoje é lama. Caramba. Quando que aconteceu isso? Quando que foi essa enchente? Foi agora em janeiro, né? Agora em fevereiro, né? Meu Deus.
10 imóveis interditados. Mas tem muito mais aqui, tá dando uma notícia aqui, ó. Que coisa, hein? Tô olhando aqui. Tô olhando aqui, pessoal. Tô olhando aqui. Edson Teixeira. Prefeito Edson Teixeira. Agora que ele não vai deixar bonito lá mesmo, tem todo esse prejuízo, né? Falar para você uma coisa, Gabriel, é o seguinte, aqui, há 3 anos atrás, deu uma enchente muito grande na região de Porto Alegre. Na grande Porto Alegre deu uma enchente que devastou bastante coisa. Não foi uma cidade, foram várias na grande Porto Alegre, há 3 anos atrás. E no ano seguinte, deu uma outra enchente que devastou o Rio Grande do Sul. Tudo, sabe? Cidades que eram altas, foi tudo derrubado com vento, e nas partes baixas foi tudo derrubado com a água. Foi brincadeira, tá? Eu penso que com essa crise que deu, que caiu tudo aqui no Rio Grande do Sul, as empresas de móveis de Ubá cresceram bastante, porque precisa de móveis, né? Todo mundo do Rio Grande do Sul precisou de móveis, perdeu tudo. A água entrou pelo teto de mais de 190 cidades. Isso é todo o Rio Grande do Sul, não é pouca coisa, tá? E a gente está se recuperando aqui, já está, né? Eu não estava aqui, eu estava em Santa Catarina, que eu morava lá em Balneário, né? Inclusive não pude nem vir para cá, por causa que não podia vir ninguém. Como assim? O ex é Edson Teixeira, o atual é... Mas como é que ele está falando ali? Como é que ele está falando ali? Espera aí, vamos botar aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver esse vídeo aqui se ele é novo. Ah, não, esse aqui é de 6 anos atrás. Foi outra enchente, há 6 anos atrás. Ah, tá. Mas deve ter acontecido a mesma coisa aqui. Aqui há 6 anos atrás e agora. Ah, esse vídeo que eu estou olhando é de 6 anos atrás. Correto. Mas se olhar, se aconteceu isso aqui lá há 6 anos atrás, foi a mesma coisa.
Gente, pessoal perdendo tudo, ó. Pô, disse que todo ano dá essa enchente assim aí, pô. A mulher falou, todo ano dava lá enchente. Ah, o da mata é pior, é. É o seguinte, os dois devem ser do mesmo partido, então. Não vou citar nomes, né, de partido, mas os dois devem ser do mesmo. Se não for do mesmo, é da coligação, sabe? É, essa aqui foi há 6 anos atrás. Então eu me procurei. Deixa eu ver se eu vejo mais alguma coisa. É, tem mais. Estava vendo aqui. O único que eu vi que não é da enchente é aquele primeiro que eu vi. O que é esse Marte Minas que vai se construir em Ubá? Marte Minas, quantos anos faz isso aí? Deixa eu ver. Há 8 anos. Construíram um tal de Marte Minas aí. Marte Minas, início da terraplanagem e da fundação. Inauguração 8 de agosto de 17. É 8 anos. Marte Minas. O que é isso aí? É um supermercado? Todo ano tem essa enchente lá? Ah, então tá, já é. A galera já tá mal servida de política, é. As galera já tá devagarinho, é. Então não adianta insistir, né? Não adianta insistir porque política é brabo. Essa cidade sofre bastante, cara. Apesar de ser uma cidade muito bonita e tal, o povo deve ser resiliente, trabalhador no último dessa cidade. Porque apesar disso aí, todo santo ano é isso que tu falou, essa cidade é bonita. Ela fica bonita quando o rio tá baixo, quando chove pouco. Vou dar mais. Vou ver um vídeo bom agora, de 4 minutos. Ó, aí eu tô conhecendo aqui a bandeira de Ubá, vermelha e azul. Os 4 cantos vermelho e azul, brasão no meio, fundo branco. Legal. O Bar não fica longe, muito longe do litoral, né? Do litoral do Espírito Santo, não. Se tu andar em linha reta em Ubá, eu acho que dá menos de 200 quilômetros para a praia, pelo que eu estou vendo aqui, pelo que eu vi aqui. Ah, não, dá mais. Não, dá uns 400, eu acho. Dá uns 300 e pouco para praia, não sei onde é que é esse litoral aqui. Mas eu estou aqui, estou analisando, estou analisando. Então, o povo de Ubá, resiliente, focado. Ah, a Câmara Municipal agora apareceu a nova, hein? Ela é envidraçada com vidros azuis. Bonita, bonita. Bonita, bonita. Câmara Municipal de Ubá. É a câmera, é bonita.
A prefeitura não vai, deve aparecer aqui também. Vamos lá. Cara, vou fazer o seguinte. Eu vou baixar aqui, ó, aquele primeiro vídeo pra gente ver, tá? Pra gente ver aqui, pera aí. O bar deve aparecer disco voador lá em o bar, tá? Eu acho. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou baixar aquele primeiro vídeo para nós colocar aqui, ó. Então, se andar reto, vai para o Espírito Santo, é. O Rio fica mais para dentro, eu acho. O Rio também? Sai no Rio também? Beleza. 5 horas de viagem para o Rio, mas deve ser menos para o Espírito Santo. O Espírito Santo fica mais no norte um pouquinho. Tem Câmara e Prefeitura nova. Então, pelo menos estão os bons políticos que chegarem vão encontrar prédios novos, vão ter motivação para trabalhar nessa cidade aí. Eles vão ter que fazer alguma coisa que não vai ser barata para livrar a cidade dessas coisas aí, porque tem morro em volta de Ubá, né? Não é fácil proteger a cidade. Mas se Júlio César Romano lá conseguia, por que Ubá também não vai conseguir? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Tá, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o... Fica comigo aí, ó, que eu vou baixar aquele primeiro vídeo que eu olhei, que é muito bonito. Gostei muito. Mostra bem. Eu vou baixar esse vídeo, vou mostrar na tela para nós aqui daqui a pouco, tá? Daqui a pouquinho ele vai estar pronto para baixar na tela, para botar na tela. Opa! Tá vendo? Eu vi a topografia da cidade e já falei. Deve ter disco voador aí, porque tem morro em cima, a gente se vê nos morros. Eles ficam doidos para baixar nas cidades que são mais abaixo, sabe? Eu sei, eu conheço essa galera dos disco voador. Vamos lá. Vamos lá. Tá, eu vou... Tá, eu vou fazer o seguinte, enquanto eu estou baixando aqui, tá? Enquanto eu estou baixando, eu vou fazer o seguinte. Já baixei. Já está aqui. Então é o seguinte, ó. Eu já vou botar ele na tela. Espera aí, deixa eu organizar. Deixa eu organizar a pasta primeiro. Não precisa. Vou nem organizar a pasta, já vou direto. Espera aí. Só ver um pouquinho, deixa eu baixar. Deixa eu abrir aqui. Ó. Eu vou botar o vídeo para nós olhar aqui. Deixa eu só subir ele aqui pro soft. Soft2 error. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Mais. Local video. Deixa eu botar uma cena aqui. Deixa eu botar mais uma cena. Cadê? ADD scene. Medium. Deixa eu ver. Agora sim. Tá. Deixa eu ver aqui. Aí. Deixa eu ver. Video. Gloria. Ó. Acho que vai dar boa, hein? Ué? Não vai dar para botar, papai. Por que não? Zis? Espera aí. Eu vou ter que apagar um desses para botar o outro. Vou ter que tirar um desses aqui. Eu vou tirar a Princesa Julie, eu acho. Depois eu boto de novo. Agora eu acho que vai. Só um minutinho.
Bah, não vai dar pra botar. Que sacanagem. Eu vou apagar o outro, peraí. Vou apagar o Dark Room, vamos ver agora. Tá pedindo para assinar plano, o que é isso? Tá errado. Não, tem coisa errada aí. Vou remover isso aqui, porque eu sou novo aqui nesse trem aqui, eu sou novo, né? Sou novo aqui, né? Então vamos tentar botar aqui. Espera aí. Vamos... Não tá abrindo... Ah, não, é aqui. Cara, eu tô apanhando. Lembrei de uma música que o meu pai, falecido meu pai, tocava. Chamava-se Apanhei de Cavaquinho, o nome da música dele. Será que vai? Ubá visto de cima. Ubá. Ubá visto de cima. Desculpa o volume aí, hein? Ei! Durante o ciclo do ouro e a ocupação territorial de Minas Gerais, havia uma extensa área de terra ocupada pela Mata Atlântica, Pô, legal, à cara. esquerda do Caminho Real e compreendida entre a margem esquerda do Rio Paraíba do Sul e a margem direita do Rio Doce, denominada Zona da Mata. Atravessando essa mata e alcançando estes rios, contrabandistas de ouro atingiram o Porto de Campos através do Rio Paraíba e o Porto de São Mateus através do Rio Doce. Para conter este contrabando, começou-se a ocupação da Zona da Mata e no evoluir desse processo surgiram várias povoações, entre elas aquela que, em 1817, foi consolidada por Guido Marlieri, dando origem à cidade de Ubá, hoje com cerca de 110 mil habitantes e polo econômico de uma micro-região com 20 municípios e 300 mil habitantes. Este voo começa pelo aeroporto, localizado às margens do rio Ubá, que nasce nos sopés da Serra da Mantiqueira a oeste e, caminhando para leste, atravessa a cidade e deságua no rio Chopotó. O seu curso inicia-se e termina dentro do município de Ubá. Indo em direção ao centro, atravessamos uma área industrial composta principalmente por indústrias moveleiras, principal vocação econômica da cidade, que substituiu a agricultura de parceria desenvolvida pelos imigrantes, principalmente italianos, no final do século XIX e início do século XX, a partir do café e do tabaco. Ubá é o maior polo moveleiro do estado e o terceiro do país, com cerca de 400 indústrias, entre pequenas, médias e grandes, na sua quase totalidade, empresas familiares. Vemos a seguir a Fazenda das Palmeiras, com seu prédio colonial centenário e sua capela de São Miguel e Almas, conjunto tombado pelo patrimônio histórico, onde nasceu o ilustre ubaense Raul Soares, político de renome no cenário nacional, e que foi, posteriormente, residência do senador Levindo Coelho e de seu filho Ozanam Coelho, governador do estado de Minas Gerais de 1980 a 82. Chegamos então ao centenário Hospital São Vicente de Paulo, que se encontra em processo de modernização. Agora sobrevoamos a estação ferroviária, inaugurada em 1877 para transportar todo o café produzido na Zona da Mata em direção ao Porto do Rio de Janeiro. Em frente a ela, a praça, que homenageia o fundador Guido Marlieri.
Entramos agora pela Rua São José e o calçadão Deputado Ibrahim Jacó, primeira rua da cidade e sua principal área comercial, que desemboca na Praça da Independência, onde foi construída a primeira igreja da cidade, em homenagem a São José e já demolida. À esquerda, vemos aquela que inicialmente foi uma igreja destinada à população negra, hoje denominada Basílica do Rosário. Logo em frente, o cemitério municipal. Mais à esquerda, vimos as dependências da Escola Estadual Governador Cesário Alvim, ubaense, primeiro governador de Minas Gerais e bisavô materno do compositor Chico Buarque de Holanda. Retornando à esquerda, temos a Escola Estadual Camilo Soares, prédio em estilo neoclássico, tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal. À direita, o UBA Tênis Clube. Logo à frente, a Praça São Januário, onde está localizado o prédio da Prefeitura Municipal, em estilo neoclássico. Em outro lado da praça, a Igreja Matriz de São Januário, padroeiro da cidade. No interior da Praça São Januário, temos a estátua de Ari Barroso, ilustre filho da cidade, conhecido mundialmente pela sua obra musical. Encontram-se também ali os bustos dos ubaenses Osanã Coelho. O Ari Barroso fez a Aquarela do Brasil, não foi? É de Ari Barroso, a Aquarela do Brasil, né? Brasil, meu Brasil brasileiro, é? Confirma aí para mim no chat, fazendo favor. Já que você não veio para a tela, bota no chat aí, dá mais trabalho, bora! E de seu pai, senador Levindo Coelho. Seguindo pela Avenida Raul Soares temos, à direita, a Escola Municipal Antonina Coelho e logo a seguir, o Campo do Aimorés. Mais à frente, alcançaremos a Avenida Beira Rio com suas palmeiras imperiais. Retornando por ela, temos à direita o Tabajara Esporte Clube, tradicional clube social da cidade. E a seguir, o Hospital São Januário, as dependências do Colégio Sagrado Coração de Maria, fundado em 1911, e o pavilhão coberto da Feira Livre. Agora vemos à esquerda o terminal rodoviário Deputado Felipe Balbi. Por onde iniciamos nosso retorno pela outra mão da Beira Rio, Avenida Comendador Jacinto Soares de Souza Lima. Logo a seguir, as dependências da Policlínica Municipal Dr. Eduardo Levindo Coelho. Continuamos pela ladeira de acesso às instalações do Comando Regional da Polícia Militar. Antes à esquerda, vemos a Gerência Regional de Saúde. Descendo em direção à Praça Getúlio Vargas, temos, à direita, as instalações da Escola Estadual Raul Soares e dela, pela Avenida dos Andradas, passamos pela Praça de Esportes e logo a seguir, pelo estádio do Bandeirante Esporte Clube. Descendo pela rodovia que liga Viçosa a Juiz de Fora, chegamos ao Hospital Santa Isabel, principal unidade hospitalar da rede de urgência e emergência da microrregião. E a seguir, temos à esquerda as dependências do antigo Ginásio São José, fundado em meados do século XIX e que alcançou prestígio estadual. Hoje, este espaço abriga um museu sobre a história de Ubá e do ginásio em questão. Mais à direita, temos as dependências do Horto Florestal, com o pavilhão de exposições, sendo ainda sede do Instituto Florestal e do IBAMA. Retornando, avistamos as instalações da unidade de Ubá do Serviço Social da Indústria, popularmente conhecido como SESI. E, seguindo viagem, atingimos o conjunto de bairros onde se localiza a Faculdade Governador Osanã Coelho, a FAGOC, importante vetor de desenvolvimento desta região. Seguimos então até as instalações da Indústria de Móveis de Aço Itatiaia, a maior da América Latina. E a seguir, o Fórum Câncio Prazeres, que abriga a comarca de Ubá,
responsável por atender não só a cidade, mas também municípios vizinhos. Nosso voo pela cidade Carinho vai chegando ao fim e para aterrissar, escolhemos um chão firme e fértil, lugar de plantio de sonhos e colheita de realizações. Show de bola! Show de bola! Bacana, hein? Bacanérrimo! Bacanérrimo! Bacana, hein? São José, ginásio São José, sua mãe estudou? Legal. Um abraço para sua mãe, tá? Um carinho, um abraço para sua mãe. E sua mãe e teus pais aí são pessoas que fazem essa cidade show de bola. Gostei de Ubá, tá? Gostei. É a primeira cidade que eu mostro aqui, mineira, é a primeira cidade mineira que eu conheço, que eu vejo, assim. Primeira cidade. Muito legal, gostei muito, tá? Pena essa chuva todo o ano aí que acontece. Mas pelo que a gente viu ali, não é fácil evitar, porque tem vários morros, né, que descem a água, descem as águas, além de ter o rio também, né? Então, as águas que enchem a cidade são mais dos morros que descem, eu acho, tá? Porque aí o rio ajuda, lógico, né? O rio não tem a força para botar para baixo, além de que os morros descem a lama, tá? Aí é tragédia sempre, tá? Vamos ver aqui. Aquarela do Brasil, o hino da cidade. Ah, é o hino da cidade também? Legal. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Isso aí, valeu, Gabriel. Valeu. Até inclusive nas lives mais cedo, se ela quiser vir aqui também curtir com a gente. Se tu puder, vou dar uma ideia para nós, tá? Uma ideia. Você gosta de ficar aqui curtindo e tal, batendo um bate-papo saudável, né? Hoje a gente começou um pouco tarde, a gente está um pouco tarde, mas vou começar a fazer uns horários um pouquinho mais cedo. Vou começar mais cedo, lá por máximo 21 horas, o máximo, tá? Tipo assim, a hora que eu vou parar eu não sei, mas preciso começar mais cedo porque hoje foi prejudicial para nós. Se não é você ficar aqui comigo conversando, não ia ter mais ninguém aqui, entendeu? Você está comigo aqui, e aí? Outras pessoas passaram, mas saem, né? Não conseguem ficar. Eu te agradeço você estar aqui comigo aqui, sério. Tá? E se você gosta, eu convido você para vir para a tela comigo, para a gente fazer o debate. Por exemplo, o conteúdo de hoje era para ser sobre OVNIs, né? OVNIs extraterrestres, essas coisas, ser sobre ufologia. Mas como não pintou o pessoal para debater dentro dessa questão aí, dentro dessa pauta, a thumbnail, a capa dessa live vai mudar e vai mudar o título também, tá? E vou lançar essa pauta extraterrestre com ufologia para mais cedo, para quando eu começar mais cedo. Pessoal que poderia se interessar, todos já estavam querendo dormir, né? Porque hoje, além de ser uma segunda-feira, que foi o início da live, ainda o pessoal vem cansado do fim de semana. Segunda-feira e tarde, daquele jeito, eu comecei 00:15, por aí, entende? Então eu preciso muito bem adaptar isso aí, depois estamos juntos. Depois estamos juntos, vamos começar mais cedo. Com certeza, ontem eu fiquei aqui até às 6:30 da manhã, até às 6:20 da manhã aproximadamente,
Maioria do tempo com 4 pessoas na tela. Você esteve aqui ontem? Não me lembro. Você não chegou a estar aqui ontem, né? Você acho que não veio ontem aqui, né? Mas se você viu, eu tive problemas, que foi a minha primeira live, eu tive bastante problemas com o som, né, e tal, não sabia que câmera eu usava e tal. Mas agora eu já me acertei, agora vai ser só alegria, tá? Só tem que comprar uma caixinha de som nova, porque essa ali está com mau contato, de vez em quando o som eu paro de escutar o som, e aí eu penso que não está saindo no microfone, mas não está saindo aqui para mim, para a live tá. Então, coisinhas bobas assim, né, que eu já vou ter que me livrar para a gente poder fazer um bate-papo sempre fluido aqui no canal. E o nosso vai ser um livecast, o nosso canal é livecast, tá? Livecast e o assunto, tá? Vou botar o assunto, esse assunto aqui da ufologia eu vou deixar para a live de amanhã, tá? Vou trocar essa capa aqui que não serviu, a ufologia não serviu, tá? Bora lá, vamos ver aqui. Ó, somente a parte alta da cidade, somente a parte alta da cidade não pega com tanta força. Vamos ver aqui, ó. Olha, Jack, eu tenho vergonha, mas vou continuar aqui no chat mesmo. Não, tudo bem, com o tempo você vai ver que pessoas que têm vergonha vêm aqui agora numa boa, entendeu? Tem amiga minha, Adri, que esteve aqui ontem, que nunca entrou numa câmera. Eu não gosto, tava natural, assim. Cara, é que mesmo que tu tá com o teu celular sozinho, é a mesma coisa que você tá falando com uma ligação de vídeo com alguém, não é? Basta você ser autêntico, as pessoas vão amar você aqui, pode ter certeza. E aí, já pensou que alegria, tua mãe, teus parentes vendo você aqui, podendo ver você interagir? Isso aqui, querendo ou não, tá só eu e você aqui, Guilherme. Só eu e você, mas isso aqui o mundo tá vendo, o mundo pode ver isso aqui. Entendeu? Isso aqui tá aberto para jogo, para o mundo. Ou seja, as pessoas vão te ver, te conhecer, saber quem é você. Isso só tem a somar, entendeu? E o papo da vergonha, isso aí é uma coisa superável. Quando eu fiz minhas primeiras lives aqui, eu fazia live na rua mostrando a cidade. Então eu botava o celular num pau de selfie, e aí eu ia falando, pessoal, pois é e tal. As minhas primeiras lives, eu olhava assim, eu ficava constrangido com a maneira que eu falava. Eu falava muito baixinho, não entrava a minha voz, eu falava para dentro, parece, mas eu não percebia, entendeu? Olha quanta diferença eu falando agora. Então eu olhava ali, cara, eu assim, mostrando a cidade, com um pau de selfie no celular, ainda, eu ficava com vergonha de assistir o vídeo, não ficava com vergonha de aparecer na tela, porque mesmo que eu nem aparecia na tela, eu só mostrava a cidade, os lugares, a praia, Balneário Camboriú, onde eu morava, né? Eu me considero que eu moro ainda, que sempre que eu posso eu volto. Semana eu vou para lá, inclusive, fazer live lá. Não é esse tipo de live, mas no outro canal. Eu vou fazer live no Jack BC 1000, tá? O link rápido é @JackBC1000, tá? Mas vai estar escrito Jack BC na capa só. Jack BC na capa. Só Jack BC. Tá? Então, porque eu tinha vergonha, depois eu ia olhar o vídeo, as primeiras lives que eu fazia, eu olhava assim, eu ficava com vergonha, daí eu via os comentários, fala mais alto, sei o que, tá falando para dentro, tem gente que também que não sabe falar, né? Tá falando para dentro, não sei o que, eu comecei daí, aí eu ficava com vergonha de eu me ouvir falando, eu falava para dentro e além de nem aparecer. Aí com o tempo que fui melhorando, foi indo. Aí, depois assim também dizia, tá parecendo, parece que tu tá com um Parkinson, tá tremendo, não tá, por quê? Porque eu não tinha gimbal, que é essa coisinha aqui, ó, eu não tinha isso aqui, ó, que é um gimbal, tá? Que é um estabilizador de imagem, que isso aqui eu posso virar cambalhota que a imagem fica parada, eu não tinha isso aqui. Aí o pessoal falava pra mim assim, até às vezes um tom parece que é ofensivo até, né? Tá com mal de Parkinson, não sei o quê, para um pouquinho, não dá para ver direito a tela, não dá para ver direito. Então, todos esses BOs eu passei, tá? Aí eu fui aperfeiçoando com o tempo. Hoje, até para filmar, se eu tiver que filmar com pau de surf, eu levo a mão mais firme, por causa da experiência, né? Para não tremer tanto, eu já levo com a mão mais firme, mas sem o gimbal é excelente. Tu tá ali e tu não precisa nem prestar atenção, ele estabiliza a imagem. Pode virar uma cambalhota que fica ali, é que nem a câmera de ação, né? Que os caras
Tu fala câmera de ação. Por que é câmera de ação? Porque tu pode fazer movimentos bruscos, câmera esportiva também se chama, pode fazer movimentos bruscos que a imagem fica, ela além dela não sair do tom, ela segura a imagem para a imagem não ficar aqui, ó, ela segura. Quando tu vê, tu faz assim, ó, e a imagem vem assim, ó, na tela. Ó. Entendeu? Vem na tela, tu vê todo o movimento, entende? É maravilhoso. E eu não tinha isso, então eu tinha muita vergonha. E aí quando eu comecei a aparecer também, fazer live aparecendo, me mostrar um pouco, eu também tinha muita vergonha, mas isso aí passou, foi pro saco. Hoje eu tô aqui, entendeu? A vergonha, ela faz a gente perder até dinheiro. Isso, com o tempo. Não, tudo bem, os detalhes técnicos eu me encarrego. Aí, o que tu precisa fazer? O que tu precisa para fazer live? Tu precisa ficar na tua casa, tu pode ficar no teu sofá ou numa mesa, colocar o teu celular na horizontal, num pedestalzinho, tal, para parecer bem você, o teu rosto, parecer bem a tua imagem, né? E só alegria. E clicar no link que eu vou mandar depois. Aí eu vou botar na tela, quando você na tela, quando você estiver pronto. Eu é que ponho a pessoa na tela, entendeu? Não entra direto. Você vai aparecer para mim e eu te boto na tela quando você estiver pronto, entendeu? Se você quiser entrar e não tem problema não tem problema. Ó, vamos ver aqui. Meus parentes vão sentar a lenha, como fizeram. Como assim? Eles sentaram a lenha em ti? Meus parentes vão sentar a lenha, como sempre fazem. Ah, sempre fizeram. Mas vou. Não, mas é o seguinte, dá um beijinho no ombro, cara. Os teus parentes que sentam a lenha em ti, eles estão vindo correndo pagar tuas contas no fim do mês? Eles estão vindo correndo te ajudar quando tu precisa? É? Então, cara, beijinho nos ombros, tua vida, tu é soberano. Entendeu? Abaixo do comando de Deus, cara, tu é soberano sobre a tua vontade, sobre o que tu queres realizar, entendeu? Essas pessoas que falam mal das outras de graça, ou só para... Coitadas, elas não têm... Fica com dó, mas não deixa de viver você. A pessoa mais importante do mundo para Deus e para você tem que ser você mesmo, pai. Entendeu? O que os outros vão dizer, vai sentar o pau, mas ignora, não dá bola. E qualquer coisa, é só me dá uma senha que eu bloqueio quem te falar mal de você. Entrou que falou mal de você, eu bloqueio na hora, não precisa. Ou entra aqui para sorrir, para somar. Eu não deixo ninguém tocar pau em ninguém aqui, não. Eu chego e bloqueio. Oferece a oportunidade de ele estar aqui com a gente, se tu quiser, né? Ou então manda para os amigos. Se o parente dá ruim, então manda para o amigo, entendeu? Alguém gosta de ti, alguém vai gostar de te ver aqui. Isso tu não tenhas dúvida, entendeu? Não tenha dúvida, não. Cuida de ti, cara, não. Quem vai tocar os caras vêm pagar tua conta, homem, não tem. Tem que começar a pensar e calcular as possibilidades desde o princípio, desde onde elas se baseiam. Os caras têm base para te criticar, para tocar pau em você, para... Tem? Não tem. Então, cara, tu tem que pegar e desfrutar quando ele estiver tudo sem saber o que fazer, com a inveja que eles terão de você, entendeu? Hoje você vem aqui e me acompanha aqui. Amanhã você começa a fazer o teu próprio livecast e começa a crescer. E daí? Ganhar o teu dinheirinho aqui, e daí? Fazer alguma coisa que você gosta de fazer. Uma das coisas é mostrar a cidade, assim, andando, é a coisa mais linda do mundo, cara. Todo mundo se interessa. Mostrar as cidades, caminhando e tal. Você viu que isso tem sucesso no YouTube, né? Então é... Claro que tu não vai mostrar uma vez a cidade vai explodir. Não. Não, mas vai... Quando tu vê, você chega onde você quiser. E quem é que faz você crescer aqui no YouTube? É o povo que te acompanha. Eles fazem tu crescer. Eu, por exemplo, eu tenho um grande problema. No outro canal, eu estou com o meu canal, com a minha página de bloqueados, tem quase 50 pessoas bloqueadas lá. Por quê? Porque os caras vêm incomodar, gente que não tem nada que fazer.
Eu vou me estressar? Não, eu só bloqueio. O cara vem xingar aqui, xingar para quê? Não precisa, eu só bloqueio ele, ele fica sem poder xingar. Isso aí deve fazer mal pro fígado dele. Ele não consegue dormir de noite porque ele não conseguiu te diminuir. Aí ele vai dormir preocupado, ele vai ter uma úlcera, vai ter um câncer, porque ele está puxando isso para ele mesmo. Quando ele vem e joga pedra em quem não merece, entendeu? Então, cara, quem tem que agradecer por tudo é eu, cara. Ontem, por exemplo, a gente estava aqui no debate, eu tive que bloquear um cara aqui. Nós começamos a falar, daqui a pouquinho o cara falou para política, aí passou para aquele negócio da vacina, lá, que já passou lá e tal. Ah, não, tu é negacionista da vacina, não sei o quê, tu é negacionista, não sei o quê, não sei o quê, no mínimo tu é bolsoninho, não sei o quê, desse jeito. Eu digo pro cara, mas não, se eu fosse Lula-mínio, Lula-máximo, sei lá o quê, que eu sou, não tem nada a ver, nós estamos só conversando, não tem nada a ver esse negócio aí. Ah, sabe? Digo, não, eu falei pro cara, não, eu realmente não tomei vacina, né? Não tomei vacina, não tomaria de novo. Por minha consciência, eu não tomaria. Só se eu tivesse desmaiado, eu nem quisesse me dar vacina. Eu não tomo, porque eu não confio. E o cara achou ruim, não sei o quê, tal. Já. Aí o que eu fiz? Não, cara, tu tá enganado. Eu não sei o quê. Por primeiro lugar, quem entra para te xingar não é inscrito no teu canal. Isso você pode apostar. Quem se inscreve no canal é porque já gostou de ti. Eu vou me desinscrever. Eu digo, não, tu nem inscrito, tu não é, cara. Tá vendo com esse caô aí, que é para ver se te atinge psicologicamente, né? Eu vou me desinscrever. Eu digo, não, tu não precisa não. Deixa que eu te bloqueio. Não gasta os teus dedinhos, né? Se bem que tu nem é inscrito nada, tu tá dando mentira aí. Pronto, eu vou te bloquear, tu não te incomoda mais. Pronto, só isso. E aí a gente continuou o nosso debate. Conversa fluindo até de manhã. Nem tinha pauta certa ontem. Era só um livecast assim e tal. E deu. Só um livecast de conversa. E aí fomos até 6h40 da manhã. Entendeu? Então, se eu fosse olhar esse cara que veio aqui incomodar, não sei o que, eu vou fechar a live. Não tem sentido. Entendeu? Eu quero mais é que eles não consigam me prejudicar e tenham uma úlcera do tamanho de uma melancia, para eles aprenderem a ser ruins. Quem planta, colhe. Tem que colher. Planta bem, vai colher maravilhas. A gente colhe o que planta, gente. Não tem. Aqui na vida é assim. Igual o caso de uma moderadora do Raiz, fez tanto mal para o Renan que teve um infarto. Do Drive Raiz, aquele? É do tal do Drive Raiz? Essa eu não sabia, cara, hein? Essa eu não sabia. Como é que é o nome da moderadora essa? Teve um infarto, mas não morreu, né? Geralmente vaso ruim não quebra. Pois é, cara, eles ficam plantando mal, que um dia esse mal volta. Esse Drive Raiz aí era amigo do Renan um dia, parece que agora eles não são mais amigos, né? Parece que ele fez uma sacanagem pro Renan, né? Acho que ele fez uma sacanagem pro Renan. Por isso que o Renan direciona os ouvintes dele lá para mim, quando ele acaba a live dele, ele direciona o pessoal para cá. Então a tendência do canal aqui é crescer, querendo ou não, é crescer. E o pessoal que gosta do Renan gosta de mim também. Ah, tá. Não conheço. Flávia o quê? Não é Flávia Salomão, né? Como é que é o nome dela? Flávia o quê? Tem uma tal de Flávia Salomão. A única Flávia que eu já teve no meu canal é Flávia Salomão. Mas a Salomão nunca falou mal do Renan para mim. Faleceu, é? Que Deus a tenha e ela possa... que Deus a tenha e que ela possa ter aprendido nessa passagem aqui pela Terra, que ela tivesse aprendido, né, um pouco do bem, né, que ela tenha lá que ela consiga olhar
a trajetória dela que ela teve aqui e tenha uma melhora, assim, né? Para que ela possa voltar com mais luz para a Terra, tá? Sei que é meio, parece que é meio, a gente está viajando quando diz isso, mas é verdade. A pessoa volta com mais amor no coração, com mais luz na alma, tá? Tomara que seja um aprendizado para ela, que ela realmente consiga enxergar agora e diante de Deus, né? Saber tudo que fez de errado e que não estava certo. Que a vida é uma ilusão. O cara pensa que às vezes que está bem, que está ostentando, que está não sei o quê, que está lá em cima, que está bombando, não sei o quê. Esquece de tudo. Esquece do bem ao próximo, esquece da espiritualidade, esquece de tudo. A vida não é isso. A vida ela é amor, cara. A vida é amor. A vida é amor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa minha correntinha aqui, parece que ela não pega imã. Cara, essa minha correntinha não pega imã, pai. Aqui, ó. Descobri que essa corrente não pega imã. Por que será que ela não pega imã? Olha aqui. Aqui, ó. A correntinha não pega imã, pai, ó. Não pega imã. Cara, quer ver, ó? Ó. Vamos ver. Ó. E a correntinha não pega imã. Não entendi agora. Eu achei que pegava imã. Eu achei que era um negócio que tinha um banho de ouro, né? O ouro parece que pega imã. Parece que o ouro pega imã, né? Ou não? Vou fazer essa pesquisa. Se o ouro é atraído pelo imã. Espera aí. Espera aí um pouquinho. Ele e a esposa do Renan em algumas coisas. Alguns áudios privados e tal. Ah, tá. Ele fez essa porcaria aí? Sinal que não tem metal. Pois é, tá. Pois é, uma correntinha. Ó, mas como assim, cara? Ó, tu olha metal, cara. Ó. Pera aí um pouquinho. Eu vou fazer. Ó, isso aqui não é plástico, pai. Ó, escuta. Não é plástico. E não pega no imã do gimbal. Deixa eu ver aqui. Pera aí que eu vou fazer a pesquisa aqui. Vamos tirar logo essa. Vamos tirar essa dúvida aí, ó. Eu vou fazer a pergunta pro Google, tá? Não é nem ChatGPT que eu não gosto, eu sou das antigas, é Google mesmo. Espera aí que eu vou fazer então, espera aí que eu vou fazer uma pergunta espera aí. Vamos lá. Responda, por favor. O ouro é atraído pelo metal? Espera aí, deixa eu permitir primeiro aqui o microfone. Vamos lá. Por favor, responda com clareza. O ouro é atraído pelo metal? Não. Olha aqui. Espera aí, pai. Escuta agora que essa eu gostei. Olha a resposta. Não. O ouro puro não é atraído pelo ímã. Ele é um metal classificado como diamagnético, o que significa que ele não possui propriedades magnéticas e até repetir campos magnéticos de forma muito fraca. Aqui estão alguns pontos principais para entender esta relação. Metais magnéticos. Apenas alguns metais como ferro, níquel, cobalto apresentam forte atração magnética. Ferromagnetismo. Teste de autenticidade. Por que não ser magnético? Usar um ímã é uma técnica comum para identificar ouro verdadeiro. Se uma peça de ouro for atraída por um ímã, ela provavelmente é apenas banhada e contém ferro ou aço em seu interior. Exceções em ligas. Algumas joias de ouro, 18 quilates, ouro branco, podem apresentar uma leve atração magnética se forem misturadas com esses metais, com níquel ou cobalto,
para dar dureza à peça. No entanto, uma atração forte ainda que é sinal de que o item não é ouro genuíno. Ah, tá. Você gostaria de conhecer outros métodos caseiros de identificar a pureza da peça de ouro? Opa! Você viu? Você viu? Então, por exemplo, então quer dizer, estamos diante de uma, estamos diante de uma corrente de ouro, tá? Quer ver, Olha aqui, um suporte de telefone. Estamos diante de uma peça que não é ouro. Ah, que delícia saber as coisas. Eu não sabia, cara. Pouca gente sabe que o ouro não pega imã. Eu sou uma das pessoas que sabe agora. Tá bom? Entrei pro lado do conhecimento ourívico. É isso, será? Ourífero, sei lá, uma coisa dessa, um trem desse aí. Bora aí. Então tá, quem tá comigo aqui vai falando aí no chat. Diga seu nome e a cidade de onde está falando. Diga seu nome e a cidade de onde está falando, hein? Bora lá. Cara, não vai mais entrar ninguém na nossa live, Tu conhece a minha música Dark Room? Mas eu acho que o bronze não tem ouro, hein? O bronze... Por que será que o pessoal, então... Então o bronze tem ouro? Se o bronze tem ouro, então deve ser por isso que o pessoal rouba tanto fios de cobre. Acho que o cobre também, né? O cobre deve ter ouro, porque o pessoal rouba de cobre aí nos fios aí. É uma grandeza. O teu avô era Orível? Ou Ourives? A minha irmã é Ourives. Minha irmã trabalhou, já se aposentou, mas trabalhou muito tempo com joias. Ela fazia joias de ouro. Ela derretia, fazia, desenhava. Ela era boa nisso. Eu acho que ela não aproveitou muito bem a profissão dela, que ela está aposentada, ela era para estar bem lá no ouro, no negócio do ouro. O bronze é uma mistura de ouro com prata? Pô, não sabia disso aí, cara. Não sabia mesmo. Bronze. Isso aí me leva... mas daí ele fica... O bronze ele... Ouro e prata. Ouro com prata. A prata é atraída pelo imã, né? Vamos fazer pergunta da prata aqui. Design de joia. A minha irmã fazia as duas coisas. Ela desenhava e fazia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Oi. Aqui no microfone, mas agora já voltou. Boa. Pera aí, deixa eu tirar ele para longe aqui, que ele deu uma paradinha. Bora aí, pera aí, quer ver uma coisa? Eu vou fazer a pesquisa. Se a prata é... O cobre eu sei que pega que puxa, né? O cobre pega a coisa. Vamos ver agora. Espera aí, vamos ver agora. Vamos voltar aqui. Voltar na pergunta. Não, vamos lá. Não adianta. Vou botar o modo aí. Responda com clareza, por favor. Caramba. Por favor. Por favor, responda com clareza.
A prata. Essa IA aqui está muito burra, essa IA. A prata é atraída pelo ímã? Não. A prata pura não é atraída pelo ímã. Tá. Já me chega. Vamos ver de novo. Vamos ver mais uma coisa. Vamos ver mais uma aqui. O cobre é atraído pelo ímã? Não. O ímã também não gruda no cobre. Pá, cara. O ímã também não atrai o cobre. Cara, que porrada de conhecimento. Ó, prata, cobre e ouro não pegam metal. Boa. Aí o bronze... Ah, vou perguntar o bronze agora. Espera aí. Vamos lá, vamos ler o comentário. Hoje é design de joias, tá? Ó. Prata pura tem magnetismo? Falou aqui que não. Falou que não. Vamos lá. Ah, a prata pura pega, tu acha? Falou que não aqui. Quer ver? Vamos ver o cobre não pega também. Vamos ver o bronze, vamos ver o bronze. Eu não tinha visto o bronze. Ó. O bronze é atraído pelo ímã? Não, o bronze também. Bronze também não. O cobre também não. Aqui tinha falado que a prata... Vamos ver se ele responde igual a prata. O ímã atrai a prata? Não. Não, a prata verdadeira... A prata verdadeira 925 ou 950 não gruda no ímã. Ele deu até número, cara. Ele deu até número. Mas agora eu não sei quando é que eu vou testar, né? Se grudar, eu não vou comprar, cara. Mas assim, ó, é o que eu quero dizer. A prata pura mesmo, ela parece um alumínio de tão leve. Ela parece que ela é mais densa, mas ela é confundida com o alumínio, porque ela ainda é leve. Vamos ver agora o alumínio. O alumínio é atraído pelo ímã? Pô, alumínio também não pega ímã, cara. Ninguém pega ímã. Ei, o alumínio também não pega ímã. O bronze ele falou que não pega também. Ele falou que o bronze não pegava. Ele falou que o bronze não pegava. Ó, tudo que eu perguntei aqui não pega. Tudo que eu perguntei. O níquel eu acho que gruda, quer ver? Vamos ver. O níquel eu acho que gruda. Que é a moeda, né? É o metal da moeda. Ó. O níquel gruda no ímã? Sim. O níquel Ni, né, que é o elemento químico, é um metal ferromagnético. O que significa que ele é fortemente atraído por ímãs. Ó. Fechou. Mas hoje em dia eu não me atreveria a botar o contrário numa prova do que essa coisa aqui diz. Vamos lá? Vamos lá então? O bronze não pega, ele falou que o bronze não pegava. O níquel gruda. Ele é extremamente ferroso, diz esse cara. Diz ali, extremamente ferroso, então ele atrai fortemente pelo ímã. Eu acho que esse trem aqui tá querendo ser certo, cara. Porque moeda... Ah, peraí, eu tenho uma moedinha de cobre aqui, ó. Deixa eu ver. Tem uma moedinha de cobre aqui, eu acho. Essa aqui não é de cobre. Essa ali é metal. Metal não, é aquele negócio amarelo, né? Essa aqui é cobre. Essa ali eu tenho certeza que é cobre. A 5 centavos eu tenho certeza que é cobre. Meu Deus. Vamos ver aqui, ó. Tesouro do baú.
Tesoureira da baúzeira. Ah, não, tem que... Vai que o professor faz a prova baseado nesse trem aqui, velho. Se tu duvidar do trem, o professor te dá 0. Pera aí. Bora lá. Deixa eu fazer aqui com vocês aqui. Ó. Moedinha de... acho que é de metal, ó. Pegou. Outra moedinha de metal. Pegou. Essa aqui pegou mais fraco, porque ela pegou de revesguei. Ó, peraí. Mas já não tá tão forte a atração. Em cima da outra ela não tem tanta atração. Agora vamos ver a de cobre. Eu vou tirar aqui. Vamos ver a de cobre. Vamos ver a de cobre. A de cobre pega pra caramba. Pega pra caramba de cobre. Mas falou que não pegava o cobre, né? Que cobre não pegava, né? Falou que o cobre não pegava. Ó, começou a confusão. Se não me engano, ele falou que o cobre não pegava. Ó, isso aqui, eu acho que é cobre com... não é cobre puro, eu acho. O bom é ter um pedaço de fio aqui, né? Pedaço de fio de cobre. Eu tinha aí. Pedaço de fio de cobre daquele rígido. Eu tinha, só que agora eu não vou estar procurando aquilo, né? Não sou maluco. Não sou tão maluco assim. Como diz aquela música, não sou tão forte assim. Parirararará. Cara, o que eu tô com cabo aqui, com cabos que não funcionam aqui, é brincadeira, né? Mas isso aqui também não precisa carregar, isso aqui. Então é isso aí. Vou fazer só mais uma perguntinha para ela. O cobre pega no metal? Opa, o que eu fiz? Ah, não, o cobre não usa no grudo do ímã. Mas isso aqui é um cobre que tá com muito ferro. Na verdade é um níquel que ele tem uma cor coisadinha, não é, isso aqui não é cobre, isso aqui é um níquel, eu acho. É um níquel cor-de-rosa, uma coisa assim. Ah, depois eu vejo certinho. Um dia eu vou pegar um cobre mesmo, de fio, e vou ver aqui. Porque daí é cobre, né? Daí não tem desculpa. É cobre. Não é cobre puro, né? Talvez tá certo. Aqui não é cobre puro. Acho que fazer cobre é mole, né? Não tem como fazer moeda de cobre puro, que a moeda o cara morde e ela entorta. Tá certo, tem razão. O cobre é parecidão com ouro, né? Até, né? Ele tem uma... Só que o ouro é um pouquinho mais... O ouro é um pouquinho mais duro que o cobre. O cobre é mais mole um pouco. O ouro eu acho que tem uns 50% mais de dureza. Que o ouro, se tu bater nele, tu marca ele, né? Ele amassa. O ouro, se tu bater nele, ele amassa. Isso aqui não deve ser, claro, né? Isso aqui não deve ser ouro puro, né? Com certeza. Isso aqui não... Cadê o imã? O negócio do imã? Tá lá. Isso aqui com certeza não é ouro puro. Mas ele deve ter um pouco de coisa que não gruda também nele. Prata não gruda. Cobre, pode ter cobre aqui também que não gruda. Entendeu? Mistério. Mas uma das coisas que eu mais gostaria, viu? Então, cobre avermelhado, né? É mais avermelhado, um pouquinho mais avermelhado, isso aqui,
Isso aqui é um pouquinho avermelhadinho, rosadinho, essas moedas de 5 centavos. Mas tá certo, na cara que não é cobre puro, né? Claro que não, né? O cobre, inclusive, ele é mais mole, aquilo que eu falei, né? O cobre avermelhado, tá. Esse aqui tá avermelhado. Tá avermelhado, mas deve ter níquel aqui junto. E o níquel é extremamente ferro. O níquel é ferro puro, ele é extremamente ferro. Engraçado, eu queria saber, o níquel tá... É o elemento químico níquel. Eu quero ver agora, vou perguntar se encontra níquel na natureza. Níquel na natureza. Se encontra níquel mineral na natureza? Eu acho que não, acho que ele é fabricado. Peraí, vou fazer a pergunta. É possível encontrar níquel natural? Peraí. Sim, é possível encontrar níquel natural, mas não o níquel nativo, puro. É extremamente raro. Tem, mas é raro. Na crosta terrestre. Na crosta terrestre. Ele é encontrado naturalmente, principalmente na forma de minérios misturados com outros elementos, como níquel-ferro, em meteoritos ou em rochas ultrametálicas. O níquel é o quinto elemento mais abundante na Terra, comum no núcleo, e na crosta. Não entendi muito bem. É possível encontrar, mas o níquel nativo puro é extremamente raro na crosta terrestre. Então o puro nativo é só lá dentro no núcleo, né? O níquel mesmo nativo só no núcleo. Se encontra aqui, mas é raro. Na crosta, mas é raro. Eu acho que eu entendi isso. Então níquel não encontra aqui tão fácil. Mas assim, ó, peraí. É possível fabricar o níquel? Sim, é possível fabricar níquel metálico a partir do beneficiamento de minérios laterítricos ou sulfetados, por meio de processos de indústrias de mineração, fundição e refino. Então o níquel pode ser fabricado. Ele pode ser fabricado. Por que o ouro não dá para fabricar, hein? Na verdade dá, né? Na verdade dá, com certeza, tudo dá. Tudo dá na natureza, assim, mas alguma coisa tem. Deve ser muito caro para refinar, fabricar ele. Deve ser muito caro. E outra porque se alguém começar a fabricar ouro, não vai ter, o mundo vai ser dessa pessoa. O mundo vai ser desse indivíduo. Bora lá. Quem é que está aí comigo? Quem está aí comigo ainda? O Gabriel está comigo ainda, Gabriel? Está aqui, Gabriel? Fechou, Gabriel? Já foi descansar, não? Eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar um pouquinho. Se o Gabriel não responder, é porque... se ele não responder, é porque não está. E aí... Ah, tá. Tá aí, de fato. O Gabriel tá na área, tá na área. Achei que tinha ido embora, Gabriel. A hora que você quiser dormir, me avisa aí, Gabriel, tá? A hora que quiser ir descansar, me avisa. Eu vou agora saber por que não deu para mim botar os outros vídeos junto com esse aqui. Foi um bug. Não, tudo bem, eu vou... Não, estamos juntos aqui conversando. Enquanto tu não pedir para dormir, eu tô aqui. Deixa eu só ver aqui, ó. Vou tentar botar de novo o videoclipe aqui, né? Que não entendi. Não entendi por quê. Ah, tá. Ele dá um... Não, só coloquei assim. Ele dá um tempinho. Deixa eu ver de novo aqui. Tem que ser por cena, né? Vou adicionar mais uma cena e botar de novo ali o... Pera aí, fechou. Vou botar mais uma cena aqui. Ué?
Ah, fica diferente, cara. Pera aí. Vamos ver. Tem que achar o Dark Room aqui. Ah, eu já tava lá, já tava lá o Dark Room. Caramba, vai ter que ir de novo? Não. Vou ter que tirar. Já tava lá. Vamos tirar. Pera aí. Gente, viu, Felipe? Eu tô apanhando aqui. Porque isso aqui é bom deixar tudo preparado. Ah, clipe de Porto Alegre, cara. Maravilhoso. Vou te mostrar uma música que eu fiz para Porto Alegre. Eu fiz para a cidade de Porto Alegre. Ah, tá. Não, não, tudo bem. Eu vou só botar o vídeo de Porto Alegre aqui, então. Deixa ele só. Eu acho que ele vai entrar, não sei. Tá demorando. Tá demorando para entrar. Ah, tem que botar a cena, cara, primeiro. Não, mas já tá aqui a cena. Já tá aqui a cena. Câmera, cena e cena. Clipe de Porto Alegre. Não tá dando para botar mais do que duas cenas. Eu tô só com uma. Que história é essa? Bom, deixa assim. Deixa assim por enquanto. Depois vai entrar, eu acho. Pronto. Qual para o videoclipe que fizeram para tua cidade? Para tua cidade aí? Eu fiz um videoclipe que só para botar mesmo a música, né? Não foi um videoclipe original. Eu peguei imagens e montei. Mas eu vou fazer o original de tudo. O nome do meu é Porto Alegre Estou Aqui. Estou aqui. Pô. Agora eu fiquei com esse negócio aqui sem poder botar nada aqui. Tirei o clipe da vídeo. Deixa eu editar já esse nome aqui. Eu vou editar o nome da live já, eu acho. Deixa eu ver. Não dá para editar. Ah, dá sim. Ou não? Não tem como editar aqui. Ou dá. Vou editar o título agora, ver se eu consigo.
Só tô, eu tô botando aqui, ó. Tô editando algumas coisinhas aqui, tá? Que não foram nem possível antes, mas agora serão. Sigo. Vou botar aqui umas tags. Segura, peão. Tô dando uma editada aqui, valendo aqui. Eu acho que é isso. Consegui editar, né? Vamos lá. Consegui editar, vamos ver se vai dar certo. Ai. Acho que não vai dar muito certo não, mas tudo bem. Tudo bem. Achou o clipe aí, não? Achou o clipe? Conseguiu, Felipe? Conseguiu achar aí? Felipe não, pô. Gabriel. Felipe tá sonhando comigo. Eu acho que é por causa dos mega Drates que tem aqui. É. Realmente estamos mal. Deixa eu ver o que dá para fazer aqui, hein? Não dá para fazer tudo isso aí, não. Não dá para fazer tudo que eu imaginei, não. 150 anos da cidade de Ubá. Legal. 150 anos. Não conseguiu ver, achar aí? Será que eu consigo achar aqui?
Pera aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que eu achei o videoclipe já. Pera aí. Vê se eu consigo botar pra você aí, amigo. Já baixei aqui, vamos ver se eu consigo... Baixei não. Vou baixar agora, vai. Pera aí. Já vai dar boa já de botar na tela aí. Já vai dar de boa. Pera aí. Vamos lá. Vamos botar. Ah, agora eu já baixei uma aqui. Pera aí. Vou botar uma aqui que eu baixei aqui. Pera aí. Acabei de baixar. Pasta D, tá bom. Vou ter que tirar uma... Acho que depende de quantos megas. Eu vou tirar o Darkroom daqui. Vou tirar o Darkroom, criar uma cena. Pera aí. Vou botar o bar no lugar agora. Se der, né? Acho que eu tô fazendo o caminho errado até já. Eu tô fazendo o caminho errado, eu acho, cara. Não tá dando, não tô conseguindo mais botar. Ah, tá, é aqui o problema. Vou tirar aqui, tá. Tirei um clipe que tava ali que eu não tava usando mesmo. Clipe da música do meu filho. Agora vai, tá certo. Não consigo botar mais do que 3 na tela. Esse é o detalhe. Vai demorar um pouquinho, mas vamos lá. Vamos em frente, porque atrás tem gente. Ué, o que houve aqui com a tela principal? Ah, eu saí da tela. Som babaca, voltei. Pois então, eu vou dar uma olhada aqui no... Vou dar uma olhada aqui no esquema aqui, peraí. Peraí, vamos lá. Bora lá então para Ubá, Cidade Carinho, vai. Eu achei que era essa música aqui, ó. Eu botei música Cidade de Ubá. Talvez não seja essa aí. Ah, é mesmo.
Legal, legal. Bacana, gostei, gostei, gostei. É, Ubá. Ubá, 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 ubá. Ubá. Tem uma árvore que chama ubaubá, né? Ubaubá. Essa árvore de ubaubá tem muito na África. Tem muito na África. Aliás, o nome lá é baobá, se não me engano. Obrigado, obrigado aí por me mostrar aí algumas coisas de Ubá, cidade boa, Ubá, 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 Ubá. Dá vontade de conhecer Ubá agora, hein? Ei, tô com frio. Tá, como é que tá o clima aí, o meu amigo Gabriel? Como é que tá o clima aqui? Aqui tá meio fresquinho, hein? Tô no sul, aqui é fresquinho. Eu só peço que esse inverno seja um inverno frio e que não chova muito. Porque Baobá é o nome da... Baobá, ah tá. É Baobá o nome da árvore. Tem muito na África, tem muito lá na... Eu estive vendo aqui, eu vejo alguns vídeos da África, alguns vídeos de África, né? E aí tem um lugar lá que tem muito... Aqui tá, chega a estar meio friozinho. Até vou botar uma blusa, eu acho. Vou botar uma blusinha, porque esse friozinho que tu sente não te faz mal, mas depois ele responde, entendeu? Eu vou pegar vou botar mais uma blusinha aqui por cima. É o seu carinho de Ubá, 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 cidade de carinho, Ubá. Já tô aqui já, peraí. Tô voltando aqui. Uau! Botei aqui a blusinha do vovô. Agora deu um upzinho. Tava friozinho já. Eu vou fazer uma pesquisa aqui, exatamente, o frio engana. Tu pensa que tá só fresquinho daqui a pouquinho, amanhã depois tu tá com uma gripe recolhida, uma coisa assim. Só um pouquinho que eu vou te mostrar, que eu vou fazer uma pesquisa aqui, rapidinho. Talvez essa pesquisa que eu vou fazer seja informativa para você, de Ubá, tá? Ó, eu vou fazer uma pergunta aqui, cara, que vai ser de bom grado para nós. Eu tenho uma neta sim. Tenho uma netinha. Já é uma netona, né? Pera aí, vamos ver aqui, ó. Eu posso mostrar... eu perguntei aqui, ó, qual era o PIB de Ubá. O PIB de Ubá. Pera aí um pouquinho. Não, pera aí um pouquinho. Tá dando aqui o PIB de 2003. Eu quero de 2025. Vou puxar o... Tá, vou puxar aqui, ó. O PIB de Ubá. Agora sim. Agora sim. Agora foi. Ô, Felipe... O Felipe não, desculpa, o Felipe tá sonhando comigo. Gabriel, vou falar uma coisa para você. Escuta o que eu vou falar para você. Você sabe qual é que é o PIB de Ubá? Você quer saber? O PIB de Ubá de 2025, mas escuta bem o que eu vou te falar, tá? Falar.
Ó, dados oficiais definidos sobre o Produto Interno Bruto de PIB, município de Ubá, ainda não estão disponíveis, pois o IBGE divulga esses números com 2 anos de defasagem, tá? PIB dos municípios, com base nos dados recentes, o município de Ubá apresenta um PIB per capita estimado de 43 milhões 169,47 né? Tá? 43 milhões. Tá. Agora eu vou fazer o PIB de uma. Guarda esse dado: 143,169,47, tá? 43 milhões, cento e poucos, barra não sei o que, tá? São 43,169. Agora eu vou fazer de outra cidade, bem famosinha, tá? Pera aí. Fica aí que é boa. Vou fazer uma comparação porque é uma cidade que eu morei 35 anos, tá? Morei muito tempo lá. Ainda considero que moro, né? Ainda considero que moro. Espera aí, vamos ver a pesquisa correta. Botaram per capita. A de Ubá deu. Espera aí. O PIB do IBGE está. Acho que deu erro aqui. Mas o de Balneário Camboriú está 7 bilhões, 357 milhões e 101.018 centavos. Tá? Espera aí. Vou fazer de novo aqui, na mesma plataforma. Espera aí. Espera aí. Vamos ver se vai dar certinho agora. Tá, agora deu. Então quer dizer que o PIB de Ubá verdadeiro é 43 bilhões, 169 milhões e 40 bilhões e 47 reais. 43 milhões e 169 milhões. O número tá meio confuso aqui. Seria 43 bilhões, ponto 169 milhões e 47. Mas esse dado ainda é de 2003 ainda. Não está certo. Espera aí. Queria saber o ranking mundial. O ranking mundial parece que está em... O ranking brasileiro de Ubá tem uns números interessantes, tá? Só que eu não estou sabendo interpretar os números aqui. Os caras não falam em bilhões, falam em milhões. Não entendo bem. Espera aí. Pronto, vou fazer agora diferente.
fazer a pesquisa diferente, tá? Estou fazendo errado. Espera aí. Pronto. Vou ver aqui. Agora eu fiz a pesquisa completa. Eu quero fazer um comparativo. Balneário Camboriú possui um PIB per capita significativamente superior ao BA, refletindo economias com perfis destinados. Lá em 2003, indica Balneário Camboriú tem um PIB per capita de 64 milhões e 777 mil e 50, uma coisa assim. Tá. Mas eu... E cadê o do BA? O de Ubá? Lista de municípios por PIB. Ah, eu peguei a lista, aí é melhor, hein? Pô, a lista... pô, vou salvar essa lista aqui. Gosto de saber as informações para saber as... Vamos ver aqui, peraí. Cara, é muita cidade no mundo, cara. É muita cidade. Mas dá pra procurar, hein? Dá para procurar. Meu Deus. Bom, eu já baixei a lista. Se quiser, é só saber aqui. Só vir cá e saber. Vamos ver, tem que pegar na... Cara, tá muito sinistro isso aqui. Ah, tá. Pronto. Consegui. Peraí. São Paulo, 1 bilhão. Nossa. São Paulo é 1 bilhão e 66 milhões 825 mil 104 reais e 98 centavos. 1 bilhão. Então, São Paulo tem 1 bilhão, então tá errado lá aquela contagem que deu de Balneário Camboriú com não sei quantos bilhões, tá errado o número lá. São Paulo tem 1 bilhão 66 milhões 825 mil 104 reais e 98 centavos. Mas a diferença é gritante para o Rio já é, ó. O Rio 418 milhões 462 mil 360 reais e 31 centavos. A diferença de São Paulo para o Rio é de mais de 50%. O Distrito Federal é o terceiro PIB do Brasil, hein? 365 milhões 669 mil 107 reais e 91 centavos. Vamos ver aqui. Ó, o quarto PIB do Brasil é Maricá, Rio de Janeiro. Alguém já viu falar? Já viu falar em Maricá, no Rio? Não. Tá errado, ó. Pera aí um pouquinho. Tem coisa errada aí. Tem coisa errada ali, ó. Não tá certo, quer ver, ó? Não tá certo. Porque Balneário Camboriú apareceu com 43 bilhões e tá errado. São Paulo tem 1 bilhão. São Paulo tem 1 bilhão no PIB. São Paulo, então Balneário Camboriú não pode ter 43 bilhões, não pode. Impensável. São Paulo tem 1 bilhão, tem coisa errada nos números. Os caras escrevem, fazem tanto empenho de escrever letra certo, escrevem número errado. Ó, Maricá tem o quarto PIB do Brasil,
Já tinha visto falar em Maricá? Eu não. Maricá, no Rio de Janeiro, tem o 4º PIB, a posição pelo IBGE, né? Tudo isso aqui é pelo IBGE. A posição de Maricá é o 4º PIB do Brasil, com 134 milhões e 92 mil e 33 reais e 65 centavos per capita, né? O faturamento do município, tá? Aí Belo Horizonte é o 5º, com 130 milhões. Vamos ver as capitais. Belo Horizonte aí, as capitais, ó. Então Maricá é uma cidade do interior. É a 4ª do Brasil, a 2ª do Rio, tá? São Paulo está com 1 bilhão e na posição nacional não apareceu nenhuma cidade de São Paulo ainda, tá? Cuida só. Esse negócio de PIB é importante, tá? Belo Horizonte é o 5º, com 130 milhões. Milhões, não bilhões, milhões. Manaus é a 6ª, com 127 milhões. Curitiba é a 7ª, com 120 milhões. E Osasco é a 8ª, com 119 milhões. Depois, Porto Alegre vem em 9º, com 104 milhões, tá? Aí que aparece a 2ª cidade de São Paulo, Guarulhos, com 97 milhões, Campinas com 91, aí vem Fortaleza, que é uma capital, tá? Com 86 milhões, Salvador, abaixo de Fortaleza, com 76 milhões, 10 milhões a menos, Niterói, também 76 milhões, um pouquinho abaixo da Bahia, da Salvador, no caso. Goiânia, 15º lugar com 75. São Bernardo do Campo. Aí São Paulo vem dando show, né? Aí vem só São Paulo, ó. Do 5º lugar para baixo, do 15º para baixo, só dá São Paulo. O São Paulo só tem duas cidades acima do 15º, que é Guarulhos e Campinas. Aí, 16º, São Bernardo, 17º, Barueri. Aí vem uma do Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Paulínia, São Paulo. A Recife, que é uma capital de Pernambuco, 66. Jundiaí, 12º lugar. Saquarema, 22º. Cara, é muito importante isso aí, né? Vamos ver aqui, ó. Peraí, Sumaré, ó, quer ver? Ó, tudo isso aqui tá... Olha só, os caras... Quer ver como os números, se tu olhar o número, tu te trai? Isso tudo aqui tá acima de Balneário Camboriú. Vamos ver aqui, ó. Aí, peraí. Vou subir, ó, Brusque... O produto interno de Brusque, Santa Catarina, é 11 milhões. Aí vem Santa Maria, Rio Grande do Sul, 10. Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, 10. Poços de Caldas, em Minas, 10. Rio das Ostras, Rio de Janeiro, 10. Petrolina, 10 bilhões. Itupeva, São Paulo, 10. A turma do 10 é grande. Mossoró, Varginha, Jataí, tudo 10. Linhares, agora vamos sair dos 10, vamos passar para a turma dos 9. Araquari, Calcaia, Pinhais, Belso Ferroso, não vou dizer todo, Imperatriz, tudo 9. Divinópolis, lá 9 tem um monte, hein? Balneário Camboriú, 9. Ó, Balneário Camboriú, 9, tá? 9 bilhões, marca esse número. Balneário Camboriú, 9 bilhões, tá? Que é muito dita como muito dinheiro, muito dinheiro. 9 milhões renda per capita, 9. Espera aí. Eu queria achar o bar aqui, mas não estou achando. Jaú, já achei. Cadê o bar? Arapongas. Será que não botaram Minas Gerais aqui? Ah, tá. Unai, Minas Gerais, 5 milhões.
Mas eu vou procurar, vou achar o bar ainda. Rio do Sul, 4 milhões. Votuporanga, umas coisas aqui, umas cidades aqui. São Roque, 4 milhões. Videiras. Esteio, 3 milhões. Sabe o que é? Esteio é a cidade com menor espaço territorial de Rio Grande do Sul. É menor espaço territorial. Eu estou vendo aqui, tá? Porque eu estou com a tela fechada para mim, tá? Mas estou vendo aqui. Pô, não vou achar o bar. Cadê o bar? O bar parece que estava se não me engano, estava na turma dos 9 milhões, para mim, parece. Balneário Camboriú bateu aqui, bateu com 9 milhões. O bar parece que estava na turma dos 9 também. Vou baixar até lá embaixo, espera aí. Vamos ver a cidade com uma menor renda. Nossa, é muita cidade. Ó, o menor PIB do Brasil chama-se Santo Antônio dos Milagres, no Piauí. O segundo menor, Serra da Saudade, com 25... aqui já passamos para a parte do 1.000, né? R$25.284,40. Já são renda que tem rendas muito pequenas, né? O bar eu acho que está lá nos 9. Vou ver se consigo subir lá, achar o bar nos 9. Espera aí. Na galera do 9º lugar lá, cadê? Do 9º lugar está lá em cima. Nono lugar, cadê? Primeiro. Nono lugar não, dos 9 PIB. Dos 9 do PIB. Não é nono, é 9. 9. Peraí. Estamos na casa dos milhões ainda. Cadê o 9 milhões aqui, gente? Cento e pouco, 113 mil. Ah, eu não vou achar, cara, não vou achar. Deu bug aqui. 1 bilhão, milhão, mil. Aqui tá no... Bilhão, milhão... Milhão. Deixa eu ter que achar a casa dos 10 milhões para baixo. 15, 14, 13. Espera um pouquinho, mas Sorriso não pode ter um PIB maior do que o bar. Não pode, Sorriso era pequeno. Itu, peraí. Não. Gravataí tá acima de Sorriso, que é... Não, peraí um pouquinho. Peraí. Peraí. Tá chegando aqui, peraí. Acho que o bar tava nos 40 e poucos milhões ali, 42. Peraí. 40 e poucos milhões aqui. 42, 43. 43 não tem nenhum. Nenhuma cidade tem 43 de PIB. Dos 45, dos 44 pula para os 42. Ah, vou demorar para achar. Tá, eu vou parar de procurar agora, tá? Vamos lá. Sim, Saquarema é do Rio. Maricá é rica em petróleo. Ah, por isso então. Saquarema do Rio, não sei se... Terra do velho da van, é o Brusque, terra do Luciano. Imperatriz do Maranhão é a terra da esposa do meu irmão, Imperatriz do Maranhão.
Até bem pouco tempo tinha uma menina do Maranhão aqui em casa, uma amiga minha, a Isa. Ela saiu daqui, acho que era em janeiro que ela saiu daqui. Não, foi antes do Natal que ela saiu. Foi no começo de dezembro que ela saiu daqui, voltou para o Maranhão. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, se eles voltassem por ordem alfabética, seria mais fácil de achar do bar, o bar. Bom, eu só vou puxar aqui para ver aonde se encontra o bar. Limeira, 77. Porto Alegre é a 11ª, né? 11ª. Minha cidade é a 11ª. Eu acho que é 11ª. Não, acho que é 15ª, eu acho. Espera aí. Já vejo aqui. Não, 15ª que é Goiânia. Porto Alegre é a 9ª. Ah, Porto Alegre é a 9ª. A 15ª é Goiânia. Porto Alegre é o 9º PIB do Brasil. Vamos ver Curitiba. Espera aí. Espera aí. Vou dar as 20 primeiras. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Maricá, Belo Horizonte, Manaus. A 7ª é Curitiba. A 8ª é Osasco. E a 9ª é Porto Alegre. Se não me engano, a pesquisa que eu fiz... Espera aí, vou olhar agora. Curitiba, 120 milhões. Curitiba passou bastante de Porto Alegre. Porto Alegre, 104. Ele passou bastante. Parece que há 1 ou 2 anos atrás eu olhei, Curitiba ganhava Porto Alegre por 500 mil. 500 mil per capita, né? 500 mil reais per capita. Não dava nem não dava nem 1.000. Ganhava por 500 mil per capita. Agora já está em 120 mil. O que eles estão fazendo lá em Curitiba? Estão roubando? Quando a gente era adolescente aqui, a gente via um colega, né? Foi criada em um bar, inclusive é médica. A esposa do seu irmão saiu de Imperatriz muito pequena. Muito pequena, foi criada em um bar, legal. Bom, né? O que vai salvar o Brasil é o estudo. O que salva as pessoas, né, de uma situação vulnerável é o estudo. A pessoa sai de um lugar que tem menos possibilidade, vai e se transforma em médica, tá louco. Embora ela tenha saído pequena do Maranhão, de Imperatriz. Imperatriz é uma das cidades grandes do Maranhão. Eu acho que a Imperatriz não sei se Imperatriz não é maior que São Luís. Tá? Mas mesmo assim, tem pessoas que saem do interior, saem para outro lugar e dão uma volta por cima, assim, lindamente, né? Lindamente. Eu gosto de ver esse negócio do PIB para ver Opa! Já li. Já ia botar uma coisa que eu tinha lido aqui, ia botar na tela de novo. Não compensa. Não compensa. Eu gosto de ver Pera aí. É isso aí. Como a gente viu que Balneário Camboriú tem 9 milhões de PIB, agora eu vou ver de novo do bar, só para ver. Só que, o do bar tá confuso aqui, cara, pra caramba. Eles não põem certo. O bar tá dizendo assim, cerca de 43.199 reais e 43.199, 169,47. 43 mil e lá na estatística 43 mil não aparece. Vou fazer outra. Tá. 30 mil
R$280,91. Vou ver agora de novo a tabela. É o Wikipédia, né? 30 mil, vamos baixar 30 mil, opa, 39, 36, 33, 31, tá por aqui, tá por aqui. Ó, dos 30 mil, Santos, São Paulo, ó, se Santos está com 30 mil também, não, é 30 mil ou 30 milhões? 30 milhões, 660 mil, aqui é milhões, vamos passar para os 30 mil, aqui é milhões, peraí. 30, peraí. Aqui é milhões, vamos passar para os 30 mil. 30 mil, 19 milhões, 19 milhões, 11 milhões, 10 milhões, 9 milhões, 8 milhões, 7 milhões, 6 milhões, 5 milhões, 4 milhões, demora, hein? 3 milhões, 3 milhões, tem muita gente, 2, 1, cadê o 1, pô? Cadê o 1? 1 milhão, meu Deus, tem muita coisa para rolar aqui. 1 milhão. 1 milhão, todo mundo tem quase no Brasil, 1 milhão de renda de PIB. 1 milhão, metade, a maioria das cidades tem 1 milhão de PIB. 990, ó. Mas, vamos lá. 800, 700... Vamos chegar logo. Só que está longe. Todas as cidades do Brasil. Estou procurando aqui as cidades que tenham 30 mil de PIB. Para ver se vai bater com o que estava na pesquisa lá. Estou em 300. Um pouquinho vai para 200. É cidade, hein? Caraca. 200. Daqui a pouco vai para 100. Depois vai cair para a barreira dos 90, aí chegar nos 30. Vamos ver. 200, nossa, 100. 100, opa, 100.198, vamos lá. Tem que achar 30 mil, porque o que eu vi lá foi 30 mil. Vamos lá. Mas não pode ser 30 mil, acho que o bar tem mais. Mas vamos lá, vamos só para tirar a teima lá. Caramba, cara, é longe, hein? Peraí, eu vou baixar aqui. Tá aqui mesmo, tá aqui. Minas Gerais, Antônio Prado de Minas, porque aqui no Rio Grande do Sul tem uma cidade chamada Antônio Prado também. 30, vamos lá. Não aparece o bar aqui. Não aparece o bar de jeito nenhum. Vamos ver se eu subo lá para os 40. 40. 43. O IBGE não foi no bar pegar a pesquisa. O IBGE não foi no bar. Quer ver? Ver se tem campo de pesquisa aqui, não tem. Pesquisar no Wikipédia. Vou pesquisar aqui, ó.
Vamos lá. Aqui tá certo, ó. Aqui tem que estar Zona Mineira, Zona da Mata Mineira, Minas Gerais. Espera aí. Vamos lá. Tarari, tarari, tá. Enchente histórica 2026. Vamos lá. País, Brasil, capital, nossa distância da capital é de 290 quilômetros, hein? Fica a 290 quilômetros de Belo Horizonte. A mesma distância de Porto Alegre e Caxias do Sul. Caxias do Sul já é um pouquinho mais famosa que o lá, né? Governo, prefeito José da Mato. Esse aqui foi José da Mato. População, BGE, tarará, da cidade. Fuso horário. PIB. Ó, olha só. 3 bilhões 573 milhões 939 reais e 502. Não, 3 bilhões, não, 3 bilhões 573 mil, não, é 3 trilhões, ó, 3 trilhões 573 milhões 939 mil e 502 reais. É 3 trilhões a PIB, a coisa. 3 trilhões e 573, tá? 3573. Vamos ver agora. Bora saber o PIB agora. Eu gosto de saber do PIB dos lugares que eu morei. Balneário tá acima, tá 7 bilhões 357 milhões e 101 mil e 18 reais. Tá acima. Qual é a outra cidade que eu gostaria de saber do PIB? Espera aí. Não, 1 milhão ano, mas não é 1 milhão, é 3 trilhões. 3 trilhões. 3 trilhões. Balneário Camboriú, onde eu morei, tem 7 trilhões. E Porto Alegre está em 9º lugar, não dá para dizer. Vamos ver aqui agora onde é que eu estou, que é na Grande Porto Alegre, 30 quilômetros na Grande Porto Alegre, área metropolitana de Porto Alegre, onde eu estou. Não, eu acho que eu consegui aqui, foi o D'Amato. O D'Amato botou, ele botou, deu 3 trilhões. Deve ser mais, tá? Deve ser mais. Segundo o que tu tá me dizendo aí, que tu me disse aí, deve ser mais. Mas tá 3 trilhões aqui, tá? Santo Cristo, muito dinheiro roubado. Então, tá vendo? Tá vendo? Tá só 3 trilhões. Era para ser mais. Porque lá tem 100 e poucos mil habitantes, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Agora eu vou procurar aqui na reunião, aqui na minha área aqui metropolitana, aqui na cidade de São Leopoldo, onde eu estou ao norte de Porto Alegre. Ó. Opa, tem coisa errada aqui. Boa!
Não vi nem o que caiu aí, mas caiu. Deixa eu ver o que é. Ah, um potezinho ali. Vamos lá então. Pô, não é o nome. Pô, cara. Ó. Espera aí um pouquinho. Deixa eu botar diferente. O IDH dizem que o IDH de São Leopoldo é bem catalogado no Brasil também. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, diz que está lá em cima aqui. É 54 trilhões. Bah, é bem redondinho, hein? Ó. 54 trilhões. 3 milhões e... Cara, tá muito confuso. 54 trilhões, 3 milhões e 80 reais. Bem picado mesmo. Tem pouco milhões, que tem só 3 milhões, e pouco reais, só 80 reais. É 54 trilhões, 3 milhões e 80 reais. Esses números assim me quebram. Eu não consigo achar pouco milhão e pouco real, entendeu? O resto é tudo tipo assim, 54 milhões, não, 54 trilhões, não sei quantos tantos... 54 bilhões, não sei quantos milhões e cento e não sei quantos ou 900 não sei quantos reais. Não. Aqui é redondo, é 50 milhões, 50 bilhões, 3 milhões e 80 reais. Bem diferente, né? Espera aí. Essa plataforma IBGE, vamos pegar do IBGE, não é IBGE que eu queria o Wikipedia. Cadê o Wikipedia? Tá aqui, Wikipedia. Eu gosto, não porque seja melhor Wikipedia, é porque tenho... em 2020, cara, tá dando errado 2020. Per capita, 2020 estava 41 milhões, 0,37 em 2020, mas está mais. 41 bilhões, 37 milhões e 55... Não, está errado. O PIB bruto tem o bruto e o per capita, né? O bruto é 9 bilhões, 7,99 milhões, 330 reais com 27 centavos. Tem o per capita e o bruto, né? O bruto é 9 bilhões. O per capita é 41 milhões. Sei lá, é o que sobra para o município, né? Parece que é uma coisa assim, o per capita, né? O bruto é o que vai para o governo, o que vai para o federal. Caramba, cara, eu quero o meu país de volta. Bora lá. Muita grana, 3 trilhões declarados, exatamente, 3 trilhões declarados. 3 trilhões declarados, mas é mais, cara, é mais. Eu acho que, olhando as imagens da cidade, é mais. Não sei. Posso estar errado, né? Depende. Eu acredito que o PIB do Rio Grande do Sul... olha só a minha observação, pode estar errônea. Mas eu não vou pesquisar agora, né? Mas eu acho que o PIB do Rio Grande do Sul baixou
está em nono lugar, mas eu acho que baixou por causa dessas duas enchentes que deu aqui. A segunda, principalmente, né? A segunda foram 90 e tantas cidades. Espera aí, eu vou perguntar aqui também. Espera aí. Quantas cidades foram devastadas no Rio Grande do Sul após a última enchente? Espera aí. Deixa eu ver aqui. Ó, 400, olha só, 478 cidades foram afetadas. Quase 500 cidades foram afetadas. Inclusive Porto Alegre, que é a mais populosa, né? Mais populosa do Rio Grande do Sul, que é a capital, né? Eu fiz uma pesquisa aqui, deu ruim, hein? Pera aí. Deixa eu ver aqui. Não, nada a ver. Uma pesquisa aqui, nada que ver, tio. Foram 478 cidades afetadas na enchente. Isso não é pouco, cara, também não é pouco. E não foi afetadinho, não foi afetadinho, foi com força, com força. ,615.000 pessoas tiveram que sair das suas casas e 77.000 ficaram em abrigos, né? 67.000 pessoas tiveram que ir para abrigo. E outras foram para casa de parentes, outras 600.000 foram para casa de parentes, né? O estádio Beira-Rio ficou todo debaixo d'água, né? A Arena do Grêmio também, né? A Arena do Grêmio, os dois estádios... Cara, só para ter uma ideia, os dois estádios ficaram debaixo d'água. Viu, Felipe? Os dois estádios ficaram debaixo d'água. Pensa. O bruto não tem desconto de imposto. 10 vezes mais no mínimo, com certeza. Com certeza. Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, Santa Catarina, estou olhando aqui. PIB bruto 7. O PIB bruto é 7 bilhões 357 milhões 101.018 reais. É grande o PIB de... Agora o bruto, né? Agora o per capita é 42.613. O per capita é pequeno, Balneário Camboriú. O bruto é grandão, o bruto é 7 bi. O per capita 42 mil, tá baixo, é baixo, é baixo, é baixo. Vamos ver Itajaí, que é do lado.
é do lado de Balneário e não é tão badalada, tá? Vamos ver aqui, vou repetir. Bruto, Balneário, 7 mil. Per capita, 42 mil. 42 mil. Vamos deixar 43 mil. Vamos ver Itajaí. Itajaí. Que é do ladinho, né? E não é badalada. Ó, o bruto, 47 bilhões 754.801 reais. O per capita, 210.729. Isso aí dá mais de 5 vezes o PIB de Balneário Camboriú. Então quer dizer que o tamanho da cidade geográfico conta bastante também na arrecadação, entendeu? Itajaí é um pouco maior, é bem maior do que BC, mas bem maior. Então eu acho que isso também contribui para o crescimento do PIB, porque onde há mais pessoas, há pessoas girando dinheiro, né? E acaba passando mais pessoas por ali, sendo registradas no PIB. Aí que mora o perigo, que as pessoas, né, aí a politicagem rouba um pouquinho. O per capita é o que consideram, no caso de um empréstimo de município. Pode ser, eu não entendo muito bem, tá? Só estou vendo os números, quem tem mais, quem tem menos. Quem tem número maior, número menor, entendeu? Então só para a gente tirar aqui uma conclusão, tão badalada Balneário, per capita de Itajaí tem 5 vezes mais, entendeu? Tu nunca vê o cara se quebrando, eu vou para Itajaí, eu vou para Itajaí. Já viu alguém fazer uma musiquinha, eu vou descer para Itajaí? Não, mas descer para DBC tem. Então o glamour não se reflete lá na questão financeira em relação até ao desenvolvimento humano, né? E a relação com o governo, com a fatia do bolo, né? Não se reflete muito, não. Então quer dizer que Itajaí pode pegar 200 e poucos pau de empréstimo, é isso? 200 e poucos milhões. E Balneário para pegar só 43 milhões? Eu acho, né? Eu acho que isso, não sei como é que... Para, eu devia ter estudado economia, cara, porque eu gosto de ver essas coisas. Eu devia ter estudado economia, eu acho. Agora que eu estou percebendo. Estou percebendo isso aí agora, já. Então. Absolutamente muito bom, muito bom. Foi legal, né, cara? Eu gostei muito de ver o vídeo de Ubá, da música de Ubá, né? A música de Ubá não, o vídeo a música de Ubá é boa também, mas aquele vídeo mostrando a cidade de Ubá é maravilhoso, muito bom, cara. Deixa eu ver mais uma. Será que a gente consegue ver mais alguma coisa aí de Ubá? Mais algum... Me fala de um evento aí, um evento que tem em Ubá aí, que eu vou procurar um vídeo pra gente assistir. Fala de um evento que tem aí, que agora eu gostei dessa cidade. Eu tenho esse defeito, cara, eu olho as cidades e eu me apaixono. Assim que eu vivi quase 40 anos em Balneário Camboriú. Vi uma foto, digo, é pra lá que eu vou. E fui. Nós vai descer lá pra finalzinho do ano. Olha só,
Eu tava vendo aqui o Festa da Cidade. Claro, o vídeo do drone foi show de bola. Vamos ver, será que tem como é que é o nome da festa da cidade para eu procurar lá? Como é que é o nome do título de algum vídeo lá? O nome da festa, como é que é o nome da festa? Como é que é o nome? Fala pra mim o nome da festa. Ah, tá. Eu acho que tá aqui o vídeo, ó. Vamos ver se eu consigo botar já. Pera aí. Ah, não. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou te pedir um favor. Eu vou te pedir... Tá no lugar da câmera. Putz. Pera aí. Eu vou ter que botar uma cena aqui, porque... Não tá... Ele foi pro lugar da câmera, cara. Ele foi pro lugar da câmera. Agora sim. Eu vou botar o vídeo aí, cara, que fala a música que eu fiz para Porto Alegre. Eu convido você para assistir esse vídeo aí, cara. Dá Toda vez que volto aqui, lembro das coisas mais lindas que eu vivi. A rua da praia e o parcão, a usina do gasômetro e a redenção. Essa aí é do tio. Aquela morena do sorriso lindo, na orla do Guaíba, com laços de fita e flor no cabelo, mudou a minha vida. O jogo de dama dos nobres senhores, a praça da alfândega e seus muitos amores. Eu fecho meus olhos e volto ao passado, me sinto um menino num sonho encantado. Meu Porto Alegre, estou aqui, porque eu nunca te esqueci. Por você me sinto sempre abraçado, e nos lugares onde andei, em você sempre pensei. Minha terra, eu sou seu filho apaixonado. Meu Porto Alegre, estou aqui. Ah, tá. Tudo bem. Beleza? Deixa eu só terminar agora o que eu botei aqui. Sempre abraçado, e nos lugares onde andei, em você sempre pensei. Minha terra, eu sou seu filho apaixonado. O velho estádio olímpico, arena do Grêmio, quem não viu? Domingos de sol de futebol, Grenais no Beira-Rio. O velho estádio olímpico, e arena do Grêmio, quem não viu? Domingos de sol de futebol, Grenais no Beira-Rio. Te amo, Porto Alegre, te amo, Porto Alegre, coração do meu Rio Grande, coração do meu Rio Grande, coração do meu Rio Grande do Sul, coração do meu Rio Grande do Sul. Aquela morena do sorriso lindo, na orla do Guaíba, com laços de fita e flor no cabelo, mudou a minha vida. O jogo de dama dos nobres senhores, a praça da alfândega e seus muitos amores. Eu fecho os meus olhos e volto ao passado, me sinto um menino num sonho encantado. Meu Porto Alegre, estou aqui,
porque eu nunca te esqueci. Por você me sinto sempre abraçado. E nos lugares onde andei, em você sempre pensei. Minha terra, eu sou seu filho apaixonado. Meu Porto Alegre, estou aqui, porque eu nunca te esqueci. Por você me sinto sempre abraçado. E nos lugares onde andei, em você sempre pensei. Minha terra, eu sou seu filho apaixonado. O velho estádio olímpico e a arena do Grêmio, quem não viu? Domingos de sol de futebol, Grenais no Beira-Rio. O velho estádio olímpico e a arena do Grêmio, quem não viu? Domingos de sol de futebol, Grenais no Beira-Rio. Te amo, Porto Alegre, te amo, Porto Alegre, coração do meu Rio Grande, coração do meu Rio Grande, coração do meu Rio Grande do Sul, coração do meu Rio Grande do Sul, coração do meu Rio Grande do Sul. Show de bola, show de bola, show de bola. Vou tentar buscar aqui, ó, então, vou tentar buscar aqui o aniversário de Ubá. Festa de aniversário de Ubá, Minas Gerais. Não tem nome, vamos assim então. Meu Deus. Bora lá. Tô buscando aqui, vamos ver. Opa, vídeo oficial do aniversário de Ubá. 150, mas tem só 42 minutos, 42 segundos, 42 minutos, o outro tem 42 segundos. Não, pera, vamos achar um vídeo bom aqui, pô. Oficial eles escreveram ali, né? Campanha de aniversário campanha, não é o... Pera aí. Campanha de aniversário. Que já tem 8 minutos. 161 minutos de Ubá. Segunda noite do Horto Florestal. 12 minutos. Vamos olhar, vamos assistir? Vamos assistir? 12 minutinhos. Assistir não, vou baixar primeiro. Vou baixar primeiro, senão não dá para assistir. Primeiro eu tenho só baixar. Eu não gosto de botar direto na... Botar direto na tela não é bom. Não... Demora um pouco, né? Vamos ver essa reportagem aí. Tô com a tela coberta aqui, mas eu já falo contigo, tá? Ah, não tá. Você tá aí ainda, Gabriel? Você tá ainda aí? Um minutinho já vai. Ao toque de 4 já vai. Bora lá pegar, vou botar aqui. Ô Gabriel, você tá aí ainda?
Agora sim. Você está assistindo a Web TV Uai, de Minas para o mundo. Caramba! Muito boa noite. Os telespectadores da Web TV Uai hoje vão acompanhar conosco os melhores momentos do segundo dia da festa de aniversário de 161 anos de Ubá. Nós acabamos de chegar no Parque de Exposições Irineu Gomes Filho e hoje a gente vai apresentar aqui o Gabriel, ele que é o novo integrante da equipe da Web TV Uai. Ele vai estar conosco fazendo as matérias, cobrindo tudo o que acontece no Horto Florestal. Gabriel, prazer ter você conosco. Eu gostaria que você se apresentasse para os internautas, falasse um pouquinho aí da sua trajetória, enfim, e do trabalho que nós vamos desenvolver aqui hoje. Boa noite, Washington. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Então, eu sou o Gabriel Duarte, formado pela FAGOC, e cheguei para poder somar junto à equipe da Web TV Uai. Você já tem uma experiência na produção de matérias para vídeo e, enfim, já tem vamos dizer assim, uma trajetória na comunicação aqui em Ubá, né? Sim, já tem uma pequena trajetória. Eu sou formado em 2012, então assim, tem uma pequena trajetória no meio de comunicação, no meio do audiovisual. Pois é, esse cara é o Gabriel Duarte. Ele vai assinar uma série de matérias que nós vamos realizar ao longo dos próximos 4 dias de festa de aniversário de 161 anos na cidade de Ubá. Gabriel, vamos rodar o horto todo. Você está preparado? Estou sim, vamos rodar, vamos deixar todo mundo bem informado do que acontece no aniversário de Ubá. Pois é, nesse momento o pessoal já está chegando por aqui, a fila para a revista das pessoas já começa a aumentar, o público se preparando para curtir o grande show dessa noite, que é o show com o cantor Tony Garrido, ele que é a grande atração desse segundo dia, dessa segunda noite de festa de aniversário de 161 anos da cidade de Ubá. Daqui a pouco eu e Gabriel Duarte voltamos mostrando para você tudo o que acontece aqui no Parque de Exposições Irineu Gomes Filho, no 161º aniversário de emancipação político-administrativa da cidade de Ubá. E a gente vai rodando pelo Parque de Exposições Irineu Gomes Filho. Estamos aqui nesse parque de diversões com brinquedos assim que estão trazendo milhares de pessoas para poder se divertir. E quem está se divertindo por aqui também é o nosso vereador Alexandre Barros Mendes, popularmente conhecido como Leque, acompanhado aqui da sua senhora. A gente não pode deixar de parar com eles aqui para dar uma boa noite. Vereador, boa noite. Boa noite, Austin. Boa noite a todos. Boa noite, Ubá. Boa noite, feliz aniversário, Ubá. Nós merecemos. Deixa eu falar aqui com ela, que foi concidadã honorária junto comigo na Câmara Municipal de Ubá. Tudo bem com você? Curtindo aqui a festa? Tudo ótimo, festa maravilhosa e muita coisa para acontecer nessa festa e ainda muitos shows, tem muita coisa para aproveitar. Vocês estiveram aqui ontem e eu quero que vocês falem agora de viva voz o que é que foi o show da Alcione, né? Que quem não veio perdeu. Vereador, na sua opinião, aquele show foi tudo de bom, né? A Alcione é uma simpatia, né? Eu sou pagodeiro, né? Eu gosto de pagode, né? Realmente, quem não viu, teve a oportunidade de ver o Alcione cantar. A Alcione realmente fez um show maravilhoso, um show espetacular. Tá de parabéns. Parabéns para quem trouxe a Alcione também. Quem trouxe a Alcione? Foi nós, moradores de Ubá. Exatamente. Porque quem veio pro show da Alcione não arredou pé até acabar, né? Impressionante. Desde o início do show até o final, era notório que as pessoas não ficavam andando, circulando pelo parque, não. As pessoas ficaram atentas ao show, filmando, muitos celulares, muitas câmeras ativadas, porque é uma honra, né? O Ubá trazer a Alcione, uma cantora desse gabarito que não veio até então aqui pela região. Exatamente, e ela falou bem, uma honra, né, vereador? Porque a cidade de Ubá precisava de ter um dia a oportunidade
de assistir um show igual o show da Rainha do Samba. Sua Majestade, para pisar numa terra de plebeus é uma coisa única, né? Realmente é verdade. A Alcione não poderia de passar pelo bar, né? A Alcione, na verdade, a Alcione é uma mineira, né? Uma mineira que gosta de ir ao bar, né? Mas enfim, né, ó, foi uma maravilha, tá sendo bom, tá sendo maravilhoso essa festa. Olha, quem chega no Horto Florestal tem várias opções para fazer aquela boquinha, tomar aquele refrigerante, aquela cerveja. E aqui, na barraca do Babuzinho, eu tô com o Wesley, tô com a Bárbara, eles que são os responsáveis aqui pela barraca, que tem, ó, espetinho, tem refrigerante, tem um churrasquinho ali delicioso, tem a cerveja em promoção, ó, 3 por R$17, é isso mesmo, Wesley? 3 por R$17, Heineken e Amstel. Cara, mas que promoção maluca é essa que você tá fazendo? Porque estão vendendo a 6, né? Cada um. E aqui nós estamos dando uma por 5, ué. Cara, e tem o churrasquinho também, tá em promoção, 3 por R$10, é isso mesmo, Wesley? Em qualquer lugar aí você vai comprar churrasquinho a 5, aqui 3 por 10. Cara, a barraca aqui do Babuzinho tá dando de barbada nas outras barracas aqui. A gente vai percorrer o Horto Florestal, mas acho que a gente não acha uma barraca com promoção assim não, hein? Cara, barraca com promoção igual essa aqui, não vai achar não. Você pode correr aí pra todo lado aí que você não vai achar não. Aqui, fala pra mim, a noite de ontem, como é que foi? Cara, a Marrom não tem explicação não, né? Mas o movimento foi um pouquinho fraco, não deu uma venda muito boa. Mas estamos aí, né? Não pode perder a esperança. Em compensação, você estava aqui, ó, de frente pra Marrom, né? Só curtindo, né? Só de boa. Beleza, esse aqui é o Wesley com a Bárbara, responsáveis pela barraca do Babuzinho. Super promoção, ó. Latinha de cerveja, 3 por R$17. Churrasco, 3 por R$10. Secretaria de Cultura, né? Tá aí fazendo essa festa maravilhosa com o bar aí. Com certeza. Primeira noite de festa foi fantástica. Segunda noite tá prometendo também. Eu vou chamar o repórter Gabriel Duarte, ele que tá em qualquer ponto do Horto Florestal. E é isso aí, Washington. Eu estou aqui no parque e agora nós vamos entrevistar o pessoal que está descendo aqui do brinquedo para saber como é que foi a emoção. Conta aqui pra gente, como é que foi a emoção aí de brincar no kamikaze? Eu passei mais indo por causa dos meus colegas do que, nossa senhora, cada um falando que ama um ao outro aí, então os arrependimentos da vida a gente já pagou. Então já. foi nesse momento que a declaração de amor saiu, todo mundo ama todo mundo. Ali todo mundo se revelou, aí não tem como não. Bem, obrigado. Vamos entrevistar mais gente aqui agora. E aí, como é que foi andar aqui no kamikaze? Muita emoção, sofreu um pouco? Foi muito bom. Gritou muito ou você foi mais tranquila? Eu gritei muito. Segurou na mão de alguém? Como é que foi lá? Ah, eu não segurei na mão de ninguém, porque não tinha ninguém pra me segurar. Então você é valente, você não tem medo do kamikaze? Eu tenho! Nossa, segurança de doente, vai te segurar no negócio lá, ué. É isso aí. E já já eu volto de algum outro ponto aqui do Horto Florestal com muito mais informações. E dando continuidade à entrevista do Pô Fala, eu estou aqui com a Carolina, ela vai falar um pouco pra gente mais de como está sendo a festa para ela. Carolina, o que você está achando da festa desse ano? Nossa, a festa tá maravilhosa, a organização impecável, tô adorando mesmo, tô curtindo bastante. E qual a sua expectativa para as próximas atrações, para os próximos dias de festa? Eu creio que vai ser muito legal, eu acho que a prefeitura tá de parabéns, os cantores, a organização da festa, tá tudo impecável. E com relação à segurança, a gente fica muito preocupado com a segurança aqui em Ubá. O que você tem a dizer da segurança na festa do Horto? A segurança está muito boa, o pessoal está revistando muito bem, então de parabéns, A organização de segurança está impecável também. Estão tendo todo o cuidado para todo mundo ficar seguro, para curtir a festa legal. Estamos aqui no meio do povo para poder saber a expectativa do show de ontem e tudo muito mais. Estou aqui com o Fernando. Fernando, você me falou que você esteve ontem aqui no show da Alcione. Como é que foi para você o show de ontem? Ih, meu filho, show de bola, cara. Aqui, a organização, assim, muito boa mesmo, cara. Melhor do que o ano passado, cara. Pra mim foi top demais. E principalmente, assim, as bandas tocaram antes, cara, que a gente, assim, gosta de rock e tudo, ficou bom demais, cara. Muito show mesmo, cara. E pro show de hoje, qual a sua expectativa pro show daqui a pouco do Tony Garrido? Cara, hoje vai ser melhor ainda, cara. Que a gente curte, né, o Tony aí e tal. Muito show mesmo, cara. Muito show. E uma das grandes sensações aqui da festa é a realidade virtual. Eu estou aqui com a Ana Laura e com a Luísa, elas vão experimentar também essa realidade virtual. O que vocês acham que vai ser lá dentro quando vocês colocarem o óculos? Ah, a gente acha que vai ser muito divertido. É, que vai ser muito interessante. Vai ser muito real. Vocês têm medo de alguma coisa? Altura, assombração? A altura, assombração também. E
Então agora a gente vai para a experiência, daqui a pouquinho nós vamos ver qual vai ser a reação delas. Vamos lá? Vamos lá, meninas? Quem que vai primeiro, por favor? Pode ir lá primeiro. Vai você primeiro, vai lá. Aqui tá bom. Então, Luísa, fala pra gente qual foi o que você assistiu lá, qual momento você sentiu mais medo? No final, apareceu uma aranha na minha cara. Aqui tá bom. Então, Luísa, fala pra gente qual foi o que você assistiu lá. Tá quase no fim já, tá quase no fim já. Tu cochilou, foi? Qual momento você sentiu mais medo? No final, apareceu uma aranha na minha cara. Parecia que eu tava sentindo mesmo, sabe? Deu muito medo, gente. Foi muito real mesmo. E você recomenda que outras pessoas venham experimentar para sentir essa emoção? Recomendo. Assim, ó, eu peguei a primeira que eu vi, né, eu digitei, mas apareceu uma de anos atrás. Eu vou ter que pegar outro dia, outro dia eu coloco a festa atual, a mais atual, tá? Agora deu uma de muito antiga, essa aí eu acho que de 3, 4 anos atrás. Depois eu ponho uma mais atual, outro dia quando a gente estiver aqui. Amanhã, eu vou fazer live todo dia. Amanhã a gente põe uma aqui, tá? Porque eu senti emoção mesmo, eu senti muito medo. Aniversário de 161 anos de Ubá, de 29 de junho a 3 de julho no Horto Florestal. Sexta, dia 29, Samba Sou e Alcione. Sábado, dia 30, Rodrigo Leite e Tony Garrido. Domingo, dia 1º de julho, show católico com Adriana Arides. E logo após, Chapa House do Brasil. Segunda, dia 2, Denis e Cristiano e Marcos e Belucci. Terça, show gospel com Rafael Bittencourt. Parque de diversões, atrações infantis e mais de 15 bandas locais. Entrada franca. Organização: Grupo Sanatório Geral. Realização: Prefeitura Municipal de Ubá. Legal, hein? Legal. Super legal. Deixa eu voltar. Voltei, pronto. Voltei pra rever os amigos que um dia eu deixei a chorar de alegria. Me acompanha o meu violão. Boa, né? Boa demais. Boêmia, sabendo que andei distante, sei que esta gente falante vai agora ironizar. Bonita essas músicas antigas, né? Pera aí, vamos lá. É a principal festa, que é o evento de Ubá. É essa aí, né? Então, tá aí, ficou na tela. Essa eu peguei ela um pouco antiga, né? Essa foi mais antiga, um pouco mais. Não foi original, mas foi sabor original. Eu vou excluir alguns. Vou excluir alguns vídeos aqui de lá, para não, que eu tô só com 100 gigas aqui
nesse SD. Eu vou começar a usar o HD, porque eu estou com HD dentro também. O HD pelo menos tem 500, né? Eu estou usando o HD só como pasta. Eu vou ter que fazer um backup e usar o HD, porque o HD é maior, 500 em vez de... Daí, como ele é maior, ele, quando tu fizer a limpeza, tu limpa melhor ele. Ele sai... Ele sempre desocupa um espaço maior, né? Isso aí. Bom, eu acho que agora são 6 horas da manhã e 7 minutos. Eu vou me despedir de você, meu amigo. Quero te agradecer por ter ficado aqui comigo até agora. Algumas pessoas que entraram também aí, mas não tiveram coragem de falar nada. Quem tiver aí agora e quiser dar o like, muito obrigado, tá? Eu estou me despedindo agora. Essa live foi gratificante. A gente não conseguiu muitas visualizações, mas conseguimos horas assistidas, né? Acho que deu mais de 6 horas assistidas. Isso aí para nós é fundamental, é bom demais, tá? Às 5 horas e 54 minutos assistidas. Então vou esperar mais 5 minutos para depois fechar, para inteirar, completar as 6 horas, tá bom? Beleza pura? E aí eu vou relaxar porque eu vou comer alguma coisa, que hoje eu não comi nada de dia e nem agora de noite. De dia porque eu dormi o dia todo, né? E agora à noite também não comi, então vou fazer alguma coisa, preparar alguma coisa para comer, tá? E aí depois eu vim trabalhar aqui, eu já mudei o nome da live, não é mais sobre extraterrestres, tá? Ela já foi mudado o nome da live, ela já está no YouTube como Conversando Abertamente com, tá? O tema de extraterrestre vai ficar aqui só quando tiver gente debatendo na tela comigo, senão não tem graça, entende? Então já mudei o tema e vou mudar a capa também. Logo agora, encerrando aqui, eu vou mudar a capa para a gente poder fazer um conteúdo que condiz, né, o conteúdo com a capa. Vamos lá. Vou tirar umas fotos também hoje para fazer o conteúdo, né? Vou tirar umas fotinhas. Mais 5 minutinhos e a gente encerra, tá? Mais 5 minutinhos. Valeu? Vai só mais 5 minutinhos só eu vou ficar. Então eu vou encerrar com um videoclipe aqui, eu acho. Deixa eu ver o que eu tenho para postar aqui para nós. Tô sem nada. O que é isso? Faça um anúncio na TV Uai e apareça para mim. Não. Ah, em homenagem a você, meu amigo, eu vou botar a música de Ubá de novo. Vou colocar a música de Ubá para finalizar o nosso vídeo, tá? Feito! Vamos lá, sucesso de Ubá. Tem até propaganda de Ubá aqui. Ó. Segue. Bora, bora, bora. Vamos lá. Ah, caiu fora. Uma pena que caiu fora, meu. Caiu fora. Que de ser o Chaves para dar essa zebra aí, eu acho. Travou aqui e eu vou indo nessa. Depois eu corto esse final aí. Valeu, 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 valeu e valeu. Bug. Bug, 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 bug. Valeu, tchau. Tô cortando.